NFL Draft ao vivo aqui no canal do Fernando Chimude. Você não pode perder, logo após a vinheta, toda a primeira rodada, dia 1, só começando. Tem muito conteúdo aí pelos próximos dias e nessa noite também. Então você é muito bem-vindo ao canal do Fernando Chimude. Roda a vinheta, vamos para essa live aí, vamos para esse draft. Muito boa noite, fã de NFL. Muito boa noite, Bills Máfia. Eu sou Fernando Chimude e estamos aqui com a quarta live do draft no canal do Fernando Chimude. Um evento aí que a gente vem fazendo ano após ano. Começamos com uma rodada só o dia 1. No segundo ano fizemos primeiro dia e segundo dia, com rounds 2 e 3 também. No ano passado, terceiro ano, 3 dias de NFL Draft. E ainda bem que não tem mais, né? Porque senão hoje ia ser 4 dias e assim por diante. Mas estaremos aqui os 3 dias. No ano passado foram mais de 12 horas totalizando aí os 3 dias, cobrindo a cada escolha do NFL Draft, trazendo a cada jogador, cada prospecto, todas as notícias, tudo que você precisa saber sobre o NFL Draft. Trouxemos aqui nas lives do Draft. Não será diferente esse ano e para isso uma série de convidados vai estar se juntando a mim aqui mais uma vez esse ano para a gente trocar uma ideia e para fazer essa cobertura e reagir e assistir junto com você, amigo de NFL, Bills Máfia, e ficar sabendo aí quem são as próximas estrelas da NFL, né? Quem que pode estar entrando aí e pode fazer um barulho legal na liga. Para me acompanhar no início dessa transmissão, eu quero dar muito boa noite e muito boas-vindas ao meu amigo Leonardo Carneiro, o scout, o head scout do canal do Fernando Chimude. Muito boa noite, meu amigo. Que vai assistir a gente, pessoal do chat aí, dos Máfia. Expectativa, né? Parece que muita fofoquinha, né? No dia de hoje, muitas trades aí, o pessoal falando, o pessoal subindo, o pessoal descendo. Parece que o Ty Simpson tá colocado na primeira rodada também. Vamos ver qual time vai pegar ele. Enfim, parece que vai ser um dia 1 aí movimentado. Muitos rumores, né, ao longo do dia, muita resenha. Inclusive, confesso que eu quase mudei a live, tá? Porque eu não sei que se eu fizer uma live aqui sobre o caso Mike Vrabel, se ela não rouba toda a audiência das outras lives e da galera que tá assistindo o draft. Que coisa, hein, cara? Cada nova notícia que sai aí, a história fica mais fanfic possível, né, cara? Tá uma loucura aí, não sei se tu tens acompanhado. Certamente, durante o dia, a gente pesquisando sobre draft, a gente dá de cara com um monte de notícia do Mike Vrabel, né? Incrível, né, cara? Tem muitas questões envolvidas aí, né, cara? E eu realmente, assim, não peguei para opinião, até uma seara meio delicada, né? Sempre acaba sobrando mais para mulher, infelizmente. É verdade. Mas tem uma questão ética de jornalismo aí também. Eu como não me interei muito do assunto, eu prefiro falar de draft e NFL. Pois rapaz. Para quem... Momento ok na live do draft, já que não começou ainda, a gente tá na guarda aqui pro começo e a gente vai falar muito dos prospectos. Mas cada notícia, cara, que, pô, pelo amor de Deus, cara. E aí, o próprio Mike Vrabel se afastando do draft hoje, parece já, ou nos próximos dias, para fazer um aconselhamento, né? Uma terapia. Cara, mas a realidade é que algo que não dava muito a pinta que poderia acontecer, mas já está começando a se discutir se o Mike Vrabel não vai acabar sendo demitido do England Patriots, o cara que foi Head Coach of the Year nessa última temporada, né? Porque a coisa está aprofundando muito, né? As notícias começou a pintar mais foto, começou a perceber que o negócio é mais antigo, né? Começou a... Pô, o filho da Diana Russini tem o nome Michael e tem uma idade ali que bate com o relacionamento dos dois. Cara, é uma loucura o que tá acontecendo ali e a NFL já falou que vai pesquisar, enfim, tá começando, como você falou, a primeiro momento complicou muito mais a vida da Diana Russini, que já perdeu o emprego, já é uma insider solitária, vamos dizer assim, né? Já independente, né? O termo certo. Já perdeu o seu emprego e tudo mais.
Mas a batata do Mike Vrabel tá começando a assar também, tá? O menino parece aquele filme do Jim Carrey, o Eu Mesmo e Irene, né? Aquela camisa, chama Michael, tem uma foto. Isso para quem viu. Que loucura, cara. Que Mas loucura. É complicado. Mas vamos pro draft, vamos falar de coisa boa, né? Afinal de contas, ninguém quer ver aqui o canal de... ninguém quer, o Fernando Chimu não quer virar o seu canal predileto de fofoca, não, tá? Então é só para deixar a galera a par dos acontecimentos aí que realmente rolaram aí. Galera vem chegando e vem participando no chat. Fica à vontade para participar no chat, gente. Como de costume, tá? A gente vai ter sorteio, já tá passando na barrinha aqui embaixo, ó. Pix, a cada Pix de R$15, tá? No fernandochimude@hotmail.com, você ganha uma chance, né? O seu nome aparece uma vez na roleta lá que vai rolar aqui no final da live. Você concorrendo a um produto FS Shirts, pode ser uma camiseta, pode ser um copo térmico. Eu já tô com o meu aqui, com o meu Guaraná, prontinho aqui para beber ao longo da live, né? Pode ser uma caneca, né? Pode ser uma caneca também, tem a do Leading the Charge aqui na mão também, tá? Ou a camiseta que eu também estou vestindo aqui, camiseta da FS Shirts. O Léo também está lá com a bela frase do nosso MVP, né? Mas de qualquer forma, você concorre a um produto personalizado da FS Shirts. A cada R$15, uma chance a mais de ganhar. Os colaboradores do canal já entram com uma vez o nome no sorteio, né? E foi lançado hoje no canal aqui através do próprio YouTube, o clube de membros. Então, assim, eu estou transferindo, os colaboradores acontecia por fora o negócio aqui, mas agora não, agora é no próprio YouTube, então você tem acesso aí aos as três possibilidades. Você pode ser um camisa 1, né? E aí, pô, mas não tem nada a ver, Fernando, com a NFL, camisa 1, tá, mas tem a ver comigo, né? Minha história aí, enfim. Então, botei camisa 1 ali, e você vai ser o camisa 1 do canal, e vai ajudar, e vai colaborar, e você tem os seus benefícios. Você pode ser um MVP no segundo tier ali, e você pode ser um GOAT, né? Então, vê ali na área de membros, ali na página, na primeira página do canal, você pode fazer já, se tornar membro. A galera já está fazendo a transição, o pessoal que é colaborador já está transicionando ali para o canal. E essa galera que está transicionando também, né, já está, como eu falei, com uma chance de ganhar. O colaborador GOAT já entra com 3 chances, né, com o nome 3 vezes ali já para ganhar, certo? E a cada R$15 de Pix você tem mais uma chance de ganhar o sorteio. Então vai fazendo ali que no final vai fazendo o Pix, ou se torna um colaborador para ter uma chance, né? De repente você prefere se tornar um colaborador, faz sua escolha aí, vai ser um prazer receber você no grupo de membros. O Lauro mandou aqui, me aceita nos colaboradores, eu mandei o e-mail. Laurão, já mandei no teu WhatsApp lá, inclusive atrasei a live aqui, mas não queria te deixar na mão, tá? E tá lá o convite para você entrar no grupo, espero que a galera te receba ali no grupo muito bem enquanto eu tô aqui na live, tá? Boa noite a todos, acorda Bini, o Cola aí já mandando o recado dele, o pessoal lá do grupo sabe bem dos memes do Cola lá com o Bini, dormindo, né? O Daniel mandando boa noite para todos, aqui o Go Bills dele também, o Norton mandando o Go Bills dele, boa noite, o Flávio já tá aqui, ó, novo membro, já fez a transição e já tá no sorteio. Henrique, aqui é hoje, Go Bills, é hoje que a gente faz um trade down, o Flávio mandando aqui. Cara, vamos por aqui já, Léo. Hoje o trade down, cara, a gente só não fica feliz assim na questão de não escolher um jogador hoje, mas o valor é um dos melhores cenários, né, cara? Eu até postei lá no grupo, né? O grupo lá faz parte dos pacotes do canal aí, é muito bom. O pessoal comenta mesmo. Que o Daniel Jeremiah é um cara que tem a fama de ser o cara que mais acerta na primeira rodada. Ele já pôs uma trade pro Bills na 26. Com o Arizona subindo para pegar o Ty Simpson, porque na segunda rodada o Jets escolhe na frente do Arizona, né? Que é outro favorito para ter o Ty Simpson também. E a gente daria a 26 e a 91 nossa, pegando a 34 deles e mais a 65. Baita cenário para a gente, né? Sem dúvida, cara. Eu escrevi hoje lá pro Buffalo Rumblings sobre o meu cenário predileto e a minha escolha predileta, né? O meu menino ali que eu chamo de Velociraptor e os maldosos falam que tá mais para um T-Rex, né? O Cassius Howell.
Tá lá o artigo no Buffalo Rumblings, saiu nessa tarde aí, publicado. E é a escolha que eu ficaria mais feliz hoje. E é a escolha que eu faria na 26 se não rolar o trade down. O trade down e o Malaki Lawrence também é uma situação que me agrada. Mas não é o que eu acredito que o Bini vai fazer. E nós vamos falar mais sobre isso na sequência da live aí. O Norton mandando aqui, ó, madrugada dentro para ver um trade down. É isso aí, estamos no espírito. O Thiago, um abração pro Thiago, que vai estar com a gente em algum momento aí também, nesses 3 dias, sem dúvida. Fernando, você que é brother do Pegula, hoje ele está no draft ou no jogo dos Sabres? Foi essa história do brother do Pegula aí, é outra. Pô, você não tá lá no canal, cara, no grupo de WhatsApp, pode parecer clichê, eu sei que eu sou suspeito a falar. A galera fala, pô, tem os outros grupos de Bills aqui e não preciso desse grupo do canal do Fernando Chimudi, enfim. E óbvio, né? Ninguém precisa, não tô dizendo, não é questão de ser melhor nem pior do que ninguém, mas a resenha flui lá, cara. E essa resenha do amigo do Pegula aí, também a galera tá por dentro lá. Pois é, a última notícia que eu tenho para falar do Pegula, dessa amizade aí, ô Léo, é que o Pegula me falou para chamar ele na chamada de vídeo numa segunda-feira, eu não chamei e ele me intimou, velho. Pô, e aí, tua mensagem não veio e tal? Me intimou lá, tá? Então, infelizmente, ô Thiago, eu não dei sequência lá eu não compareci à reunião com o Pegula, né? E ele não, então, não tô com aquela amizade, com os laços fortalecidos para ter essa informação para te passar hoje, tá? Mas o jogo não é em casa, né, Léo? Então eu imagino que ele esteja, o meu palpite é que ele esteja na War Room dos Bills, se tratando de primeira rodada, a não ser que ele, com informações privilegiadas, né, já esteja meio que, não, os caras vão fazer o trade down e eu não vou lá ficar esperando para nada, deixa para ir amanhã. Mas só dar um depoimento aí, Fernando, assim, pessoal, né? Uma experiência pessoal. Eu, desde a pandemia, eu fui para o home office e não voltei mais, né? Uhum. Cara, então, assim, nosso ciclo de amizade reduz muito. Cara, hoje eu converso mais com os caras lá do grupo, Fernando, Rafa Bios, Marco, Diogo, enfim. Não quero deixar Renan, não quero citar muito não para não deixar a gente para trás, que eu gosto de cola. Thiago, que tá aparecendo aí. Cara, a gente faz amizades ainda mesmo no grupo de WhatsApp. Pessoal do Bills. É muito bom, muito interessante mesmo. Show de bola. Eu acho que tem bastante gente lá que tá em outros grupos. Eu também tô nos outros grupos e óbvio que os grupos também são bem legais, mas ali a gente realmente tem, pô, o pessoal tá enriquecendo muito aquele conteúdo lá no grupo e todo membro MVP que se juntar hoje vai ter acesso ao grupo de WhatsApp. Né? Os membros que já estavam, os antigos membros, estão fazendo a transição, mesmo que não entre no MVP, entre no Camisa 1, pela lealdade, pela força que deram nesse tempo todo. A gente está na 7ª temporada do canal com o Lead in the Charge. Essa galera, mesmo que faça um downgrade, né, pro Camisa 1, que é mais barato do que era o quarterback da franquia, R$17. Então agora não tem mais desculpa. Quem não é membro ainda, pô, gente, só se realmente você não vai com a minha cara ou acha que o meu trabalho não presta e aí tá tudo certo. Clica no dislike aí e corneta na área de comentários, porque mesmo assim você ajuda, tá? Mesmo você podendo expor a sua insatisfação com o meu trabalho. Mas, pô, se você curte o trabalho que a gente faz aqui, de bom coração aí, querendo realmente trazer um conteúdo legal para Bills Mafia em português, né? Ou se você chegou através do Hora de NFL e quer mais conteúdo de NFL em geral, ou se você é fã de futebol, agora eu tô com o canal, o Fernando Chimudi FC tá saindo aí, e todos os colaboradores, os membros do canal aqui, vão ter acesso também ao conteúdo do Fernando Chimudi FC, tá? Então, pô, me paga um Guaraná ali, pô, 10 pila ali, 11 pila, né? E se torna um colaborador camisa 1. O Flávio já fez isso, já está aqui novo membro, né? Apareceu aqui no destaque. A Gislene aqui, que também é colaboradora. Ó, News, noite. Fernando, como o Daniel falou aí, só para não perder o momento, para surpresa geral, o Fernando Mendonça já foi escolhido para... Rapaz, eu não entendo porque tem prazo para pick 1, né? O evento devia abrir com a... Não, a pick 1, pois é um absurdo, né? Escolha do Fernando Mendonça aí, capa do canal. Já coloquei o Fernando Mendonça porque sabia que também, né? A gente não tem interesse, então
Então, assim, não ziquei nada para nós. A esperança do Howell ainda existe, apesar de não acreditar. Só um background Mas tá aí, dele Fernando. um background dele aqui para Vamos bacana lá. dele. Traz aí o... Ele não foi na... Ele foi convidado para a Green Room, lógico. Só que ele não foi porque a mãe dele, ao que parece, tem uma doença, não sei se é degenerativa, se é autoimune. Ela está com dificuldade de locomoção. Ele queria participar com ela nesse momento. Tanto é que ele apareceu nas imagens aí, comemorando em casa com ela, o pai dele junto ali. Por isso que ele não recusou o convite da Green Room. Pois é, ele não tá lá, né, em Pittsburgh, Não. né? A gente tem hoje o draft acontecendo em Pittsburgh, ele não tá lá, né, para dar um abraço no Goodell, e, enfim. Como é tão normal, né? Pô, quem foi a última escolha, primeira escolha geral a não estar presente? Faz tempo, hein, cara? Eu também não lembro. Deve ser também na época da pandemia. Pois é. Sem contar essa, né? Porque essa não tinha como. Mas o Jets no relógio agora, escolha 2. E aqui aquela coisa, pode ser Sonny Styles, né? Pode ser. Cresceu muito David Bailey hoje. Pois é, o Bailey, Cresceu o Rafa muito. que gosta muito dele, né? E enfim, várias possibilidades aí. Mas ó, já mandaram a escolha aí. E também, pô, essa galera aqui não tem. A NFL tomou providências, né? Diminuiu um pouco o tempo, né? Da primeira das escolhas aí. 8 minutos. Os caras baixaram. Oi? Foi para 8 minutos. 8, né? Baixaram 2 minutos. minutos. E enfim, mas pô, esse pessoal da primeira aqui, pô, fez o mock draft lá, já sabe o que vai fazer, né, cara? Não tem, a não ser que tá querendo trade down, aí fica ali esperando ver se vai rolar alguma coisa, mas se não é fazer a escolha, né? A Gislene mandou aqui, ó, noite para vibrar de alegria ou raiva. Esse ano espero que sejamos felizes com a nossa gestão. Pois é, até para nessa aproveitando esse comentário da Gislene, né, Léo? Em relação ao Bills, né? A gente, cara, não vai dar para bater martelo hoje com nada que faça, com o jogador que escolha. Nós temos, obviamente, com os estudos que a gente faz aí dos prospectos, os nossos favoritos e tal. Mas a realidade é que hoje não vai dar para se revoltar, nem para ficar extremamente feliz, a não ser que realmente a gente goste muito num prospecto, porque a gente só vai saber daqui a alguns anos, né, cara? Eu acho que o Hairston, ano passado, não era um dos meus prediletos ali, mas a escolha foi feita, eu consegui entender de boa e gostar até da escolha, e continuo gostando até hoje, né? E tenho esperança que eu possa gostar muito mais ainda, vamos dizer assim, com o que ele vai mostrar. E eu acho que a escolha sendo feita hoje, on trade down, vai ser mais ou menos pro mesmo caminho, à medida que o Roger Goodell tá aí vindo pro palco para anunciar a segunda escolha, a escolha do New York Jets. Léo Carneiro, não é bem por aí, cara, essa questão do... Vamos ver o Goodell falando aí, vamos falar a escolha, né? É, David Bailey mesmo, né? David Bailey, cara. Para nosso assistant GM aqui na live de terno, Rafael Satamini, que saiu muito queimado com a imprensa, né? Depois de nos indicar um prospecto cheio de red flags, né? Mas nem red flag, né? O cara tava... né? Mas ele cantou a pedra. Eu sou mais o Bailey que todo mundo. Ó. O Jets também, né? É o Rafael Satamini e o Jets gostando do Bailey, eu não sei se é um... Pois é isso que é a minha pergunta. Será que são gênios os Jets e o Rafael Satamini, ou será que é mais um sinal de que Rafael Satamini né, é perigoso acreditar no scout? Pô, não vou falar muito aqui porque não, deixa o cara estar aqui para se defender, mas em breve a gente conversa sobre isso aí. Mas é isso, Gislene, eu acho que nessa linha aí, hoje não dá para ficar desesperado não, a gente vai ter que ainda pagar para ver, e eu tô muito predisposto a esperar para ver o que vai ser agora com o Brady, com o Beane sem o McDermott. É isso, Fernando. A gente tem, assim, todo time tem essa dificuldade com um prospecto novo, né? Pelo que você falou aí. A gente tem algo a mais, que é uma nova gestão, né? Um novo HC, um novo coordenador defensivo. Então, para a gente ainda é mais difícil ainda sair com um veredito aqui hoje à noite, né? Sobre isso é bom ou ruim. Sem dúvida. Qual caso vai te deixar muito pé da vida, Léo? Eu já comentei, né? Volto a repetir.
Eu fiz essa questão com o Rafa, na hora que ele entrar aqui, ele vai falar o dele. Eu tenho 2 caras aqui que eu ficaria pé da vida. Zion Young, eu ficaria... Assim, no range ali do Bills, né? Zion Young, eu não gostaria. Mas, assim, o que eu não gostaria mesmo é o Denzel Boston. Isso aí eu não ia gostar. Não, eu consigo ter esperança no Boston ainda. Não ia ficar apaixonado e tal. Consigo ter esperança. Mas o Zion Young, o Falk ali, que tá saindo bastante de Auburn, que é outro típico defensive end do 4-3 do McDermott, sabe? Ali é tipo de escolha que aí eu vou falar assim, ó, não, vou ter que dar o braço a torcer. Não era o McDermott pedindo jogador molde dele, é o padrão que o Bini gosta mesmo, desde a época lá do Panthers e tá seguindo, sabe? Porque é um tipo de edge que não tem nada a ver com o esquema, né, cara? Oi? O teto do Falcon é ser um Rousseau. Pois é, no melhor cenário, né? É por aí. Diogão já fez a transição lá para membro também, né? Tamo junto, Diogão. O André mandando hoje tem, hein? Tomara, né? Vamos ver se tem ou não tem, se fica para amanhã, né? Mas vai ter bastante coisa boa, bastante coisa Bailey, olha só, o Bailey falando aqui. Mas o Bailey tá aí falando. À medida que o Bailey tá falando, cara, já que não dá pra gente ver o Bailey falando, vamos falar quem defende, vamos deixar falar quem ama o Bailey, né? Melhor jogador desse draft, futura estrela da NFL, o cara que só ele e os scouts do Jets têm o Bailey como o principal jogador. Muito boa noite, muito bem-vindo, Rafael Satamini. A casa é sua. Você e os Jets gostam mais do Bailey do que Arvel Reese, Styles, seja lá quem for. Isso é um sinal bom ou um sinal ruim para a sua avaliação, Rafael Satamini? Boa noite, Bills Mafia, boa noite, Léo, boa noite, Fernando. Eu fiquei preocupado agora. Confesso que se a equipe de scout do New York Jets gostou do mesmo jogador que eu, de repente eu fiz alguma coisa de errado. Já estou aqui já me questionando, né? Mas o David Bailey, para mim, era o melhor talento aí dessa turma. É o jogador que eu mais gostei, somando o talento com o valor posicional, né? É óbvio, né? O Jeremiah Love é um baita de um talento, o Caleb Downs é um baita de um talento, mas se eu vou usar a minha primeira escolha ou segunda escolha de draft, eu não quero usar num running back, eu não quero usar num safety, assim como eu também não ia querer usar num tight end, né? num guard. Então, para mim, o jogador que mais vale aí a escolha número 1 esse ano é o David Bailey. Show de bola. E o Jets concordou. Para te deixar um pouco mais tranquilo, Rafa, pelo menos não é quarterback, né? Se fosse um quarterback, aí não tinha muito que, né? Você gostar do quarterback e aí é o mesmo quarterback que os Jets gostaram, aí seria muito difícil de defender. Mas em outras posições, pô, os Jets já fizeram um bom trabalho draftando cedo. Quinnen Williams recentemente, né? Então dá para ficar um pouco mais tranquilo aqui. Pois é, né? Houveram acertos aqui. Não vamos só questionar aqui o New York Jets. E a escolha do Cardinals já está também sendo feita aqui nesse momento. Né? Já mandaram a escolha aqui. Fala lá, Léo. Nós precisamos de memes e gifts esse ano aí. E inclusive para a ala de membros aqui vai ter que botar, tem as figurinhas especial para o membro camisa 1 ali, enfim, MVP, Gold, dá para botar GIF e tal, e ter figurinhas. Eu ainda tenho que negociar o direito de imagem com vocês, por isso que eu não coloquei lá ainda, mas espero pro dia 3 já ter essas reações ali para o pessoal poder usar aqui no chat, a galera que já tá virando membro aí, o Diogão, o Malatô já tá aqui também de membro, ó, né? Então a gente tem que botar essas figurinhas pra galera ali. Então, vou te cobrar aquela resposta. Quem é o cara que pode fazer você gerar um meme hoje? Ah, cara. É porque você botou uma pergunta que foi
quem você acha que é o novo Keon Coleman? Eu achei que você estava falando específico de wide receivers. Agora tu mudou a pergunta. Não, mas era essa que desde o início. Não mudei, não. Talvez. Ah, tá. O wide receiver que me deixaria pé da vida? Não, é um prospecto Ih, rapaz. que te deixaria pé Olha da aí, vida. cara. Aí, Jeremiah Love. Tava tendo esse bochicho hoje. Cardinals, cara. É uma Tá necessidade, Cardinals né, com a cara? primeira surpresa. A gente Jeremiah falou Love. no dia lá daquela live do mock draft que a gente fez, que era... Como é que é? Como é que a gente fez mesmo? 8 general Oito managers, né? GMs. Então, a gente por falou divisão. que tirando a escolha 1, da escolha 2 para baixo, podia acontecer qualquer coisa. Tá aí, ó, Jeremiah Love na escolha 3, o que eu não vi ninguém falando isso. O que estava sendo falado era ele a partir da 4. Hoje já estavam Eu falando. ouvi falar muito do O Tennessee Titans, para baixo. exato, tinha bastante. Hoje que começou, mas hoje que esquentou esse negócio aí do Ou era Love trade down ou na era trade. Love. Mas o wide receiver que me deixaria... Não precisa ser necessariamente o wide receiver, não, Rafa. Pode ser tá. O Fernando, por exemplo, já deixou dele ali, que é o Falk, né? O Falk, o Zion Young ali, o Zion Young seria decepcionante. E um corner. Um corner, para mim, é... Corner, para mim, depende do corner. Depende do corner. Tu consegue comprar ideia ainda? Eu não consigo. Eu consigo comprar ideia. Uhum. Eu consigo comprar... Sabe por quê? Porque, por exemplo, tem um boato agora de que o McCoy não está pronto para jogar ainda. Ainda vai ter que levar mais alguns meses aí, talvez mais uma cirurgia, não sei o quê. Então o McCoy pode cair. Cara, o McCoy, saudável, ele é o melhor corner dessa turma aí, pô. E se bobear, o melhor corner da turma do ano passado. É que ele não veio pro draft. Então, poxa, se um jogador como o McCoy cair até a 26 e a gente pegar, eu entendo. Entendeu? Eu não ia ficar pé da vida, não. Mas, olha, por incrível que pareça, um wide receiver no estilo Keon Coleman já me deixaria pé da vida, que nem me deixou quando a gente pegou o Keon Coleman lá, um David Boston, o cara lá de Notre Dame, que eu esqueci o nome, o Chris Brazel lá de Tennessee, entendeu? Qualquer cara desse eu não gostaria muito. Linha ofensiva também ia me deixar pé da vida. Qualquer jogador de linha ofensiva, guard, tackle, qualquer coisa assim, né? E dependendo do linebacker, eu também não ia gostar, não. Eu ia ficar irritado. Algumas pouquíssimas... E olha que, tipo, se eles escolherem, por exemplo, um Jacob Rodrigues na 26, eu não vou ficar pé da vida. Não, mas eu também não. Eu fico até feliz, tipo, cara. Eu não vou... Se apaixonaram pelo cara, não tem escolha de segunda rodada. E é baller, é um baita jogador, cara. Que jogador. Agora, pô, tu escolher um linebacker desse aí que só sabe contribuir contra o jogo corrido, né? Só um tamper puro e tal, aí também não gostaria. Na primeira rodada é doído. Agora, um guard eu não acharia ruim, não. Se eles... E assim, se é aquela situação assim, cara, identifiquei um cara que vai ser uma peça ali que, pô, vai ser o cara por muito tempo, né? Mais do que o Torrance na segunda rodada tem sido esse cara ali para eles, né? Enfim, o Torrance semana que vem, né? Na temporada, na próxima off-season, ele é free agent, o left guard é uma incógnita. Não fica, eu conseguiria entender, não ia ficar, óbvio, quem que fica feliz da vida? Draftamos o Andy Levitre e o Eric Wood na primeira e na segunda rodada aquela vez, né? Center e guard, né? Pô, ninguém fica super feliz, mas, cara, eu entenderia a lógica, né? Agora CB, cara, não. Essa escolha do Arizona também, eu vou te falar, hein? O Arizona não tá... Eu adoro o Jeremiah Love, mas o Arizona não tá a um Jeremiah Love de ser campeão da NFL, né?
E eles trouxeram, tem lá o James Conner, que eu gosto pra caramba dele, claro que vive contundido e tal. O Conner tá bem, né, em reta final, acho assim, né? Fisicamente contusão, também. mas trouxeram, cara, um cara que eu gosto, o Tyler Algier, na free. Tipo assim, sim. Um time cheio de buracos. Coitado do Algier, né, cara? Saiu do Bijan. O cara que eu via ele titular em muitos times aí, foi pro Cardinals, vai ser titular. Agora veio o Jeremy Love aí. E assim, o bom aqui, que até o Daniel aqui abordou aqui, é que havia expectativa do Arizona, disse que essa pique estava vendo, havia expectativa do Arizona descer. Já que ele não desceu, ele vai ter que subir para pegar o Ty Simpson. Talvez o Bill seja a possibilidade. Se o Ty Simpson estiver lá, né? Se o Ty Simpson estiver lá, que eu também não garanto nada, não. Escolha do Titans aí para ser anunciada. Eu tô preocupado com o Lauro. Ô, Lauro, você que mandou aqui o primeiro comentário, eu chequei aqui o WhatsApp, eu vi que você não viu ainda. Você tá aí no chat, tá assistindo, cara? Dá uma conferida no número, então, que você mandou no e-mail lá, me manda de novo, que eu copiei o número de lá e te mandei no WhatsApp já o link pro canal dos pro canal ali, pro grupo dos colaboradores. Confirma para mim aqui se deu certo, você viu? Por favor, um abraço aí. E obrigado, né? Carnell Tate, o Tennessee Titans. Ele que caiu no nosso mock ali foi no dos 8G. Ah, não, foi no das 7 rodadas que o Bill. No mock dos ternos ele caiu, mas aqui não. Deram ao Ken Ward um wide receiver 1 aqui. Carnell Tate. Eu gosto da ideia pro Titans. Que poderia ser o Jeremiah Love, né? Poderia ser o Love para ajudar o Cam Ward, vai ser o Carnell Tate. Tem que apoiar o QB lá, tá certo. O Rafa talvez não estava tão alto no Carnell Tate. Eu não gosto pelo mesmo motivo que eu não gostei da escolha do Arizona. Eu acho que os melhores talentos para você pegar aí no topo, você teve a sorte, né, de ter uma escolha top 5 de draft, que em tese não é para você ter todo ano. Se você tiver no top 5 todo ano, você está fazendo algo muito errado. Então você tem que aproveitar essas oportunidades. E os melhores talentos são jogadores de defesas. Oh, meu Deus, é o Harvey Reese, é o Sonny Styles, né? Ou então, de repente, um tackle, né? Você aproveita para pegar aí o melhor tackle da classe, né? Agora, você pegar um wide receiver que, poxa, não é como se fosse o Marvin Harrison Jr. quando saiu da faculdade, o cara. O cara não era nem o wide receiver principal da faculdade dele. O cara era o segundo wide receiver da faculdade dele. Não mas quem que é o outro? Incontestável. É o único talento incontestável. É o único terráqueo. É o número 1. Pois sei lá, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que eu gosto da pique. Pode dar muito bom aqui. Vou ser bem honesto com vocês. Para mim, ele não é nem o wide receiver 1 dessa turma. Você comentou nas lives ali, nos mocks, né? Por isso até que eu falei ali que talvez não tivesse te agradado tanto. Galera, vai participando no chat. Vai lá, Rafa. Não, eu só ia concluir. Se é para ajudar o Ken Ward, por que não um tackle, então, para proteger ele? O tackle vai proteger, mas para fazer jogada... É aquela velha história lá que o torcedor do Bengals... Muito torcedor do Bengals achou horrível draftar o Ja'Marr Chase e preferia o tackle lá naquela época. Cara, a gente tem visto como ninguém aí o que é tu não ter recebedor para lançar a bola, mesmo tendo o Josh Allen, né? Imagina quando você não tem o Josh Allen de quarterback, cara. Então, e o Titans eu gosto e o Titans, agora eu não me lembro de cabeça os tackles do Titans aqui, se alguém puder. O Titans, ele investiu muito no capital de draft na linha. Ele trouxe o J.C. Letta recentemente em draft, pique alta. Right tackle. Peter Skoronski, de guard. Isso. Tem o Dan Moore, que é um bom left tackle. O ataque dele tem uma boa linha. Com o Pollard, que teve um final de ano bom, não é um cara muito sexy, mas teve teve um final de ano assim bom. Aí os wide receivers dele, o Adair Robson, que eu gosto muito, que chegou agora na Free Agents, o
Calvin Ridley, um pouco decadente, mas tem o Ayomanor aí que chegou ano passado, que é um bom, e agora o Kenyon Tate, wide receiver 1. Então, assim, ficou... Cam Rodgers não tem muita desculpa mais, não. E o Gunnar Helm de Tyrande, que também... E o Brian Daboll de coordenador ofensivo. Então agora é para coisa andar, né? A galera vai participando no chat, vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal. Clube de membros está disponível, checa ali cada uma das possibilidades, qual que se encaixa melhor para você. Vai ser um prazer recebê-lo no grupo de membros aí, tá? E a galera tá participando no chat. O sorteio vai rolar no final da live, produto FS Shirts. Então, vai aí, cada R$15 no Pix aí, você tem uma chance de ganhar. O pessoal que se inscreve no canal, os colaboradores do canal, já entram com 3 chances de ganhar, né? E o colaborador, que é o colaborador Hall da Fama, já vem com 5 chances de ganhar. Então, assim, vamos lá, vamos participar. A roleta lá vai estar com os nomes ali. A gente vai sortear um produto FS Shirts no final dessa primeira da live do dia 1, aqui na primeira rodada. Faz igual o Malatô, já está lá como membro. O pessoal fica à vontade de participar no chat aqui, ó. Boa noite, Fernando Bills Máfia, do Marcel, um abraço. O Diogão mandou a pergunta, deu boa noite para nós aí, os telespectadores, e já mandou uma pergunta. O Diogão que tá, Diogão, cara, se o Bini der ruim, o Diogão já tá no caminho para poder assumir, velho, porque ele, poucos mocks aí, já tá fazendo várias seleções bem interessantes. O Diogão perguntou aqui, eu já vou mandar uma pergunta. O que vocês acham do Bryce Lance, wide receiver? E eu falo para você, Diogão, nos mocks que eu não fiz trade, nos últimos mocks que eu não fiz trade, e não fui de wide receiver na primeira rodada, normalmente ele era o melhor valor disponível com a escolha 91. Então cheguei a considerá-lo várias vezes ali. É um cara grande, um cara com velocidade. Capacidade atlética nunca faltou na família, não é o problema do Trey Lance, por exemplo, né? Falta de capacidade atlética, física. E é um jogador que tem qualidade, cara. Não jogou no melhor nível de competição, mas como wide receiver na NFL, com a capacidade atlética que tem, quem sabe? No esquema que cair, onde cair, para o Bills pode ser interessante. Não sei se vocês estão de acordo ou realmente assusta muito aí o nível de competição dele, Rafa. Tá mudo. Mutou, Rafa. Desculpa. Agora voltou. Nível de competição dele realmente é o maior empecilho, né? Porque você olhando ele jogando lá por North Dakota State, né? Você gosta do que vê. Ele é um wide receiver inteligente, né? Consegue facilmente identificar onde é que vai abrir os buracos na defesa, em zona, né? Ele se apresenta rápido para o quarterback, ele está sempre buscando separação, e aí assim que ele consegue uma separação, ele já olha, ele já se apresenta, já levanta as mãos para pedir a bola. Então, ele não é aquele cara muito vertical, embora ele seja muito rápido, né? Não é assim, vamos dizer assim, uma característica marcante dele, mas ele é um wide receiver muito interessante. O negócio será que ele conseguia fazer isso com facilidade lá em North Dakota State porque a concorrência era muito fraquinha, ou ele consegue chegar na NFL e replicar isso? Essa é a grande dúvida, e é por isso que ele vai sair aí, sei lá, na terceira ou na quarta rodada e não na primeira. Tá sendo feita a escolha do Giants. Quer colocar alguma coisa sobre o Bryce Lance ou é por aí, Léo? O Giants vai fazer a escolha? Qual que é a filha deles é essa parte de competitividade, mas ele fez o que competia ele. Chegou no Combine, correu para 4,34, 9,94 no total. Quando esses prospectos vêm de faculdades assim, né, do Group of Five ou da FCS, é interessante ver como eles se dão no Senior Bowl, onde eles se encontram lá com o pessoal, né? Só que o Brian Lance não teve essa oportunidade. Ele foi convidado só para o Easter Shrine e declinou. Mas, assim, a gente tem uma experiência dele, eu esqueci o nome do wide receiver, que veio dessa faculdade também, do Green Bay Packers, que eu adoro ele. Como é que ele chama?
wide receiver do Packers. Watson. Isso, Christian É. Watson, Veio de Christian Watson, da State. mesma Pô, faculdade. eu adoro aquele cara, né? Então, assim, é o mesmo Também mesmo muito história. atlético, assim como o Lance. Atlético, muita produção, fez o que competia ele no baixa competição, né? E chegou no combine, arrebentou, e assim, é um cara ali, igual o Rafa falou, final do dia 2 ali, finalzinho da terceira rodada, e interessante, na 91 ali, né, se o pessoal apaixonar por ele mesmo. O Diogão não escolheria um running back de jeito nenhum e o Arvel Reese sai pro New York Giants, né? O Giants que teve trade ali, tem a escolha 10 geral também, faz a primeira escolha, o Arvel Reese caindo pro Giants aqui. O Giants vai formando, né? Vai juntando monstrinhos ali para sua posição de edge, né? Para sua linha defensiva, para seu pass rush. O Giants, nos seus melhores anos recentes aí, onde esteve mais forte, sempre teve ótimos pass rushers. Lançava aquele pacote NASCAR, né? Com vários pass rushers ali. Na época ali, Michael Strahan, depois o Justin Tuck, né? Essa galera toda ali liderando essa linha defensiva do Giants, e agora Arvel Reese chegando aí para fortalecer o grupo de edges aí. Os caras já têm talento e trazem mais, notícia, né? Fernando? Quer a boa notícia? E o Kansas City Chiefs subiu, né? Kansas City Chiefs subiu. Vamos jogar na tela aqui Subiu para Cleveland. as escolhas que foram feitas Subiu, aí. trocou com o Browns, vai fazer a escolha 6. Então a gente tem agora no relógio o Kansas City Chiefs, Arvel Reese selecionado. A gente tem aqui então o top 5, Fernando Mendonça, David Bailey, Jeremiah Love, Carnell Tate, Arvel Reese. E aí o Chiefs, que pode ir de corner, né? E aí, o que vocês acham dessa subida aí? Eu acho que eles subiram para pegar o Sonny Styles. Sonny Styles caindo, é verdade. O Daniel Bayer até comentou aqui, ó. Sonny Será? Styles caindo. Mas, Não é é uma uma boa need possibilidade. dele. Ó, os termos da troca aqui, estou botando aqui no chat já, ó. Subiu para 6 pela 9, 74 e 148. Cara, olha o valor, né? Que você tem que pagar para subir 3 posições, cara. Será que eles não estão atrás de wide receiver, não? Pode ser também, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Cara, eu ficaria surpreso se eles não selecionarem o Sonny Styles. Eu acho que eles poderiam ficar na 9 e pegar cornerback ou wide receiver. Para eles sentirem essa necessidade de subir. E o papo era de quem ia subir era os Cowboys. O problema dos Cowboys é que eles estavam muito longe, né? Eles iam ter que dar muita coisa. Pois é, sai perdendo, né? Sai atrás. O Ângelo colocando running back na 3, linebacker na 5. A gente voltou para os anos 80. É uma classe aí que, como a gente falou, o topo não tem aquele muita estrela assim em posição que talvez a gente, né, tem os edges ali, beleza, e saíram cedo, né? Teve o quarterback, saiu cedo, mas fora isso, cara, então acaba que o pessoal tá dando preferência, né, ao jogador realmente generacional do que a posição de valor aí, né? E ainda mais quando junta aí né, como eu falei, quando são jogadores generacionais em posições que talvez não sejam as mais valorosas, vamos dizer assim, hoje em dia. E o Ângelo também perguntou aqui sobre o Peter Woods. O que vocês acham? O Peter Woods cair na 26, você pegaria ou passa pelo baixo valor posicional? Pro Bills, não, né? Não é um valor posicional tão baixo assim. Defensive tackle é bem importante, né? Vamos dizer assim, pro Bills, apesar de não ser lá o nose tackle. A gente sabe que dá para se ajustar o esquema ali, ter snap, enfim. Se for um jogador que eles gostam, né, vão acabar pegando. Eu conseguiria não ficar chateado com a escolha. Eu acho que é meio redundância a gente ficar ali, ano passado o TJ Sanders subiu pelo TJ Sanders na segunda, ano retrasado do Wayne Carter na terceira. Teve o que mais rendeu até agora, o Dion Walker saiu na quarta, né? Então eu acho meio
redundância aqui, mas é um jogador que tem seu valor, que tem qualidade, que tem bastante potencial, né, Léo? O Chiefs pegou o Mansur Delaney aí. Assim, o Peter Woods, eu acho, você tocou nos 2 pontos. O valor posicional não é o problema. Um defensive tackle igual ele, apressador de passe, é ali mesmo que sai. Quanto a isso, não é um problema. Mas eu acho que a gente está cheio, cheio de apressador de passe pra gente, né? Temos o T.J. Sanders, tem o de Oliver. Então, assim, para o Bills, eu acho que era igual você falou, uma redundância. Tô contigo nessa aí. O Delaney saindo pro Chiefs aí, Rafa. Cornerback, os caras trocaram o McDuff e tal, e repõe agora com o Mansur Delaney. Aí, em breve, aqui a gente vai ter que esperar cenas dos próximos capítulos, né? Os repórteres devem começar a lançar um monte de boato de que tal time estava pensando em selecionar o Delaney, ou alguém estava pensando em subir para pegar o Delaney, porque, em tese, né, a escolha aqui seria o Sam Styles, né? O Delaney, eu acho que, em tese, eles poderiam pegar na 9, só se alguém aí que não foi comentado antes tivesse apaixonado pelo Delaney ou pensando em subir para pegar o Delaney. Valor posicional aqui pode pesar nesse sentido, né? Pode. Cornerback tem um valor posicional hoje na NFL maior do que linebacker. Pois é. O Marco Túlio mandando aqui, ó. Era com esses argumentos que o McDermott zicava as escolhas do Bini. Vamos ver hoje aí na escolha do Bini se realmente era o McDermott zicando ou se é mais gosto do Bini mesmo, aquele Ed grandão, de beirada ali, de parar jogo terrestre e tal. Vamos ver isso aí, né? O pessoal falando aqui que não escolheria de jeito nenhum running back, né, na 3. Ficando surpreso aqui, o Diogo falou, né? O Thiago também perguntando aqui, ó, na terceira running back não é meio exagerado? Pois é, fica aquela questão, né? Pro Cardinals, vai mudar a vida do Cardinals, o Jeremiah Love na 3. É aquela coisa, ninguém sozinho, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, já dizia lá, né? Minha avó. Mas, cara... Na 3 é muito forte, né? A 3 é muito alto, cara. Não Sabe sei. o que dá Assim, impressão, é um baita Fernando? talento. Se o Jeremiah Love for todo ano um cara, jogador ofensivo do ano ali, candidato a jogador ofensivo do ano, Pagou, né? vale a escolha, né, cara? Melhora ao redor do cara, enfim. É que é realmente o... Não, realmente, só ia fechar. Running back realmente é aquela posição que a gente imagina que não, pô, dá pra se encontrar depois e tal, né? Então... A impressão que passa é que foi uma escolha para vender ingresso, para vender camisa. Porque pode ser também, nunca se sabe. O time tem um monte de buraco para tapar, e aí você escolhe tapar o buraco de running back com a escolha 3. Ano passado a gente viu o Raiders, né, indo de running back cedo, baita running back, baita prospecto, e ele pode estar sendo... teve lá o melhor primeiro ano, né? O Cardinals ele pode tampar esse buraco depois. Mas para ter ideia do time, ele está sendo chantageado pelo BC, Jacob BC. Jacob BC falou que não ia participar. Tá dando uma de... Jacob Brissett tá dando de difícil, né? Tá dando uma de... Pô, não, agora eu quero falar titular, pô. Já que fase, né? Que fase, Pois é. Que é isso, cara. O Washington já escolheu. Pô, vocês estão me antecipando aqui, então, porque na minha tela aqui não apareceu isso, só aparece os caras comemorando aí. Não saiu a escolha. Bom. Escolha, mas já mostrou lá o War Room dos comandos. A escolha já está feita, a cartinha já está indo para o comissário. Exatamente. Coisa linda. Exatamente. O Jefferson tá aí acompanhando, ó, ele e a Juju dele vendo o Eagle Bills. Tamo junto, Jefferson, um abraço. Sonny Styles nos Commanders é algo que eu não me lembro de ter visto em mock draft nenhum. E pode acontecer agora. O Ruben Ben aí. Vamos ver. Commanders fazendo a escolha. Fica meu agradecimento aqui, ó. O Marco Túlio virando membro do canal. O Ângelo também. A galera já tá virando membros, participando do sorteio.
Depois vou adicionar lá no grupo de WhatsApp lá. Enfim, agradeço aí a galera que está se tornando membro do canal. O Commanders pegou um cara na free agency que era o nosso alvo, né? O Léo Chenal para linebacker, né? É jogador que jogou com o Leonard em Wisconsin, né? Era um cara que a gente esperava os Bills ir atrás dele na free agency, mas se foram, foi algo bem tímido, bem quieto, não foi algo que destacou muito, mas né? Não sei se Léo Chanal é um cara que vai me impedir de pegar o Sonny Styles. Não. É mais para jogar junto do que para... Não é também tipo o Frank Luvu, que é fraquíssimo. Aí o Commanders indo de Sonny Styles na 7, baita valor, né? Cair até aqui pro Commanders. Tem aquela questão do valor posicional, né? E vamos ver o que... Muita gente acredita que é o melhor jogador do draft, né? O próprio Rafael Azevedo mandou aqui no chat aqui, ó. Para ele, o melhor jogador da classe. Cara, é que é fogo, né? Não dá um cara e tal. Não sei se vocês vão lembrar, cara. Já faz bastante tempo também. O Seahawks, um abraço aí pro Léo, pro Alexandre. Vão estar aqui com a gente mais tarde aí também. Galera do Pod Hawks. Aqui no canal do Fernando Chimude. O Seahawks draftou no top 10, ou foi com a escolha 12, cara. Aaron Curry, linebacker, que era um cara que todo mundo fala, cara, não tem como dar errado, esse cara é um monstro. E até não sei se foi mais cedo, tô falando top 10, 12 agora, eu vou ter que dar um Google aqui para pegar certinho para falar pra vocês. Aaron Curry, nossa, que prospecto, que linebacker e tal. E, cara, bustou bonito, né? Não querendo zicar nossos amigos torcedores do Commanders aqui, né, que nos custaram um Super Bowl lá nos 90. A mágoa vem de longe. Mas eu vou relembrar a escolha do Aaron Curry, tá? Nesse momento que o Sonny Styles põe o bonezinho do Commanders, se olha no espelho, o torcedor do Commanders está lá feliz da vida. Pô, temos um novo London Fletcher aqui pro meio da nossa defesa. Melhorado, maior, né? Um London Fletcher mais alto, enfim. Vamos ver, né? Pode ser. Pô, muita gente acha o Sonny Styles incrível. Eu acho ele também um ótimo jogador de college, mas a gente nunca sabe nessa transição para a NFL aí. Eu tenho um exemplo mais recente. Se eu não me engano, foi na 2 ou na 3. O Lions pegou o Jeff Okudah. Porra, não tem como não dar errado o Jeff Okudah. Mas é CB, né? Só nesse sentido. Por isso que eu lembrei do linebacker, no caso. Mas o Okudah foi assim também. Nossa, é plug and play. Pois é. Pô, o Diogão já tá perguntando do irmão do Mendonça. Se joga ou enrola. Aí é com vocês. Eu ainda não tô nessa pegada aqui de... Ele nem jogou ainda, gente. Pois é. O irmão do cara, nem o Art Manning eu não tô pronto para opinar sobre ele. Imagina do irmão do Mendonça. Banco dele. O mais novo é banco do mais velho. Como é que a gente vai avaliar o mais novo se ele é banco do mais velho? Quem jogou foi o mais velho. Eita, e eu nem o Ângelo sei se tá ele vai acreditando ficar em defensive tackle. Nem sei se ele vai ficar em Indiana para jogar por Indiana ano que vem. Não tenho essa informação, não. Agora tem essa. O portal aí, a gente nunca sabe de mais nada no college também. O Ângelo acredita em defensive tackle. É bem provável, tá, Ângelo? É bem provável, sim. O meu palpite é que Casey Concepcion caindo é draftado pelo Bills. E ele não caindo para 26. Aí o McDonald ou o de Geórgia. Fugiu agora o nome. Dá uns brancos aqui. Miller. Defensive tackle de Georgia, o Miller, o Bills encontrou 3 vezes com ele no pré-draft, tá? Encontrou com vários outros jogadores de Georgia. Às vezes esses encontros com outros jogadores da mesma faculdade é também para falar do cara, né? Então, os Bills podem estar gostando muito do Miller, que é mais completo com o McDonald, mas não é tão garantido na função de run stopper. Resumidamente, né? Escolha do Saints está feita também, né? Escolha 8, vamos ver qual que... A cartinha foi enviada. O Ruben Ben ou o Michael Lemon, né? Vamos ver.
Duas necessidades. Foram aí para do... propaganda, né? Na escolha do Saints. Isso aqui, gente, tá? Para quem é torcedor dos Bills de pouca, né? Mais recente, enfim. Isso aqui era algo muito comum acontecer com os Bills, tá? Quando os Bills estavam ali naquela seca dos playoffs, pô, 17 anos sem playoffs. Primeiro que os Bills raramente draftavam no top 3. Os Bills não eram horríveis o suficiente para isso. Eles eram só medíocres. Então a gente draftava ali 8, 10, 12. E toda a escolha dos Bills era propaganda, cara. Os caras estavam lá comentando o draft e tal, e pá. Escolha dos Bills, piquezinho. Propaganda. Voltava e, enfim, mal se falava da escolha dos Bills. Agora acontece com os Saints. Né? Agora acontece com os Saints, né? E estão tentando sair dessa situação. Oi, Léo. Times que dão muita audiência, eles vão para propaganda. Ah, sim. Sem dúvida. Pô, mas eu acho que eles podiam segurar um pouco a propaganda, porque depois do Saints era o Cleveland Browns. Browns e o Giants novamente. Go Bills, Josh Allen MVP. Hoje eu vou de Big Mac McDonald's na cabeça. Escolha predileta do Léo Carneiro, poderíamos dizer assim, Léo? Ah, tá. Não. Vou falar restaurante predileto do Léo Carneiro. Tudo indica, né? Ainda mais que eu vou. Já me falaram que eu estou numa dieta para me tornar no DT do Bills aí, né? Alguém Rapaz. Mas não, uma das, mas não é a. Eu comentei no grupo lá, mais uma vez reforçando aí o grupo, tá? Para todas as posições comentadas do Bills aí, tem-se um plano B. Né? Igual o McDonald's, tem o Dominic Orage, um plano B, outros lá. Para a Ed não tem muito esse plano B. A prateleira do Ed ela cai muito depois da segunda rodada. Então eu. Cassius Howard ou Michael Lawrence, para mim, mas acho que dentro desse draft, vendo ele como um todo, é que eu prefiro. Mas o Cam McDonald, para mim, sem dúvida, seria uma baita escolha. Ficaria satisfeito. É isso aí, é isso aí. Eu também gostaria, sim, não ficaria... Acredito que é a segunda opção caso o Concepcion não caia. Não é para mim, né? Eu acredito que, pelo que a gente vê aí, pelas visitas, né? O Scarecrow lá do Buffalo Rumblings tem feito umas investigações aí que ele tem acertado legal aí a posição, pelo menos. Nos últimos 3 anos, eu acho que ele acertou a posição e acertou o jogador já também. E, enfim, tá com bastante cara disso aí. Eu lembrei do negócio agora. Eu vi um negócio do Cover One. Eu não sei. Era o Sal Capaccio e um outro lá. Eu não lembro desse Eric outro. Tanner. Isso. Cara, eles têm eu não decorei o nome lá, é uma sistemática de porcentagem lá e tal, eles acertam pra caramba, cara. Eles acertaram o Max Hairston, posição, então eles acertam sempre. Sabe qual que deu a maioria lá de porcentagem? Denzel Boston, do wide receiver. É mesmo? Cara, o Eric, ele tem um... Eu sei que eu ajudava... Porque na minha época de Cover One, eu ajudava ele com essa parte ali. Ó, o Gudel tá vindo pra falar do Saints. Mas só pra... Antes que saia aí, ou enfim, qualquer coisa eu paro, depois eu retomo. Mas eu tinha essa... uma das minhas funções lá na época do Cover One ali era ajudar o Eric no preenchimento das tabelas ali de measurements, né? De altura, peso, envergadura no combine, os drills, os tempos dos drills e tal. E a gente tinha uma tabela lá, cara, com todos os detalhes, assim. Só não era mais completa que essa do Dean Kildig lá, que já veio aqui no Leading the Charge, o tiozinho lá do Buffalo Fanatics. Ó, Jordan Tyson saindo pro New Orleans Saints, wide receiver. Será que a gente pode ter uma troca com o Chris Olave aí nesse draft? Nossa, Jordan Tyson e Chris Olave, hein? Baita dupla, hein? Baita dupla. Mas será que, como o Léo falou, né? O Rafa falou, já esteve nas conversas para trocas, não tá recentemente, não mais, não se falou mais tanto, mas essa escolha de wide receiver aqui, eu até tenho que pegar o nosso mock aqui para a gente ir comparando o nosso mock dos GMs,
né? E ver mais Você ou menos pode os pegar acertos aqui aí por posição, né? que você Eu não vai ver lembro que quem saiu no Saints. Sabe o que eu ia da falar? AFC Oeste já foram 2 times e foram 2 acertos. Né? FC Oeste 100%? 100%. Pô, mas sem a trade, pô, aí é moleza, pô. Ô, Pô, você Fernando, queria que eu... Era proibido fazer trade, pô. Como é que eu vou fazer trade? Mas mesmo assim eu acertei o jogador. Mesmo com a trade. ô, Fernando, Fala eu lá, vou Léo. aproveitar aqui dos seus conceitos de futebol, sua experiência. Cara, eu vi, acho que foi no Zona FA, o Patrick, né, o ex-wide receiver aí da Futebol BR aí, ele falou o seguinte, que o Jordan Tyson ele teve uma contusão séria no joelho. Dos 4 ligamentos, só sobrou um. Ele teve que refazer os 3. Aí o Patrick falou que normalmente nessa cirurgia, você tira partes da coxa, ali do músculo da coxa, para completar os tendões ali e tal. E depois disso, o Jordan Tyson teve vários hamstring, né? Porque você fica com a perna descompensada, de volume, de força uma outra. Você acha que isso é uma red flag danada para esse wide receiver aí, que dentro de campo é... Ele tá bem emocionado, né? é... Emocionando, vindo agora. Cara, é normal desses procedimentos fazer isso aí. E assim, mas tipo assim, ter esses problemas de posterior de coxa, isso não é algo que normalmente vai durar muito tempo. É normal pós a lesão, sabe? A volta da lesão. O cara volta e começa a ter esse tipo de contusão. Às vezes o cara tem na perna, no caso que foi tirado ali, porque aí refaz, né? Mas assim, ó, com o tempo vai. Não sou médico também, né? Mas vai refazendo ali o tendão, né? Com o que foi tirado da coxa. E da mesma maneira, a coxa também vai cicatrizar ali, as fibras vão se fortalecendo novamente. Aí, às vezes, nesse processo, você, até pelo joelho também, você começa a forçar um pouco mais a outra perna, aí você machuca o músculo da outra perna, porque você está compensando, sabe? Mas depois de um tempo, a coisa normaliza e vai embora, né? Agora tem esse problema inicial, pós-lesão ali, o primeiro ano, principalmente pós a lesão, de que o cara sofre um pouco até, de novo, o corpo ficar equilibrado, né? A musculatura equilibrada, as duas pernas e tal. Mas ele é muito novo, né, cara? Muito Eu não emocionado acredito que lá. ele... Exatamente. Ele sabe também, né, tudo que ele passou. E assim, cara, uma coisa que o pessoal não tem noção é o esforço que esse cara faz. Todo mundo pensa, beleza, o cara treina muito pra melhorar. Velho, pro cara voltar de lesão, porque tu treina normal, aí tu gasta mais tempo na recuperação, tu treina antes, tu treina depois do treino pra, sabe, a fisioterapia e tal. Cara, é maçante esse processo de volta de lesão, quanto mais séria, pior. Né? Então, totalmente compreensível, o Jordan Tyson tá bem emocionado, um garoto novo, jovem pra caramba, já passando por tanta luta assim, para estar saudável e fazer o que gosta. Certamente realizar o sonho agora passando por tudo isso é digno, né, de se emocionar dessa forma aí. E ele Escolha dos voltou bem Browns demais, sendo Fernando. enviado. Na temporada Oi? seguinte, na temporada seguinte, ele recuperou da lesão, Uhum. ele recebeu para 1.000 jardas, né? Mais de 1.000 jardas. Pois é. Então, assim, é o que o Rafa falou, o Carnell Tate era aquele projeto mais seguro, né? Vem de Ohio State, aquele tipo o Odyssey de Ohio State. Mas dentro de campo, as tapes, o Jordan Tyson, para mim, era mais jogador. O combo, né? Tamanho, explosão e tal, eu acho que é um potencial potencial maior de ser uma estrela. Né? Teto maior, Pelo menos né? atleticamente, Tanto o Tyson quanto o Lemon, dentro de campo, são melhores que o Carnell Tate. O Lemon eu já não acho, cara. Eu não acho, mas entendo, enfim, de repente aí é gosto particular também de estilo de recebedor, mas o Lemon já não... E assim, outra coisa, o Tyson tem esse potencial maior e tal, mas assim, cara, eu acho o Tate mais certeza ainda, assim, sabe, do que o Tyson. O Tyson pode ser esse cara, mas pode ser um bust também. O Tate eu acho difícil bustar, difícil não colaborar, não contribuir bastante com o Titans. Spencer Fano saindo aqui pro Cleveland Browns, hein? Vou te Bela falar, saia, Spencer Fano. eu acho um bom trabalho do Cleveland Browns até agora. Desceu, ganhou escolhas extras,
pegou aí um tackle que precisava. O Cleveland Browns está tendo aí que refazer sua linha ofensiva toda, né? Todos os jogadores da linha ofensiva titular dos Browns viraram free agents agora no fim da temporada passada. Então, dentro do possível aqui, o Browns não tem críticas, né? A gente sempre fala, o Browns sempre vai fazer besteira, né? Sempre vai fazer Browns. Mas hoje, até agora, nenhuma crítica aqui ao Cleveland Browns. Show de bola. Galera vai participando no chat, fica à vontade aí. Também vai se tornando membro do canal, né? Tem mais gente aqui, ó. Se tornando membro aí, tamo junto. Posso fazer uma pergunta para você, Fernando? Diga. Foi muito comentado o New York Giants escolher o Caleb Downs na escolha número 5. E a crítica era justamente o valor posicional, né? Pô, tu vai, o número 5 vai de Downs? E agora? Na 10? Tu acha que já cabe? Já vai ser anunciado. Eu acredito que cabe sim. Vamos ver se é ele. Para não comentar à toa. Tem bastante comentário para fazer ainda até nos 3 dias. Vamos gastar. Francis Malgoa pro New York Giants. Caberia o Downs, fortaleceria bastante a defesa, enfim. Mas estão se certificando de que o Jackson Dart vai poder fazer o seu trabalho e não vai ter desculpinha, né? Traz aí um tackle para muitos, para mim, inclusive o melhor tackle do draft, né? E mais uma peça aí de ataque, né? Pro Giants. Mais uma, é a primeira nesse draft, né? Mas enfim, mais uma peça além do que eles já têm, vamos dizer assim, né? Para ajudar o Jackson Dart aí a poder fazer o seu trabalho. Análise da escolha aí, galera. Eu gostei. Eu acho que o Dart vai precisar de toda a ajuda do mundo. Ele é bom, mas ele é instável. E estava bem na cara que tinham 2 tackles aí nessa classe que são superiores ao restante. E eu sabia que quando saísse o outro não ia demorar muito para sair. Talvez eu não esperasse que fosse assim, um atrás do outro, né? Desculpa te cortar, Rafa. O Cowboys trocou, né? O quê? Pela por uma 11? posição, mas trocou com o Dolphins. Perdão. Dallas subiu. Cowboys subiu para a vaga do Dolphins aqui, né? O Miami já tá no ano aí, né? É verdade. Pois é, uma posição, né? O Juliano comentou aqui, eita, né? Trocaram para um CB, o Chiefs, no caso, que poderia estar na 9. Pois é, pode ter caído num conto aí. A gente não sabe, né? Ou tinha informação privilegiada de que ia sair para outro, né? Então... E agora o Cowboys subindo para frente do Dolphins. O Giants pegou o tackle mais seguro aí da classe para mim. E ele vai formar uma linha agora com ele, com o Falele na direita, o bom center Schmitz e Andrew Thomas, left tackle. Tá uma baita linha aqui pro Jackson Dart aqui. É isso aí, galera questionando bastante aqui no chat se o Delaney estaria na 9, né, cara? Tipo assim, não é à toa que o Chiefs estava com a 9 ali, né? Não é à toa que os caras subiram ali, né, velho? Tipo, pode ter fumaça, né? Pode alguém ter jogado ali um poker ali, enganado os caras? Pode, mas a gente sabe que o Chiefs tem sido esperto. Inclusive, hoje eu revi aquele vídeo da cara de tacho do Brandon Beane no draft que o Chiefs, na hora que o Chiefs passou na frente dos Bills para pegar o McDuffie. Né? Os caras totalmente surpresos. O quê? Trocaram com o New England Patriots, né? O Patriots e o Chiefs ferrando com os Bills em uma mesma move, né? E assim, o Chiefs subir aqui pelo Delaney, bem provável que tinha uma informação privilegiada que não ia chegar na 9, né? Cravar não dá pra gente saber, mas certamente vai sair depois algumas notícias aí a respeito disso aí. O Norton achando que foi um steal do Commanders.
Cowboys deve estar indo atrás do Caleb Downs. Garantia. Eu acho que não. Eu acho que não. Cowboys agora na 11? Eu acho que o Cowboys vai de Ruben Ben Jr. Pode ser. Deixa eu dar uma passada rápida no chat para atualizar aqui. O Ben May vai cair pro Bills. Não sei. Boa. Vamos deixar passar uma caída. O Daniel me ajudando aqui. Obrigado, Daniel. O Curry foi 4ª escolha geral, né? Exatamente. E era, linebacker na 4ª escolha, um off-ball linebacker. Né? E bustou, cara. Um abração pro Bruno aqui, que já fez a transição lá para membro do canal. Já era membro e agora tá ali junto no YouTube. Perguntinha aqui, ó. Pessoal, acham que a primeira escolha, se tiver, terá a assinatura do Joe Brady ou por ser o primeiro ano ele não consegue bancar quem ele quer? Eu acredito que ele deve ter a assinatura dele. Como eu falei, eu acredito que vai ser o KC Concepcion se ele cair para 26. E aí tem a assinatura do Brady. O Brady, que é um cara que foi já wide receiver coach no passado, é um cara que tem essa especialização na ala de recebedores, é um cara que era coordenador do jogo aéreo em LSU, quando o LSU tinha ótimos wide receivers. É uma posição que ele está meio... Assim como o McDermott estava com os safeties, né, que foi a posição que o McDermott jogou, e etc., não profissionalmente, mas enfim, mesma coisa o Brady com recebedores. Os Bills, a posição que os Bills mais entrevistaram pré-draft, que tiveram visita do top 30, que entrevistaram no Combine, que mais acessaram, enfim, em treinos privados e tudo mais, a posição foi o wide receiver. Tá? Então eu acredito que sim, que possa ter a cara do Brady, a marca do Brady nessa primeira escolha. Não que a escolha vai ser, é o meu cara e vai lá, Bini escolhe, o Bini não vai ter fala. Eu acho que os caras estão trabalhando muito em conexão nesse primeiro momento, né? É muita parceria ali. E eu acredito que vai ser o wide receiver e vai ser o Concepcion se ele estiver lá. Pode ser o Boston? Pode ser o Boston. O Léo mesmo falou aí que o pessoal do Cover One lá já ligou os pontinhos lá e acredita que possa ser ele. Se não tiver esses recebedores disponíveis ali, o Boston talvez com trade down, como foi com o Coleman, vão fazer a mesma estratégia de novo, né? Para um cara parecido, a gente não sabe. Se não for isso, pode ser defesa, porque a defesa precisa de peças e defensive tackle também é uma posição que eles têm olhado bastante, mas eu acho que é por aí, tá, Bruno? Só matar rapidão aqui essa sequência do chat enquanto tá na propaganda também, para a gente dar sequência. Pessoal falando das escolhas. O Diogo botando aqui, ó. Jordan Rodgers Tyson, um homem de 6 milhões de dólares, só a geração 70 conhece. Bom, eu não conheço, tá? Me desculpa eu ser, né, um jovem Enzo, mas não conheço, tá? Jordan Rodgers Tyson, me desculpa. Né? Vocês dois aí que são mais veteranos, talvez vocês conheçam. O Rafa conhece, com certeza. Eita, o pessoal comentando. O que tem no pirão do Havaí? Só armário. Né? Pois é. Dallas subiu. Né, Rafa? Ontem eu indiquei até um kicker do Havaí, né? Quem viu a nossa live. É verdade. Eu tava mutado esse tempo todo, mas tudo bem. Quem viu a nossa live... O Daniel Bayer trouxe aqui. O Bayer está sendo importantíssimo. Bayer, mantenha o seu ótimo trabalho, meu amigo. Né, trouxe aqui os termos aqui, ó, trocou pela 12, 177, 180. Pô, o Dolphins desceu uma posição e pegou 2 escolhas, né, cara? Baita negócio com o Miami Dolphins aí. E coisa fácil deve ser GM do Dolphins, né? Ele olha a borda, assim, tudo é need, tudo é... E aí, ó, Caleb Downs pro Cowboys, né? Caleb Downs aí saindo pro Cowboys, baita valor, né? A galera também aqui no chat já comentando, dando spoilers. Não deem spoilers, galera. Vamos lá. A Gisdene aqui, ó. Comentei no grupo da NFL que esse draft seria o mais inusitado dos últimos 5 anos. E para mim está sendo mesmo. Algumas surpresas reais para mim aqui. Sem dúvida, difícil de prever e vai ficar cada vez mais difícil. Quer ver quando chegar ali para a segunda rodada, final da primeira, nosso range ali.
Cara, não se surpreenda se o Bills escolher na 26, não conseguir um trade down e escolher um cara aí que você fala, pô, esse cara no meu mock tá na terceira rodada, né? Ou tá no final da segunda. Cara, é tudo muito parelho o valor desses jogadores ali, né, gente? Sabe um cara que tá meio fora do nosso radar aqui? E o Diogo falou, o Ângelo falou de DT. Aí é um cara que eu gosto, ele me lembra muito o nosso, né? Você até falou na uma das nossas lives aí. É o Kelly Banks, cara. Grandalhão lá de Miami. O Banks, né? Depois falaram dele na pé primeira quebrado. rodada. Falaram dele na primeira rodada já, o burburinho hoje. Entendeu? Sim. O Bills pode aparecer com um cara desse, assim, meio fora do radar, assim. Então, e o Banks é aquela coisa, né? Por mais que complicada, né? Essa questão de lesão, o Banks, eu diria mais ali para segunda e tal, numa situação parecida com a do Deone Walker, né? Porque o Bills draftou o Deone Walker claramente porque era um valor que eles iam caindo. Né? Porque você tá confortável com um cara grande com lesões assim, é meio complicado. E lesão de pé ainda, né, cara? Lesão no pé para um cara grande é complicado. Torcer para cair aí, Fernando. Vai lá. Torcer para cair aí, assim, eu não acho que vai acontecer, mas dos caras aqui mais cotados que podem cair, que tem alguma coisinha na ficha deles que podem fazer dessa cair, que vale a nossa torcida, é o Ruben Ben, por causa daquele tamanho dele, né? Se o cara for muito conservador, e tem uma história também de 2 anos atrás, que apareceu aí durante o draft. Uhum. Então, um cara que pode cair por causa disso. O Makai Lema, por causa das entrevistas, do extracampo dele. E o Germano McCoy por causa da lesão, né? Da lesão dele. Então, esses 3 caras aí que seriam, né, top 10 aí. O problema disso, Léo, e Rafa também, e pessoal do chat, é que normalmente quando um cara cai assim por causa de uma red flag, uma lesão, um negócio extra-campo e tal, não é o Bills que pega esse cara, né? A gente viu ano passado, por exemplo, não vamos muito longe, Mike Green, a gente viu lá o corner do Cardinals. Mas o homem saiu de lá, velho. Será que... Pois é, talvez agora, né? Gardner Johnson foi assinado. Ainda assim, cara, o Gardner Johnson foi assinado, mas não é um investimento que, meu Deus, se der errado, eles estão mortos. Der errado, corta e boa. Né? Eu não diria que eles não pegariam, mas na primeira eu acho que eles não pegam, cara. Eu acho que eles não. Um cara que caia muito assim, não vão ser eles que vão pegar, sabe? Ó, o Malatô perguntando aqui. A escolha do Caleb Down significa que o Diggs perdeu relevância na renovação? O Diggs Jr. aqui, né? O irmão do Stephon Diggs, né? Mas o Diggs de Cowboys é corner, né? Não é safety. É corner, né? Corner. É CB. Não vai ter a ver, não, Malatô. O Daniel falando aqui, ó. Será que os Dolphins irão de Ruben Ben Jr.? Pois é um cara de lá, né? Tomara que não. DU, né? Miami University, pode ser um valor interessantíssimo pro Dolphins aqui na 12. E o Dolphins é aquilo que o Léo tava falando, pô. O Dolphins tem need para tudo que é lado, drafta o melhor jogador e boa, né? Para eles, né? Para nós drafta o pior jogador aí, boa, mas para eles, né? Drafta o melhor jogador aí, boa. Um abraço pra galera do Fináticos, o Marcos Vieira, um abração, parceiraço aí. Só péssimo gosto os caras, mas fora isso, galera, gente boa demais. Vamos ver, vem a escolha do Dolphins aí. Definitivamente o Ruben Ben Jr., para mim, é o melhor talento disponível aí no board, então eu espero que ele não seja selecionado agora. Proctor. Tá ótimo. Estão aí tentando... Boa escolha. Estão tentando proteger e ajudar o Malik Willis, porque, pô, desde que o Malik Willis assinou, os caras só complicaram a vida do cara, velho. Parece que os caras, né? Pô, assina com o cara e aí troca tudo os recebedores, corta, enfim. Agora não, trouxeram um tackle, né? Mas, enfim, também fico feliz que não é o Ben, tá? Não é o Ruben Ben aqui. Fico feliz. Léo Carneiro, Proctor aqui pro Miami Dolphins. Assim, é uma need, eu gosto bastante do jogador e tal. Assim,
Tinha mais valores aí, né? Mas uma boa escolha, né? Pô, a linha deles, cara, eu tô olhando aqui, é de chorar, cara. Patrick Paul, não, né? Pois é. Johnny Savainé, Aaron Brewer, nossa, tinha que ter uma linha ofensiva mesmo. O Kevin Proctor é um bom valor. Achei boa escolha. Agora eu vou aproveitar o comentário que o Daniel acabou de colocar ali no grupo e pergunto para vocês: vocês acham que o Sean McVay tem problema em draftar o Mekhi Lemon por causa das entrevistas? Ou ele não está nem aí para esse negócio, ele quer talento? Ele não tá nem aí. Né? E aí vai se juntar com o Puka Nacua, vai ser uma maravilha, né? A sala de wide receivers vai ser uma maravilha. O Devante Adams vai olhar assim e vai falar: Meu Deus do céu, cara, tô no manicômio aqui. Né? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas o Matthew Stafford certamente vai ter para quem lançar, se isso acontecer, né? É o que estão falando aí, deixaram isso acontecer, né? Rams draftar uma carreira. Pois é. Colocou aqui, ó. Mekhi Lemon no colo do Rams. Galera do chat, fica à vontade de mandar perguntas, comentários. Você que ainda não é colaborador do canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, divulga a live aí do canal do Fernando Chimudi aí. Os 3 dias de draft a gente vai estar aqui cobrindo, né? E estamos só começando aí. Em breve também convidados chegando aí para participar. Então vai divulgando, vai dando aquela força. Você que não é membro ainda, considere se tornar membro. O clube de membros está aí disponível com 3 planos. E vamos que vamos. Bom, propaganda. Propaganda aí. Bom, eu vou estar torcendo para o Los Angeles Rams selecionar o Ruben Ben, tá? Porque eu sei que ele não vai cair até a 26. E daqui a pouco, logo depois dos Rams, tem os Ravens, e os Ravens pode pegar Edge, né? Aí depois tem o Buccaneers, que também pode pegar Edge, e aí depois tem os Jets. Então, eu não quero ele nem nos Ravens, nem nos Jets. Então, se o Rams puder selecionar ele agora, eu ficaria feliz. Mas vamos aguardar. O Ruben Ben vai sobrar para os Ravens. Pode ser. Tomara que não. Um comentário aqui do Marcel. Será que vai pro Ravens, Ruben Ben? Imagina, cara. Os caras fez toda aquela troca, destroca, né? E aí acabam com o Ruben Ben. Pois é. Ao invés do Max Crosby. É aí que entra aquela coisa, quando eu falei lá no Hora de NFL, o pessoal, não, mas foi bom. Eu falei, foi bom a ponto de valer mais a pena do que Trey Hendrickson e a escolha top 15. A escolha vira um Ruben Ben. Você tem Ruben Ben e Hendrickson, ao invés de ter o Crosby voltando lesão. Porque na troca eles deram essa escolha, né, a escolha desse ano e a escolha do ano que vem. Então, pesa isso aí. O que você prefere? Você prefere Max Crosby ou você prefere Trey Hendrickson, Ruben Ben e você ainda vai ter escolha do ano que vem? Pois é. Eu acho que os Ravens se deram muito bem aí com esse cancelamento de troca. Não, sem dúvida. Não acho que vai acontecer, mas a gente começa a entrar num range ali do draft que o Bills já pode pensar em fazer uma gracinha se ele se apaixonar por um prospecto aí. Não acho que vai acontecer como o Ruben Ben. Porque, assim, se ele der só sem mexer com as do ano que vem, se ele der a primeira, a terceira e a quarta, ele consegue ali no Vikings ali, Detroit. Léo, acorda, Léo. Acorda, começou o draft, você está sonhando ainda. Acorda. Quem foi mandado embora foi só o McDermott, tá? O Brandon Beane continua lá. Não começa a imaginar muita coisa, não. Trade-up, sabe quando é que é trade-up? Trade-up é da 23 para frente. 23, 24, 25. É a zona de trade-up que o Brandon Beane pode considerar.
qualquer coisa mais para cima aí, esquece. Ele não vai querer dar a escolha de terceira rodada dele, ele só vai topar dar quarta, quinta, então tem que ser bem ali pertinho, tem que ser uma subida bem pequena. É só pra galera ficar na expectativa, porque tem 2 Big Fish caindo aí, ó. Vamos ver. Se o Mackay Lemon cair até a 26, é impassável? O povo quer saber, Léo. Impassável. É impassável ou não? Impassável. Pô. Com primeiro impassável do Léo aqui. Temos, então, o primeiro impassável de Leonardo Carneiro. Resta saber se ele vai ser impassável para o Brandon Beane também. Né? Ele cai até a 26, a gente começa a comemorar aqui, o pessoal botando GIF aqui no chat e tal, aí daqui a pouco ele vai lá e escolhe Denzel Boston, aí pronto. O pessoal tá achando que o Ravens vai de Vega. Já teve a escolha do Rams. Aqui ainda tá anunciando. The pick is in. Ah, bom. Então tamo junto. Aqui estão na resenha. O board aí com Ben, Ioane, Lemon, Sadiq, McNeil Warren, Tineman, Cooper Jr., McCoy, Miller e Hood. É o board do top 200 do Daniel Jeremiah nessa ordem aí. Os próximos melhores jogadores disponíveis. Sadiq é uma possibilidade. Sadiq é uma possibilidade pro Ravens, talvez, aqui. Ou pro Rams, Daniel. Esclarece aí, porque a gente tava falando de Ravens, aí a gente já deu uma bagunçada. Enquanto isso, vai deixando seu like, se inscreve aí. Lembrando que o sorteio vai rolar no final da live, então você que ainda não fez a sua inscrição, ou se torna colaborador para ter chances do sorteio aí, e aí, dependendo do nível do membro aí, vai ter mais chances ou menos chances. Né? O pessoal que já é colaborador entra aí com chances também no sorteio. E a cada R$15 no Pix aí que está passando aqui embaixo, fernandochimude@hotmail.com, você tem uma chance a mais de ganhar no sorteio. Uma camiseta FS Shirts feita aí do seu time, do estilo que você quiser, ou um copo térmico aí, Stanley FS Shirts também personalizado, ou uma caneca, enfim, produto à sua escolha. Então participa aí para que a gente possa até me perdi agora, depois do que aconteceu aqui. Bem que teve essa notícia mesmo, que o Rams ia chocar no NFL. Pô, você viu primeiro isso aqui no canal do Fernando Chimude, me desculpe, mas é a pura realidade, você viu isso acontecendo, Rafael Satamini querendo resetar o draft, reiniciar o draft, não, isso não vai acontecer, pô, já tinha 8 GM, já tinha feito escolha e o cara queria resetar, porque não vai acontecer. Não foi nos GM, né, foi no do mock dos Bills, né, saiu o Ty Simpson pro Rams na primeira rodada. Não, vamos recomeçar, e tá aí, Ty Simpson pro Los Angeles Rams, a ferramenta do Stick to the Model mostrando-se mais sábia do que Rafael Satamini, né? E o Rafael Satamini brigando com a máquina. Rafael, a gente tá numa era digital, AI, cara. Complicado tu discutir com essas coisas aí, cara. Pior que eu tava aqui, tava vendo a tela ali do The Pickzin, e eu pensei isso, eu falei, pô, será que o Rams vai fazer uma loucura aqui de pegar quarterback na 13? Ou eles vão deixar para fazer um trade-up, alguma coisa assim? Mas era um conceito para mim tão louco, né? Concorda aí com o Nicolas, né? Meteram o louco. Era um conceito tão louco que eu falei, não vou nem falar isso, cara. Eu não vou nem interromper o Fernando para levantar essa possibilidade, que é uma parada absurda. E aí eles vão lá e pum, fazem isso. Mas não, assim, não é tão louco assim, cara, porque assim, o Stafford, esse é o último ano do contrato dele, ele teve um problema nas costas, parece sério, talvez isso esteja em cima da mesa lá, né? Eu vou aposentar, vou jogar esse ano. Pô, mas a turma de quarterback do ano que vem deve ser muito melhor do que cara, Mac Jones vibes nessa escolha aqui para mim. Né? Mac Jones vibes aqui nessa escolha aqui. Eles querem um Drake May 2,
o Diogo tá falando, mas tá mais pro Mac Jones 2 isso aqui, no meu modo de ver, tá? Gênio McVay, é isso aí. Bom, Se fosse quem qualquer outro, somos nós, era uma né? O merda, né? McVay se encantou, é ele o substituto, o futuro Stafford, então tá aí, né? E o Mekhi Lemon vai cair. Isso não é mais absurdo do que o comentário que o Rafael Satamini fez no chat aqui, né? É um absurdo. Eu reproduzi uma frase que foi falada por você. Você falou. Eu só coloquei no chat pra galera. Pô, na live, se isso aqui fosse a live, tá? Se isso aqui fosse a live, eu vou botar o comentário. Porque o pessoal tem que visualizar. Se isso aqui fosse a live do Mike Vrabel, aí beleza. Aí faria sentido esse sorteio. Pô, né? Se fosse a live do Mike Vrabel, Diana Rossini e tal, pô, beleza, faria todo sentido. Mas aqui não, rapaz. Live do draft, um lugar de pessoas de família, né, que tem uma boa postura, não tem mentalidade, pensamentos de quinta série. Então, os membros que estiverem... Os membros estarão ranqueados por níveis... Né? Você quase falou de novo, hein? É isso que eu falo. Né? Ranqueados por níveis no canal, dependendo do nível, né, de colaboração, você terá mais chances ou menos chances de ganhar. Legal que ele ainda usa a mão. Nível. Daqui a pouco ele está com as duas mãos assim. Nível. Troca por colaboradores no canal. É verdade. Tem tanta é opção, do YouTube. YouTube que foi esse negócio de clube de membros. A portuguesa é tão rica. Pô. É de sacanagem comigo, pô. Saber de clube de membros, pô. Sai fora. Vamos manter os colaboradores aí, então. Mas vamos que vamos. Agora, ó, a escolha do Ravens já foi feita. Todo mundo animado com trade down com a Arizona Cardinals, que os Cardinals vão subir para 26 para pegar o Ty Simpson. Esquece. Já não tem mais trade down com a Arizona Cardinals. Bom, o Ravens, foi muito ligado a Sadiq e ao Live Vega, né? Só que agora tem dois caras aí que são nítidos dele, né? O Michael Lemon, o Ravens não tem grandes wide receivers lá, e o Ruben May, né? Ó, lá vem a escolha do Ravens. Tomara que eles não escolham nenhum desses dois. É, o Vega mesmo pro... é meu crush. Vega e Ioane pro Ravens, então não mudaram o que inicialmente queriam, né? O Daniel falando aqui que o Rams ligou pro Stafford para avisar que iam pegar o Ty Simpson. Normal, né? O Stafford já tá nesse patamar lá de... Enfim. E não se parece você assistiu a live que teve aqui no canal Fernando Chimude do draft geral da primeira rodada, você ia ver que foi falado aqui, o Gelli, né, que era o GM do Baltimore Ravens, ele fez essa escolha aí também. Exatamente. Mais um abraço para a galera lá pro Gelli, o Felipe Vieira, a galera toda lá, o Davis, a galera do On The Clock, do Zona FA também, o Rafão, o pessoal tá fazendo a live lá. Se quiser abrir uma outra aba, deixar os caras no mudo ali, fica à vontade, dá aquela força para os caras são parceiros. Inclusive, a partir de amanhã a gente vai ter aqui o Gui On The Clock também para mostrar as escolhas, enfim. Mas hoje, né, por aqui, pelo amor de Deus. E o Diogão perguntando se cair o melhor guard da classe na 26. Já não cai mais. Né? Vocês pegam. Cara, eu também não. Se eles eu não escolheria, mas se escolherem, eu aceito de boa. Tem o seu valor, sim. O Ângelo acha que o May já é o Mac Jones 2, fraude da década. Eu não iria tão longe. Não, calma. Exagerado no meu modo de ver. Tá? Mas compreensível. Né? Porque se o torcedor do Patriots pode exagerar para o outro lado, o torcedor dos Bills pode exagerar para esse lado com toda a razão, vamos dizer assim, após os playoffs. Mas eu acho que
a realidade mesmo está no meio termo. Não vai ser um Mac Jones, mas também não é o Brady com mobilidade, enfim, o casamento do Brady com Allen virou o Drake May, sabe? Como o torcedor do Patriots quer acreditar. Gustavo mandando aqui, a troca do Arizona que podia rolar conosco subiu no telhado, né? Essa escolha do Ty foi muito ruim pra gente nesse sentido, realmente. Fernando, Fala, Léo, vamos lá. nós vamos ter um termômetro bom aí do Ruben agora. Porque eu escolhi para Tampa no nosso mock. É uma desastre de Tampa. Tampa tem, de um lado, o Yaya Diaby, que é muito bom. Eu gosto muito desse cara, achei ele muito subestimado. Uhum. Você lembra o sufoco que ele deu na gente no jogo, no Bills? Muito bom jogador. Nossa. Só que ele tá em ano de contrato. Eles vão ter que gastar uma grana. Ele lembra o Jason Pierre-Paul, assim, o estilão, braço comprido. Nossa, aquele jogo do ano passado contra ele, nossa, o cara colapsava o pocket. Né? Só que ele tá em ano de contrato. Do outro lado, eles contrataram aquele Muhammad, que é um cara velho, que só foi ter uma boa temporada no ano passado, muito por causa de estar jogado ao lado do Aidan Hudson ali, né? Para mim o Lions, né? É. Então, assim, é uma need enorme de Tampa. Tanto é que eles escolhiam muito o Messidor para Tampa. Quer dizer, pois é. Os caras mocavam o Messidor, agora eles podem ter o Ruben Bem. Então, assim, e o Messidor cada vez mais parecendo que pode até sobrar para 26, tá? Então, se o Ruben Bem não cair aí, é porque o pessoal tá bem ressabiado com ele mesmo. Mackay Lemon é mais ou menos o estilo do Zay Flowers, então acho que não iriam mesmo. O Ravens, no caso. Tô achando que sobra prospecto bom na 26, sem dúvida vai ter, né? Mas eu entendo o comentário aqui do Maratona no sentido de surpresa, né? Porque ele acha que deve sair mais umas 3 bizarrices ainda antes. Né? Não trabalhamos com a realidade. Trabalhamos com ódio. Então, não te culpo, Ângelo, não te culpo. O Nicolas fez o mesmo comentário aqui que eu fiz do Messidor sobrar na 26. Vai deixando seu like, se inscreve, fica à vontade de mandar seu comentário. O canal do Fernando Chimude aí é sua casa e você é sempre muito bem-vindo. Fica ligado aí no sorteio, considere participar, R$15, dá uma força danada aqui e você tem uma chance de ganhar no sorteio, ou então considere se tornar um membro do canal logo, né, e apoiar o canal consistentemente, Hora de NFL, Leading the Charge, muito mais aí que a gente vai produzir em ambos os canais, né? O canal de futebol tá saindo também em breve aí, o Fernando Chimude FC, e você vai ter acesso a tudo isso com a inscrição de membro aqui no canal do Fernando Chimude. A escolha do Buccaneers foi feita, a galera já tá super feliz, batendo palma, todo mundo comemora hoje, né, Rafael? Você também. Esse nível de felicidade é aquela felicidade de eu peguei um cara que não era para ter chegado. Não era, nem fiz o scout dele. Nem. Aquilo ali, você vê que não foi aquele negócio ensaiado, ó, vamos todo mundo dar um abraço aí, que tem a câmera que tá pegando as nossas reações aqui e tal. Não, aquilo ali foi felicidade pura. Aquilo ali não foi ensaiado, eles pegaram um cara que eles não imaginavam que ia pegar, com certeza é o Ruben Bem. Isso aí não tem a menor dúvida. Aí, vamos ver. À medida que eu jogo na tela aqui as escolhas aí que já foram feitas, né? Desde a primeira aqui, Fernando Mendonça, David Bailey, Jeremiah Love, Carnell Tate, Arvel Reese, Mansour Delaney, com a troca do Chiefs subindo por ele, Sonny Styles, Jordy Tyson, Spencer Fano, Francis Maioga, Caleb Downs, Caden Proctor, Ty Simpson pro Rams, Vega Ioane e o Buccaneers com Ruben Bem saindo na tela aí, ó. Ruben Bem Jr. saindo pro Tampa Bay Buccaneers. Escolha 15, Rafael Satamini. Baita valor aqui pro Buccaneers, né? E teve troca, hein? Jets troca? Na 16. Não, mas já era o Jets na 16. Então a troca aconteceu antes. Então, um negocinho de troca aqui. Depois temos Lions, Vikings, Panthers, Cowboys. Essa escolha era do Colts. Show. Colts, troca não acontecendo agora. Jets, perfeito. Naquela troca do Sauce Gardner.
Perfeito aqui. Fernando mandando pergunta aqui, o Fernando Melotti, qual a prioridade dos Bills? Não tem uma prioridade, tá, Fernando? Agora tem posições ali que cabem um pouco melhor. Wide receiver é uma, que pode ver snap cedo. Edge é outra, que pode ver snap cedo na rotação. Defensive tackle é uma que eles têm feito muito scout, pode ver snap cedo, principalmente o nose tackle. Linebacker é uma possibilidade. No grupo ainda, hoje nós teríamos Bernard e Dorian Williams. Safety não dá para descartar. E o Tiedemann tá caindo, né, Rafa? Tiedemann tá caindo. Tá caindo. Pois é. Guard, temos uma batalha de left guard aí para o seu titular. Então, o Tiedemann tá no range dele ainda. Isso que eu ia falar. O range do Tiedemann vai começar agora. A partir agora, né? Com o Jets, né? Entre a escolha 17 e a 19 é que há uma grande possibilidade de sair o Tiedemann. Ele não passa do Panthers e do Vikings, não. Se passar da 19, aí eles podem chegar até a gente. É isso Mas aí. Eles também podem ser escolha dos Eagles, pode ser escolha dos Bears. Complicado. Eu não acho que o Tiedemann chega na 26, não. Tá? Acho mais fácil chegar o Mekhi Lehman por problemas extra-campo do que chegar o Tiedemann. A alegria dos caras. Eles parecem, vamos adaptar o Messi, beleza, tá ótimo. Olha só, cara, olha a felicidade dos caras. Ruben Ben caindo até a escolha 15. Cara, se a gente pegar o Mekhi Lehman na 26, eu vou estar naquele nível de alegria ali, pô. Sou eu aqui pulando aqui, comemorando, cacete a quatro, xingando. Eu confesso que não me agrada, velho. Não me agrada, mas enfim, Josh Allen não me agradava e tá tudo certo, né? Eu quero um wide receiver bom. Se ele ficar uns 2 anos lá até ele virar a cabeça, tá bom. Pagou. Gente, não tem o que fazer em Buffalo, cara. Qual a lambança que esse cara vai fazer em Buffalo? Buffalo não tem nada. Buffalo só tem lugar para você comer, mais nada. O cara vai treinar, vai comer, vai para casa, joga videogame, faz o que você quiser. O Coleman tá conseguindo, né? Dormir demais e tal, vai saber. Se o Coleman tá conseguindo... Ele vai se comportar em Buffalo. Pode pegar o Mekhi Lehman que vai dar certo. Mas tem uma cidade do Canadá lá perto, umas cidades boas ali, ó. Então. Não pode deixar, tem que pegar o passaporte dele. Não pode deixar ele para Toronto. Se for para Toronto, aí a gente vai ter problema. Bom, Tá vendo a diferença da comemoração do Jets pro Tampa Bay? Olha lá. Todo mundo mais ensaiada, mais contida. Protocolar. Tem um cara sentado lá atrás, fica quase dormindo. Comemora aí, porque nós escolhemos, vai ficar feio se ele não comemorar. Alguém mandou ele levantar. Os torcedores viram que a câmera tá ali, ó, aí já começou a gritar, mas nem tá muito nem aí. Já não é o mesmo nível já de confiança que o New York Jets teve aqui na escolha. E o Lions tá na escolha? Pô, esse ano eu não troquei uma ideia com o meu amigo Keiran, lá de Detroit, mas eu vou mandar um zap aqui, vamos ver se ele responde, para ver se ele entra ao vivo lá, se ele tiver na festa lá em Detroit, lá. Ele sempre tá nas festas do draft, de repente rola. Vamos ver a escolha do Jets aí. Será que com a escolha que eles ganharam do Colts na troca do Sauce Gardner, eles vão pegar o substituto do Sauce Gardner? O cornerback agora? Sediq. Kenyon Sediq, tight end de Oregon, indo pro New York Jets. Boa sorte pro Terrell Bernal. O Jets não decepciona o Diogão. Vocês não pegaram essa do Rafa. Depois de quem ele draftou, quer nos convencer que em Buffalo qualquer um se ajeita. É verdade, é depois do que ele fez no nosso mock lá, né, que tentou derrubar o GM, que confiou nele, confiou cegamente, cegamente confiei. E é isso aí.
Eu não isso que a estou gente... draftando o meu futuro genro, pô. Eu quero o cara para ir para Buffalo para ganhar Super Bowl. Pô, vocês estão muito preocupados com o extracampo das pessoas. Esquece isso. Eu nem vejo isso, eu nem olho. O Daniel acha que o Tiedemann não passa dos Vikings, né? O Renan chamando a atenção lá de Toronto aí para o pessoal fazer coisinhas lá em Toronto. Tem que tirar o O passaporte. Bruno acha que vem wide receiver da Shopee pro Bills, tá? Vai deixando seu comentário aí e faz igual o Gustavo aí, se torna colaborador, membro aí do canal, para dar aquela força e para concorrer no sorteio aqui da FS Shirts que rola hoje no final do draft. O Lions deve vir de tackle, né? Eles falaram que vão jogar o Penicil para left tackle e deve vir um right tackle aí, porque tem o Cade Mays, né? Pegaram na free agent, um baita center. Tem um acerto do draft do Rafa, tem que reconhecer. Eles têm o Mahogany de left guard, que é um bom guard. Era um crush do Rafa. Mahogany, né? Então eles devem vir de right tackle aí. Mas vou te falar, a gente estava na discussão do Mahogany e o outro cara, não era o cara que está nos Cowboys? Não era o Bibi? Mas o Bibi é mais center, né? O Bibi é center. Os dois deram certo. Mas o Mahogany eles jogaram aí para guard, né? Ele era técnico. Não, o Mahogany já era guard. Já era guard? E virou center lá nos Cowboys. E a gente ficou naquela discussão de quem era o melhor. Tá vendo, Fernando, como seus contratados, seus colaboradores enxergam futuros titulares da NFL? Rapaz. Ó, o Diogão tá com o Rafa. Só me preocupa o homicida pra cima. Pensei que ele queria os homicidas. Não, aí tudo tem limite. Tem um limite para tudo. Calma. Rafa, aquele que só ganharia SB na prisão. Não, pô, peraí. Calma. Sabres 3-1, mais uma vitória em playoffs. 2-1 na série aí. Sabres dando sequência. Maratô posso estar ficando maluco, mas todo mundo que é selecionado pelo Jets não fica com brilho nos olhos. Eles ficam todos com aquela cara de que terão muito trabalho. Aquela cara de Stephon Gilmore. Sem contar o imposto, né? Pois é. Você ser selecionado pelo Jets, você já sabe que o início da sua carreira vai ser complicado. Não é o melhor lugar para você começar a sua carreira na NFL já há décadas. Então, tem isso. Você lembra ano passado que foi o draft lá do... rapaz, esqueci o nome, do Shadur Sanders, que o pai dele lá, o Deion Sanders, ele deu uma entrevista falando que tinha 2 times na NFL que ele não ia deixar o filho dele ir. Lembra disso? Os 2 times, para quem não sabe, era New York Jets e Cleveland Browns. Então, por aí... Ele teve que ir pro Browns perigando não ir para lugar nenhum. Acabou indo pro Browns na 5ª rodada. Pedindo, implorando para ir, né? Pois é. É brincadeira, cara. Tá. Bom, a escolha do foram Lions pro comercial na escolha do Lions, né? Foram pro comercial, então eu vou aproveitar para jogar um comercial aqui também, né? Temos que jogar aqui para fazer aquele jabazinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui a nossa querida FS Shirts. Você que ainda não adquiriu seus produtos, ou você que não conhece a FS Shirts aqui do canal, né? Vou concorrer a FS Shirts, mas o que tem na FS Shirts? Deixa eu jogar na tela aqui. Joguei o negócio errado. Brincadeira, hein? Produção, joguei não, desculpa, o produtor jogou. Vai cair esse produtor fraco aí, fracoleta. Deixa eu colocar aqui. Vamos jogar na tela aqui, ó. Canal do Fernando Chimude, primeiramente, aqui aparecendo, onde você pode já virar membro do canal.
E a FS Shirts, né? Segue lá no Instagram, @FS_Shirts, produtos personalizados aí de todos os times da NFL, NBA, futebol BR, enfim, do que você quiser fazer, né? Você pode fazer o seu produto personalizado e pode concorrer hoje. Concorre hoje aí, R$15 o Pix para ter uma chance de ganhar no sorteio da FS Shirts no final dessa live de hoje aqui. Sorteio do primeiro dia, da primeira rodada. Quem se tornar membro do canal já entra com mais chances de ganhar, dependendo, de acordo com o nível lá de colaborador que você se inscreveu, tá? E então adquira aí a sua chance de ganhar se tornando membro do canal ou fazendo o Pix de R$15 aí para concorrer ao seu produto FS Shirts. Bom, vamos voltar aqui para a tela. E está sendo feita a escolha do Lions, né? Gente, eu tô maluco ou o commissioner da NFL tá com um pin do Dallas Cowboys no terno? Parece mesmo. Tá longe, né? Com certeza não é, não. Mas, pô, mal demais, pô. Pode ser o do Botafogo, tá parecendo que é do Cowboys, pô. É, porque é azul, né? É uma estrela azul marinho, pô. É o logo dos Cowboys. Aí veio o tackle. Blake Miller pro Lions, cara. O Lions que costuma fazer essas escolhas, né? O pessoal acha que vai cair lá e tal, os caras escolhem bem antes. Deu certo com o Jahmyr Gibbs, a realidade é essa. Deu certo também com o linebacker. Middle linebacker lá, grandão. Me fugiu o nome dele agora. Jason Campbell, né? O Campbell. E foram de Blake Miller, um cara que, pô, extremamente confiável, né, cara? 54 jogos consecutivos jogando aí. O wrestler, olha, o Sean McDermott dá socos no ar com essa escolha. Um cara que era o wrestler, right tackle aqui, um cara muito confiável e um cara que vai chegar com condição de chegar e jogar pelo Lions. O Diogão tá falando que parece, mas não é. Lá o broche, né? É uma estrela azul. Tá, mas por que E o Limão tá chegando, a galera acha. Oi? Por que ele tá usando uma estrela azul, então? Não é o logo dos Cowboys, mas é parecido. Não tem outra coisa para ele usar? Bota a bandeirinha dos Estados Unidos. Pois é. Bota o logo da NFL. Pô, qualquer coisa. Qualquer coisa, pô. Põe o logo do canal do Fernando Chimude pra galera virar inscrito, pô. Não é igual o Douglas Pierre aí, um abração. E concorrer no sorteio. O Juliano já tá se preparando. Não fala isso, cara. Não fala isso, Juliano. Eu vacilei, eu tinha que ter colocado o Falk na capa da live. Dei essa vacilada hoje, cara. Eu não vou me perdoar se isso acontecer. Então, por favor, não chama a existência. Uma das razões que eu sei que o Tilleman não vai chegar até a 26 é porque você colocou ele na capa da live de ontem, lá que a gente falou de cornerbacks e safeties. Mas será que a maldição vai para as capas? Eita, olha aí, Léo. Olha aí. E olha as bizarrices que o Malato falou aqui no chat. O Vikings e Kelly Banks, cara, no meio, pique 1-18, na primeira rodada, o Kelly Banks que tava caindo nos boards aí, nas previsões, né, depois da lesão, escolhido no top 20, cara, pelo Minnesota Vikings. Cara, mais uma vez... O potencial é monstruoso desse cara, né, mas, enfim. Olha só, Carolina deve ir de Dylan... Como é que chama? Thompson, né? Dylan Tineman. Isso. Então, assim... O pessoal achou que o Tineman não passava do Vikings aqui, mas já passou. Já passou. Agora ele não passa do Carolina, não. Então, Dallas também, eu acho que o Pickens assinou a franchise tag esse ano, agora, né, hoje. Então, assim, o próximo time sedento para o wide receiver é Pittsburgh. Mais uma vez, nós estamos naquela posição que tivemos que era mês passado com o Brian Thomas. O Bills pode pegar Macailema e subindo, se quiser. Já estamos no range para ele subir. Cara, se o Banks saiu aqui, eu vou responder essa pergunta do Renan. Será que na 26 é o melhor nose tackle da classe? O melhor nose tackle contra o jogo terrestre, de acordo com o Rafael Satamini?
Não. Ele, o mito, a lenda, Não, Capehart de Clemson. Muito cedo. Não, né? Muito cedo. No sábado. No sábado a gente conversa. O pessoal clama pela escolha. Capehart. Acho que nem o Rafa bancaria essa na 26. Sábado eu tô aqui. Capehart, tamo junto. Na torcida pelo Capehart no sábado. Calma. Eita, cara. Se existisse rebaixamento na NFL, o New York Jets seria candidato. Cara, a gente já teve nessa situação também, tá, Fernando? Eu não consigo muito. Isso aí faz parte, cara. A NFL é assim, né? Vai ter seus altos e baixos. O Jets está tendo baixos e baixos. A gente, sem maldade no coração, nada, a gente torce para que continue assim. Mas teve seus momentos aí, cara. Antes da gente teve, né? Chegou a final lá da AFC e tudo mais com o Rex Ryan. O Rex Ryan rendeu muito mais pelo Jets do que pra gente. A gente não comentou aqui, mas a chance de trade down do Bills cai muito, né? Com a saída do Ty Simpson para o Rams. Foi alguém comentou aqui no chat, né? Comentaram no chat. O Gustavo Zamaro, se eu não me engano, comentou aqui. Deu uma saidinha. Tieneman tá vindo. Tá rolando as bizarrices, é bem por aí. DT na área, o Dal Canali. Dal Canali já vai estar aqui, viu? Dal Canali, lenda do FABR. Sou obrigado a trazer ele aqui já. Porque, pô, você tá assistindo a ESPN, talvez, para ver o Davis Chiodini, lenda como treinador. Pô, quem fez o Davis Chiodini como técnico do FABR? Quem deu os títulos? Né? O Davis Chiodini era o Sean McDermott do Dal Canali, pô. Que jogava e carregava o time, pô. Então nós vamos trazer o Dal Canali aqui para explicar essa história aí. Vamos lá, Léo. Você que é o homem dos impassáveis. Chegou Dylan Tiedemann e Mekhi Lemon na 26. Tu pega quem? Mekhi Lemon. Ó. Eita. Eu que gosto de bandido aqui nesse negócio aí, ó. Pegar lá o capitão de Oregon, lá o bom moço, entendeu? Aí, ó. O cara foi de Mekhi Lemon. Cadê o chat aí? Pra criticar o Léo. Bandido. Eu vou falar uma aqui agora já para vocês, então, ficar pé da vida. O chat aqui já vai querer me demitir, enfim. Eu iria de Concepcion e não iria de Mekhi Lemon. Concepcion e não Mekhi Lemon. Fala aí, chat. Todo mundo tem direito à sua opinião. Tá aí. O Norton falando, o problema de ter muitas opções é que a chance de escolher errado é maior. Pô, tem mais opção boa, Norton. Pô, você erra, às vezes escolhe certo, pô. Perfeito, Norton. Perfeito. É isso muito mesmo. Bom. O Buffalo Bills vai ter tanta opção. Quanto mais opções a gente tem, mais pé da vida a gente vai ficar com a escolha. A gente entrou aqui nessa live falando, pô, pouca coisa, nada vai nos abalar hoje. Aí 300 cai um monte de gente boa lá na hora. O cara vai e não pega, velho. O cara vai lá e pega Zion Young. E vira meme, né? É bem isso aí, cara. Será que vai sair o Tiedemann agora? Vamos ver. Norman Freeland, tackle. Olha aí, ó. E tá caindo o Tiedemann. Tá caindo o Tiedemann. E dá-lhe tackle. O Felipe Vieira falou também dessa possibilidade de um tackle para Carolina. Pô, o Juliano falou um negócio agora que eu acho que ele tá certo aqui, hein? Juliano botou aqui no chat que o Limão vai acabar caindo no colo dos Eagles, cara. É impressionante. Pior que... Vai trocar e depois troca o A.J. Brown. Não, dizem que essa troca já tá feita, Fernando. Deixa eu falar. Pois é. Eles vão pegar o Mekhi Lemon e vão trocar o A.J. Brown semana que vem. E é isso aí. E a gente vai ficar olhando. E a gente vai pegar o Lee Hunter, sei lá, na 26. Isso vai acontecer.
Bom, Agora, passando aí os lances tu vê do que Morgan Freeling. o comentário do Fernando de que ele prefere o Casey Concepcion do que o Mekhi Lemon ficou um silêncio constrangedor, Aqui, ó, eu tanto fui na live quanto no chat. criticado aqui, ó. Não, Fernando, tá maluco? Não tô maluco, cara. O Lemon. Olha lá o Eagle subindo. O Igor, pronto. O Igor já... Eagle já subiu, já mandou a escolha. Aí o Eagle subiu aí, ó. Pois é, Eagle subiu. Eagles na escolha, já mandou a escolha. Você acha que eles subiu pegaram chegando. quem? Subiram por quem? Brincadeira, cara. Esse GM do Eagles, ele não faz nada demais, Aí, cara. Ele faz... Mekhi Lemon no Eagles. Olha lá. Ele faz o simples. Ele só se aproveita da burrada dos outros, pô. Pô, tá aí. Ele é uma pessoa normal, como eu e você, Rafael Satamini, Léo e todo mundo que tá no chat, que se aproveita das antas que são os general managers da NFL, né? Sabe o que ele fez? Eu seria uma das antas, porque eu não draftaria o Lemon, mas enfim. Ele fez a mesma coisa que o GM do Tampa Bay Buccaneers fez, há meia hora atrás. Ele agradeceu a Deus e escreveu o Ruben Ben Jr. lá e deu lá pro cara e falou: obrigado por vocês deixarem ele cair até aqui. Foi isso que ele fez agora. Ele só teve que subir uma posição porque provavelmente ele não quis correr o risco de alguém entrar na frente dele, mas ele deve ter dado uma mariola e 2 balas Juquinha lá pro... Aí o Mekhi Lemon... uma posição. Vou prever o futuro aqui. O Mekhi Lemon vai arrebentar no que vem, vão entrevistar o Bino. A gente tentou trocar com Dallas, com o Mekhi Lemon, mas ofereceram coisa melhor. Então... Para fazer uma troca tem que ter 2. Mais um ano nós estamos aqui com o Bino tendo condição de pegar um wide receiver top no range dele. E mais uma vez ele deixa passar. Agora sabe o que vai acontecer? Quando chegar no Chicago Bears, uma escolha antes da nossa, vai sair o Dylan Tillman. Quer valer quanto? Dylan Tillman vai para Chicago, e aí a gente não vai ter nem Tillman, nem Lemon. Se bem que eu vou falar um negócio para você, mesmo que o Tillman chegue, eu não sei se o Brandon Mini pega o Tillman. Ele já contratou já um monte de safety já nessa off-season. Não sei mas o Fernando já falou sobre isso. O Fernando já falou sobre isso. O Leonard pode jogar com 3 safeties, cara, ao invés de um níquel, né? Um híbrido ali no lugar do níquel. O próprio Gardner Johnson jogou mais de níquel, slot ali, do que safety recentemente. Então tá resolvido, gente. Pega o Tillman. Bota o Gardner Johnson para jogar de... Pensou? Bota o Gardner Johnson para jogar de níquel, pega o Tillman e fica Tillman e Bishop, tá ótimo. Situações de passe: Benford, Hairston, Bishop, CJ Gardner Johnson e o Tillman, pô. Não cai nada, não passa nada, não. Ao contrário de Buffalo, que não tem muita opção para o Lemon fazer besteira, Filadélfia é uma metrópole, o que mais tem lá é opção para ele fazer besteira. Olha lá, os caras batendo palmas, os caras comemorando, todo mundo fez burrada de novo e a gente se aproveitou. A vida do Eagles é essa daí. A vida do Eagles é essa daí. Deixa eu trazer para a live aqui um parceiraço aí de longa data. Vai receber aquela recepção digna de um Patriot, né? Vamos se preparar todo mundo para aquela recepção digna de um Patriot, né, cara? O cara é parceiro, é amigo, mas, pô, Patriots a gente tem que receber com aquela recepção digna, né? Meu amigo Edu, Liga dos 32 aí, parceiraço. Edu, muito boa noite. E aí, meu irmão, tudo certo? Como é que tá essa expectativa aí com o Patriots? Cara, até falei, porra,
quase mudei a live pra live do Vrabel, cara. Tá dando o que falar esse negócio aí, cara. Não é Vrabel, é Vrauber. Que ele só tá no Vral agora. É o Vrabel. Que isso, cara. Rapaz, muito boa noite, cara. Loucura, viu? Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Boa noite todo mundo. Cara, que bom estar aqui de novo. Eu sei que a energia não tá muito boa, sabe? A energia é daquela que fica olhando a gente sempre chegar e não chega. É foda, cara. Eu sei que é foda. Mas estamos juntos, meu irmão. Que bom estar aqui de volta. Eu só queria começar falando só que, cara, esses caras não aprendem. É simples, não aprendem. O Cowboys trocou de novo com o Eagles. É tipo o Bills trocando com o Chiefs uns anos atrás. Cara, isso é inacreditável. É inacreditável. Os caras vão perder AJ Brown, beleza. Tá, toma aqui uma Limon. Beleza. Cara, isso é inacreditável. Dentro da divisão não se troca. Se tá disputando para ir pro Super Bowl ali, não troca. É simples. É regra. Deveria ser regra, né? Não é. Beabada do manual, cara, do GM. É inacreditável isso. E aparentemente é sempre o Eagles, né? Sim. O Eagles sempre se aproveitando. Sabe aquele papo que o pessoal falava do Lakers ali, tipo, o Lakers todo ano acham uma troca aí e tal, que tem que vetar, tem que dar um jeito e tal. O Eagles tá parecendo isso aí, cara. Todo ficou um tempão sem ninguém trocar nada pro Lakers por causa disso. Eu sei porque eu sou Lakers, tá? Ficou muito tempo sem ninguém trocar alguma coisa pro Lakers, porque não pode não trocar pro Lakers. Pro Spo e tal, né? Chegou, não, aquilo lá foi absurdo também. Não troca pro Lakers, não troca pro Lakers porque eles não fazem força nenhuma para ter uma estrela. Aparentemente o Eagles está nesse caminho, porque pelo amor de Deus, o Limon é um baita do receiver. Encaixa muito bem ali, viu? Pois é, ainda mais com essa... E essa troca aí, tu que tá na expectativa, provavelmente já bem encaminhada, tá na expectativa de realmente do A.J. Brown ir pro Patriots aí, como é que tu vê essa possível movimentação aí? Eu só vou acreditar quando a Diana Rossini para twittar. Só acredito quando a Rossini falar. Justo. Mas, cara, tem muita coisa até dia 1º, né? Então, a gente sabe como que é a NFL e para ter algum time ali, o Wolf não é um cara que gosta de gastar muita escolha, então ele tem aquela mentalidade da onde ele veio, que é do Packers, né? Então, ele é bem mão fechada mesmo com escolhas do draft. Então, eu acho que até dia 1º ainda tem chão, cara, tem chão. É lógico que, assim, o A.J. Brown chegando vai ser, talvez, o melhor wide receiver da divisão. Talvez. Tá ali junto com do Jets, o Garrett Wilson, tal. Então, é uma arma que o Drake May, se for comparar com os wide receivers que ele teve o ano passado, tem quilômetros e quilômetros de distância, né? Então é um wide receiver top para um quarterback muito bom. Então, assim, todo mundo está esperando isso, mas até dia 1º de junho é muito chão ainda, cara. É muito chão. Então não dá para ficar aquela expectativa muito grande ainda. Às vezes aparece um maluco na frente aí, um Steelers na frente, um Panthers que deve estar atrás também, um 49ers que vai perder o Ayuk, perdeu o Brandon Ayuk, né? Então tem muito chão ainda. Rafa, uma pergunta aí pro Edu sobre o Patriots aí. A pergunta que eu tenho sobre Patriots é bem difícil de responder. Se ele acha que há alguma possibilidade do Mike Vrabel tirar um ano sabático aí para resolver os problemas do casamento dele, essas coisas.
Mas está muito cedo ainda, né? Eu acho que cortou bastante a pergunta do Rafa. Espera aí. Mas eu acho que eu entendi. Mas eu acho que eu entendi. Talvez o Vrabel tirando um ano sabático, cara, é uma possibilidade. É uma possibilidade que, sinceramente, não vai acontecer. A gente sabe para onde que a corda vai arrebentar nesse escândalo todo, que já arrebentou, do lado da Rossini. Tá? Então, o próprio comissário hoje chegou e falou que a NFL não vai se intrometer nada disso, que isso é uma coisa institucional, o Patriots tem que resolver por dentro. Então, o que eu acho que pode acontecer no máximo é o Patriots suspender o Mike por, sei lá, 15 dias de suspensão, só com uma H e assim acabou, tá? Porque assim, sinceramente, a gente sabe como funciona. Daqui um mês ninguém vai lembrar mais disso, pro lado do Vrabel. Porque daqui um mês os Bucs já, menos que isso, já estão treinando. Na temporada, todo mundo quer ver os jogadores, não quer ver o técnico. Simples. O Vrabel, ele foi... O ano passado ele foi a novidade, esse ano ele já não é novidade. Então, todo mundo vai querer ver, e aí, o May vai receber o alvo, e aí, vai ter um que vai ser o Dobbs nesse novo time. Então, ninguém vai lembrar nada do Vrabel, e vai estourar, infelizmente, para a Rossini. A Rossini está lascada. Então, assim, eu não acredito que ele vai ficar um ano em sabático. Vai lá, dá um H com a família dele lá, cara de pau total, mas acho muito, muito, muito difícil isso acontecer mesmo. Uhum. Show de bola. Edu, não quero tomar demais do teu tempo, só me dá um panorama aí dessa expectativa para a escolha do Patriots. O Patriots escolhendo após o Miami, antes do Seattle, penúltima escolha. Isso, né? Penúltima, se escolher, né? Enfim. Isso se escolher, né? Isso se escolher. Estamos nessa também. Cara, assim, que o Patriots precisa de muita coisa, para falar a verdade. Mas, mesmo com a troca encaminhada, possivelmente, talvez encaminhada do A.J. Brown, eu não descarto mais um wide receiver. Até porque tem rumor aí que o Bulky pode ser tocado, então eu não descarto mais um wide receiver. Eu não descarto eles pegarem o Vrabel falou muito de Tyrants nesse draft. Então eu não descarto eles buscando o Eli Stovers, que assim, para mim é um jogador de segunda rodada, mas cabe na escolha 31, tá? Porque ali na 31, entre a 31 e a 45, acho que o valor de draft não tem muita diferença, entende? Então, onde imaginamos que o Stovers vai sair. Então, pode ser que seja o Tyrande ali, mas o que eu acho que pode ser, quem que saiu agora na escolha acho que saiu mais um tackle, né? Saiu o Eneashore ali pro... O Eneashore era uma possível escolha do Patriots, porque... E talvez, eu acho que os OTs agora já foram também, então, porque o Morgan Moses está velho, então ele tem mais 2 anos, mesmo tendo mais 2 anos de contrato, então o Patriots pode talvez ir atrás de um tackle para preparar ele esse ano e o ano que vem assumir a posição do Moses, ou até para ser um resguardo ao nosso jacarezinho, né? Porque o Campbell foi bem mal no final da temporada. E acho que vai ser por aí. E o Ed, né? Então, o pass rusher. Então, eu acho que não deve... Oi? O Messendor acabou de sair pro Chargers aqui agora no... Tava caindo, né? Sim. E aí saiu agora. Eu 22. Sim, tá na sim, 23 sim. Agora com o Cowboys. O outro cara... falaram muito do menino de Auburn, né? Acho que é Kelvin Falk, alguma coisa assim. Isso, Kelvin Falk. É um que eu não quero nos Bills de jeito nenhum. Então mas é um cara não que, pelo jogador, pra mim, é mas pelo fit, sabe? É pelo fit, sim. Assim, eu acho que ele até que encaixa na defesa do Vrabel. Só que, assim, eu não acho que é um cara que vale a escolha. Eu acho que ele
não é um cara que vai fazer uma diferença muito grande no Patriots. Ele é alto, tem um protótipo muito bom, tal, só que eu não levo a muita fé assim dele tendo impacto de uma vez na NFL. Então eu não tenho esse. E assim, já saiu bastante pass rushers também, né? Então não sobrou muita gente ali de impacto. Ok. Quem que tá caindo também, que muita gente colocaram, que o Patriots poderia pegar um cornerback também. E tá caindo, né? O que eu acho que desnecessário, totalmente desnecessário, totalmente contra, até porque a gente tem Christian Gonzalez e Carlton Davis, né? Então tá caindo o McCoy, né? Aí tem o Chris Johnson, que eles falaram que o Patriots gosta muito também. Espero que não aconteça. Espero mesmo que não aconteça, porque não. Mas assim, para mim é isso, cara. Eu acho que vai ficar entre ali um recebedor, ou vai ficar num tackle, ou vai ficar no pass rusher. Eu acho que tá mais para um pass rusher, tá? Então, aí depende muito de quem sobrar ali, tá? Tem o Peter Woods também, ó, que é um DT, que é um defensive tackle, que também muita gente falou que o Patriots gosta muito, só que é um cara que faz a mesma coisa que o Barmore e o Milton Williams. Né? Então, se uma das escolhas do Bills, tá? Então, o próprio Peter Woods, porque vocês precisam de um pouquinho mais de ajuda ali pelo interior. Estão mirando bastante. Mas eu tenho o meu predileto pro Bills hoje, não acho que vai ser a escolha, tá? Mas o que eu gostaria, até seria legal, você falou do T-Rex de vocês ali, do jacaré de vocês, seria o Cassius Howell, ia ser legal essa batalha ali de bracinho de jacaré, o Cassius Howell pra cima do de vocês ali, ia ser interessante esse duelo por anos aí na AFC Leste. Bracinho com bracinho, né? Ali então. um vai se anular. Cara, muita gente falou do Howard também no Patriots, só que assim, esse sim é um cara que eu acho que não encaixa direito no esquema do Vrabel, tá? Sim. Porque, assim, cara, eu sei que ele é muito rápido, joga com o pé de level no pass rush muito baixíssimo, muito rápido, muito explosivo mesmo. Só que, assim, a altura dele é um negócio. Pass rush é complicado. Você enfrentar jogar de edge aberto e enfrentar OTs cada vez maiores, cada vez mais atléticos, uma envergadura muito ruim, uma altura muito, assim, satisfatória mesmo, tá? Fora que ele já tem uma idade avançada, né, cara? Assim, não é mais eu gosto dele ainda também. No fit na defesa do Leonard, eu acho que a gente não tem esse estilo de pass rush, a gente só tem esses caras de muitos anos da defesa 4-3 do McDermott, caras grandes, braços compridos. Sim. Enfim, então eu gostaria de ver para ter um pass rusher diferente, sabe? Eu gosto muito do jogo dele. Sim, se pegar em questão atlética, velocidade, explosão, capacidade de pressão, em geral, ele é um ótimo prospecto, tá? Assim, é um cara que pode crescer sim dentro da liga. Só que é muito difícil um cara ele tem isso que 6'1", 6'2", por aí, 6'1", né? 6'1", se eu não me engano, E 240 libras, quase, 245, 250 libras, assim, ele é muito leve, cara, e é muito, o bracinho é muito curto. Aí eu acho que até Pra ser de um cara de 3 descida é difícil. Realmente tem que ser difícil, 3-4 cara, bem montadinho. Mas, enfim, no 4-3 realmente não encaixa. É o Malak Lawrence saindo, cara. Malak Lawrence na escolha 1-23 pro Dallas Cowboys. Cara, né? Eu gosto dele, era um cara que bom jogador. Bom jogador. Mas eu pensei que ele ia sair na segunda rodada também, cara. Mas assim, a questão dos Eds, agora que sobraram, o que sobrou de pass rusher? Tinha sobrado o Lawrence, o Falk, o Howard, o Falk, o de Michigan, Moore. Exato. Quer ver, ó? O TJ Parker, né? Você já saiu de Clemson? O Zion Young. TJ Parker. Isso, o de Clemson, isso. O TJ Parker
É um cara para ficar de olho também. Mason Thomas de Oklahoma. Tem o de Missouri, né? Tem o Zion Young. Mas assim, cara, o Lawrence, todos esses são, eu acho que estão no nível de aquilo que eu falei. Da 30 até a 45, da 25 até a 45, eu acho que é um nível muito assim, tanto faz, não dá para você falar que foi o React, se escolheria mais atrás e tal. Ali vai mesmo pelo fit ali, porque eu acho que a capacidade deles, assim, de projeto, vamos falar de projeto, eu acho que acaba sendo a mesma, assim. Lógico que alguns vai gostar mais de um, como você gosta mais do Howard. Por exemplo, eu gosto mais do TJ Parker, de Clemson. Sim. Eu acho que ele é um jogador, acho que é um pass rusher melhor, tal, tem um projeto melhor, mesmo que não sendo um cara tão alto, assim, que nem o Howard, tal. Mas eu acho que ele tem um futuro melhor. Então, vai muito por gosto mesmo agora, eu acho. Não vai ser sair disso. O que eu acho que o Bills pode estar pensando em fazer é sim o trade down. Ou fazer o trade down, ou dar mais uma arma pro Josh Allen, né? Mesmo com o DJ Moore chegando lá, né? Então, tem o Concepcion ainda, talvez. Lá, ele vai ser a escolha, eu tô achando. Fazendo aquilo que o menino de vocês não conseguiu fazer até hoje. Deu branco no Coleman. Exatamente, fazendo aquilo que o Coleman não conseguiu fazer até hoje. Então, tem o Denzel Boston também. Então, o Mark Cooper, que acho que vai ser um wide receiver muito bom. Então, acho que o Bills pode estar até pensando em dar mais um alvo, ainda mais pro Josh Allen. Eu também acho. Ainda mais com o Brady aí agora assumindo, enfim, dá essa cara de que não, é outra mentalidade, vamos dizer assim, né? E só mais uma coisinha. Só sobre Jets e Dolphins. A escolha do Dolphins aquele tipo, num assunto onde a gente vai concordar. A escolha do Dolphins parece que eles estão fazendo essa escolha faz há 20 anos. Eu acho que o Paulo Tunes está falando isso. O Kade Proctor, ele se lembra, assim, é uma comparação que deu certo, tá? Lembra quando o Raiders ele draftaram o Colton Miller de UCLA? Sim. Lembra que foi um apavoro. Loucura total. Que ele era um projeto totalmente. Só que o Colton Miller ele era muito mais físico que o Proctor. Hoje o Proctor é um projeto, cara. É um projeto total. Bastante físico, tal, beleza. Mas, assim, não é uma escolha 12. Você vê o Dolphins fazendo essa escolha faz 20 anos, parece. Pois é. Tá? É uma coisa... E tinha cada peça ali, né, cara? O Ruben Ben tava ali ainda. Enfim. Cara, eu achei que eles iam pegar o Ben, pra falar a verdade. Na verdade, eu pensei que eles iam pegar o Ben ou ia pegar o Tyrande, o Sadiq, o Tyrande de Oregon. Eu acho... Ou até o Macalema. Eles perderam todos os wide receivers deles. Pois é, eu acho que hoje o Washington é o wide receiver número 1 deles. Então, é loucura, é uma coisa absurda. E assim, o Jets, ele de novo fazendo draft bom, viu? Então, quando talvez o ano que vem eles partem para cima do quarterback, o time tá ficando arrumado. Às vezes tá eles ajeitando bem. O Bailey é um cara que vai dar bastante trabalho pra gente esse ano, tanto pro Bills como pro Patriots, que é um pass rusher que eu acho que vai ser estrela total da liga. O Sadiq, o Tyrande, mesmo com o James Smith lá, eu acho que é um cara que pro futuro que vai ser muito bom para eles. Então o Jets o Jets para mim foi muito bem hoje. E agora o Dolphins é difícil falar sobre o Dolphins. Realmente. Meus amigos torcedores. A Concepcion saiu pro Cowboys agora. O Cowboys não, pro Browns. Browns de Concepcion tá anunciando para mim então, agora. É um a menos, né? Então, aqui me assusta porque é o seguinte, cara, eu
tenho falado, batido na tecla, que eu penso que a escolha era ele, ou os Bills iam pivotar ali para defensive tackle, e aí tem o McDonald, o McDonald é uma opção, eu gosto, outra é o de Georgia ali, me foge direto o nome dele, cara. Miller, né? Sim. Que eles fizeram bastante o dever de casa com relação a ele. Mas o problema é se os caras mantêm o wide receiver de Boston, cara. Porque o Denzel Boston dá um gatilho de Keon Coleman, sabe? Pode ser o Keon Coleman que vai dar certo, mas enfim. O Bills, ele contratou alguém para secundária, os cornerbacks? Tá. O Bills só contratou o Nickel Alford do Falcons, Nickel titular ali. E safety contratou o Gardner Johnson e o Geno Stone do Bengals. O Tiedemann tá caindo, é uma possibilidade. Então, aqui, exatamente, o Tiedemann não saiu ainda, eu acho que aí é uma possibilidade. Até o McCoy, tá? Até o McCoy, porque assim, eu acho que, assim, é lógico que eu acho que eles estão pensando em dar mais alvos pro Josh Allen. Só que eu, no lugar aqui, eu sou GM do Bills hoje, eu iria olhar bem atentamente para minha defesa, tá? Então... sim. Sem dúvida vai ter muito mais defesa nesse draft do que ataque. Só que CB por fora, Edu, eu ficaria muito pé da vida com a escolha de CB aqui para jogar por fora, porque assim, o Ben for the Lock ali tá super tranquilo. E o Harrison foi a escolha do ano passado, né, cara? Então, gastar 2 escolhas de primeira rodada perto ali, 26, 28, para uma need, vamos dizer assim, pô, Mas o Benford, ele... começou mal a temporada, mas depois ele foi bem pra caramba. O Tiedemann, então, assim. O Tiedemann é uma opção forte para vocês aqui, porque, assim, o safety de vocês é o Bishop, não é? O free safety. Bishop, isso. E o outro vai estar o Gardner Johnson e o Geno Stone, agora chegou também. O Hancock foi escolha do ano passado, mas quinta rodada. Então, aí já é uma opção forte para vocês, cara. Aí já é uma opção realmente bem forte para vocês. Porque, assim, é um cara que vale a pique, tá? É um cara que vale a escolher agora, tá? É verdade. Então, é um cara que vale... Isso se o Bears não escolher ele agora, né? Porque o Bears perdeu o Beard pro Patriots, né? Então, pode ser a escolha do Bears agora. Então, é isso. Show de bola, Edu. Cara, muito obrigado aí por tu separar esse tempinho para estar com a gente aqui, para trazer esse inside aí do New England Patriots, né, e da divisão. Sempre um prazer te receber no canal, cara. As portas sempre abertas aí para ti. Cara, você sabe que, sendo você, eu sempre vou estar aqui para te ajudar. Então, eu falei hoje pro Diego ainda, o Fernando me chamou, você sabe, né? Eu não posso ver um Liga dos 32 que eu quero ir atrás. Então, isso, cara. A gente tá junto, sempre que precisar. Vou parar, nem que seja para gravar um videozinho para você, alguma coisinha. Mas a gente tá junto sempre, meu irmão. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Brigadão. Curte aí esse fim de primeira rodada. Vamos ver. Bills trocou. Desceu, desceu duas posições, trocou com o Houston Texas. Acabei de ver mudar aqui, ó. Nossa, mais um pouquinho você ia falar que ia trocar com o Patriots. Trocou com o Houston Texas, cara. Texas. Desceu um pouquinho. Desceu um pouquinho. Pode ser. Valeu, será que. Vai lá. Será que eles estavam de olho no Concepção mesmo, cara? Eu acredito que sim, tá? Era um cara que eles fizeram bastante o dever de casa e de visita pré-draft. Eles costumam sempre escolher esses caras que eles trazem, sabe? Para visita pré-draft, visita no Combine e tal. Agora começou o plano Denzel Boston, trades downs e Denzel Boston. Ou também a escolha do Bears ter derrubado vocês. Pode ser. Quem que foi a escolha do Bears, será? Vamos ver, tá aqui, mas não saiu ainda. Tocou a musiquinha, eu achei que seria. Ou pode ser a escolha do Bears, pode ter descido, enrolado vocês também, né?
Porque às vezes o Bears, aquilo que eu falei, o Bears pega um Tiedemann que poderia estar na frente de vocês, se o Bears estava esperando, Concepcion também, aí faz assim começar a descer, né? É verdade. Valeu, meu irmão. Isso, meu irmão. Tamo junto. Um ótimo fim de primeira rodada aí, uma péssima escolha pro Patriots e tamo junto. Valeu, Edu. Abração. Falou, Fernando. Falou, abraço. Pois é, vamos na sequência aí. Bills dando trade down. Vamos ver qual que é a escolha do Bears agora. E a escolha do Texans, que sobe aí, né, faz a troca com os Bills. O Bills consegue o primeiro trade down, mas ainda fica na primeira rodada. Léo, Concepcion saiu e os Bills trocaram, velho. Parece que era o nosso cara realmente, né? Vou botar aqui, desmutei. Ô, Fernando, eu discordo um pouquinho de você, cara, porque, assim, se eles estavam tão apaixonados pelo cara assim, o Cleveland Browns era um wide receiver pro Cleveland Browns era uma clara need, assim. Então, assim, se eles tivessem apaixonado pelo cara, eles davam para ele tentar alguma coisa ali. Mas e o valor para trocar para cima Tá ali? muito perto, 24ª. Pô, mas a gente tá vendo os caras trocar ali e gastar 2, 3 escolhas para subir 1, 2 posição, cara. Não que eles achavam que o cara era mas assim, para 26 é ele, senão a gente dá um trade down. Eu acho que tá muito com essa cara. Vamos ver o Bears agora aí. Ó, Tiedemann pro Bears. O Tiedemann saindo pro Bears aí. Nós somos para 28 agora, né? Ou, né, pode ser o Tiedemann também aí, um cara que eles viram que o Bears ia escolher, tiveram a informação, enfim. Se bem que daí não muda muita coisa, o Bears já tava lá, né? Bom, eu tinha feito uma lista de 4 aqui, né? Quando tava no Dallas, que era o K-Mac, faltava 4 escolhas pra gente. Eu falei assim, ó, K-Mac, Tiedemann, Concepcion, Castro, qualquer um desses tava bom tamanho para mim. 2 desses, a lista só tá diminuindo. 2 desses já foram. Pois Tá só o K-Mac e o Cassius aí para. Nós temos, né? Houston e São Francisco para escolher aí. Ó, a troca aqui, ó. Rafael mandando a troca para nós aqui. 28, 69, 167 pra gente e eles pegaram 26 e 91. Então a gente pega a escolha de 69, já é terceira. Mas é comecinho, né? E desce aí. Bom valor. Sim, bom valor. Deixa eu trazer de volta o Rafa para a live aqui. Eu tava achando a 28 para 65 bom, que era do Cardinals, né? Pois é. Te desceu 4, né? O Gustavo queria o safety, já ficou decepcionado aqui. Também, Gustavo. E aí? Vou trazer aqui ele que fez a carreira do David Chiodini. O David Chiodini não teria nenhum título no FABR se não fosse por esse cara. Tá? Então fica registrado isso aqui na live. Informação que eu tive, me desculpa, meu amigo Davis. Ótimo treinador, mas se não fosse esse cara, velho, não teria aí os troféus. Tiago Dalcanale, muito boa noite, muito bem-vindo, meu irmão. A live do draft, lenda do FABR aí. Tamo junto, como é que você tá? Boa noite. Um prazer aí. E aí, Tiagão? E essa história aí, realmente o Davis foi feito por você como o Romário fez o Parreira em 94, basicamente é isso? Mais ou menos. Trouxemos você para falar do Denzel Boston. Denzel Boston aí que tá parecendo... Não é uma boa opção, né? Não, né? Eu tô com fé que vai vir um cornerback ou um safety, então tá na expectativa. Pô, um corner me revoltaria demais, eu precisaria de alguns momentos para me recompor aqui, enquanto vocês tocam a live. O linebacker também não ficaria triste, não. Não, linebacker dá para vir aí, sem dúvida. Nem sei e quem a trade down valeu, né? Valeu essa descidinha aí, valeu, cara. Né? Desceu 2 ali, escolhas para melhorar lá a posição na terceira rodada, adicionar mais uma escolha para trás, essa escolha que
adicionou mais para o fim, dá para fazer um combo. A gente já tinha 2 escolhas de quinta rodada para subir um pouquinho mais ali na terceira novamente, ou na quarta, enfim. Acho que valeu a pena essa troca aí. Vamos ver quem que o agora, Texans vai escolher agora com a escolha que era nossa, né? São Francisco e Houston, eles estão muito focados em linha ofensiva. Não acredito eu acho que eles vão com aquele guard disponível que tem ali. Não é o mesmo interesse nosso, não. Então, assim, a troca foi muito boa. Tem um guard do Texas que está disponível ali. Eu acredito que o Texas deve ir nele. O Chase Bisonuts. Subiram, né? Subiram aí, vamos ver quem que eles... O cara tá convidado aí na Green 1, acho que tá no Green 1 aí, tá mó hype nele aí pra primeira rodada. Ele é o único guard São Francisco trocou né? com Miami também, né? São Francisco aí fazendo a troca pra frente da gente, né? O Chiodini tá comentando na ESPN, né? Acredito que sim, Thiagão. Eu tava assistindo. Não, eu tive uma breve convivência com o Chiodini. A gente não ficou muito tempo juntos, não. Mas ele falou muito bem de você, cara. Falou, esse era craque. Que ele começou aqui no time de Jaraguá, né? Aí depois ele acabou aí, né? acabou indo para outros times, né? E agora tá voando o mundo afora. É isso aí. Gente finíssima. Um abraço. Você jogava na defesa também, Thiago? Só no ataque? Cara, era all positions. Não, eu joguei de tudo um pouco. Tem jogador de... Melhor troféu de jogador de defesa, melhor troféu de jogador de ataque também. Eu joguei de cornerback, safety, linebacker, receiver, running back, quarterback. Fez de tudo um pouco. Olha aí, ó. Guard pro Texans, ó. Rutledge, de Georgia Tech. Era até long snapper, cara. Até long snapper também teve que fazer? Joguei acho uns 4 anos de long snapper. Esse é um cara, Rafa, que se aproximou daquele número mágico dos guards aí. Esse é o que estava mais próximo lá da fórmula. Isso. O chip code dos guards. Shot shuffle. Nada, Georgia Tech, né? Eu vou concordar com o Léo, hein, Fernando? Eu acho que a gente trocou para baixo não foi porque o Concepción saiu, não. Eu acho que foi justamente o contrário. Eu acho que eles estavam tentando trocar para cima para passar na frente dos Bears e pegar o Tiedemann. E aí, quando eles viram que não iam conseguir fechar um acordo com os Browns e os Bears iam ficar com o Tiedemann, aí eles devem ter topado descer. Eu acho que eles queriam bastante um safety nessa pegada, hein? Bom, o McNeil Warren ainda tá ali, né? O McNeil Warren ainda tá mas disponível. aí eu acho que o nível do Tiedemann pro McNeil Warren é muito... Pra mim é o mesmo nível. A diferença é a capacidade atlética do Tiedemann, que é muito mais atlético, mas jogador de bola dentro de campo, cara, o tape do Warren não deixa nada a desejar. Ele tem 1,93, 91 quilos. Baita jogador. Tape dele... O cara que sai desse Grupo 5 aí, você espera que ele vá bem no Combine, exploda no Combine e vá bem no Senior Bowl, onde ele vai encontrar os jogadores do Grupo 5, do Power 4. Cara, esse Manuel McNoy não fez nenhuma coisa nem outra. Não explodiu no Combine atleticamente e no Senior Bowl tomou risco do capacete e de uma galera. Bobear eles num defensive tackle mesmo ainda. Defensive tackle eles até choram. Será que vem defesa? O Franklin tá perguntando aqui. Galera, perguntas aí pro nosso querido Dalcanali, lenda do FABR aí. Jogou até que ano, Dalcanali? 2021. É 21? 2003 até 2021. Tá aí, ó. Os caras querem reclamar de que, porra, tô com muita mileagem já no corpo, porra, aqui no FABR sem estrutura nenhuma de NFL, o cara ia na raça aí. É louco. Doído toda semana. Tá maluco, cara.
Depois Thiago, Ah, qual que é a minha implicância com o Denzel Boston, cara? Vou falar um pouquinho dele aqui. Ele é um cara que você só vê a tape dele, ele só tem uma rota vertical. Ele não tem route run. Ele ganha muita bola na contestada, que é uma coisa que não se transfere bem para a NFL. Para cada Mike Evans que você drafta, é 1.000 Keon Coleman que você pega. E tem esse negócio também, como é que o cara vai chegar para o Keon Coleman, ele ia recuperar o Keon Coleman, que o Coleman é o nosso cara. Como é que ele chega na segunda-feira do Keon Coleman? Torcemos um cara que faz as mesmas coisas que você. Para ver se a gente acerta dessa vez. vai ser dois mas caras, se né? drafta. Vai Se ser um drafta cara. o Boston, acho que troca o Coleman, cara, nos Não, vai ser um próximos cara, dias vai aí. ser um cara de cu e um cara de bunda, né? Os dois fazendo conjunto lá no vestiário. Puta que pariu. Eu não aprovaria. Eu acho que vai vir defesa de qualquer jeito ali. Ou para um DT ou um safety ainda na listagem aí. Mas eu não curti muito também o Denzel Boston, não, cara. Eu acho que o que tinha que sair de ataque que preste aí na primeira rodada saiu já. A pick a escolha aí do Dolphin já tá feita, né? Então, só pelo... Você olhando aqui o consenso aqui dos sites, o que o Canário falou, só jogador de defesa e o Denzel Boston no meio lá. E eu acho que ele não sai. Tem o Omar aqui também, né? Mas eu não sei se ele vai... O Franklin tá perguntando aí, Thiago, ó. Nome bom aí de wide receiver pra ficar de olho no segundo ou terceiro dia, amanhã ou depois. Cara, tem um cara que eu tava de olho. Deixa eu procurar o nome do rapaz aqui, que eu não sou muito bom de gravar os nomes dos meninos. O Miami é nome pra caramba, né? É pouco nome, né? Daí fica fácil, né? Quase nada. Cara, eu gostei muito daquele Antonio Williams, do Clemson. Eu também gosto dele. Eu acho que apesar de achar que ele tem um estilo muito parecido com o do Shakir, né? Mas eu acho que ele é um cara muito bom. Que se sobressaia muito além desse estilo do Shakir, não tem quase nenhum, cara. Só se tu buscar um receiver red zone ali. Um cara mais alto. Chris Johnson saindo cornerback aqui de San Diego State para o Miami Dolphins. Miami nunca decepciona, diz o Maratô aqui. Cooper Jr. ou Brazel? Eu gosto do Chris Brazel, de Tennessee. Um cara bem interessante, tamanho, velocidade, mudança de direção não comum para um cara daquele tamanho. Mas é um cara para amanhã, não para hoje, no meu modo de ver. Ele e o Denzel tinha possibilidade de sair ainda hoje, né? Tava nas possibilidades. O Cooper Jr. também, um que tava aí para sair hoje, eu acho ele muito aquele sem cara sal. mais de... Não, aquele cara muito de trick play, assim, aquele gadget player, sabe? O cara para receber um screen, o cara para... Eu não vou lembrar agora não, Fernando. Mas a porcentagem, a porcentagem de outra troca. Outra troca. Bills trocou com o Patriots agora. Eita. Desceu mais um pouquinho. É a receita de bolo do Keon Coleman. É a receita de bolo do Keon Coleman. A gente já viu esse filme. Boston vindo aí. Estamos chamando. Então ele queria eu mesmo. Sabe quem que a minha esperança, sabe qual que é? Que isso aqui é quem deve vir é o Miller, o defensive tackle de Georgia, que os caras encontraram um monte de vez lá e o McDonald eu acho que não chega até lá, mas vamos ver. Pode ser. Só 3 escolhas só, cara. Então, mas e aí? Tu acha que o McDonald vai sair? Acho que pode sair, sim. Poder pode. Que o Patriots Rafael, tem que sair 3 caras, velho. Será que o McDonald tem valor aqui, cara? A pessoa Patriots. O Peter Woods na frente do McDonald. Patriots vem de Denzel Boston agora. Chama que ele vem. Boston pro Patriots, seria lindo. Vai de AJ Brown. Eu nem assisti o resto do draft se ele sair. O Jerry falando, é agora ou nunca? Não é nunca então, meu parceiro. Trocamos a escolha. Entendi. Já entendi. Entendi porque que o Patriots entrou na frente do Kansas City. Caleb Lomo, tackle.
O de Utah. Falou de teco. Só de eu ver o Utah ali, eu já emociono. Tá precisando, senão o Drake vai morrer esse ano, né? Cara, mas assim, ó, sendo bem honesto com vocês, que nem aqui o pessoal já tem aqui, o Igor falou, o tal do Bini é complicado. Cara, ele tá adicionando valor, tá Tem descendo valor da pouca troca, coisa, tá adicionando valor, escolhas e eu não acho complicado. Quem que tá aqui que, porra, tem que ser ele e tal. Eu gosto do Cassius Hall e mesmo assim eu sei que, eu tenho falado aqui, não acho que vai ser a escolha. Tem muito valor similar aqui nesse range. E o Bini tá acumulando escolha. A tendência é que ele vai conseguir draftar uns 2, 3 aí nesse range que tá interessante, se ele usar essas escolhas para subir depois novamente. Né? Então, a gente falava aqui nos mocks que o cenário ideal era dar trade down, realmente. E dos trade downs, eu acho que ele tá fazendo do jeito certo. Do jeito que se a gente faz no mock draft, a gente acha que a gente tá abusando da máquina. Pô, desci 2 posições, agora desci mais 2. Pô, não vai ter tudo isso de possibilidade, sabe? E o Bini tá fazendo, cara. Então, a gente não sabe ainda qual foi a troca, né? Não saiu ainda aqui os... O Chiefs escolheu já, né? Mas, realmente, foi... Pra mim, foi sábio do Bini aqui o que ele tá fazendo de descer no momento que tem valor e acumular escolhas. Eu acho que o Chiefs vai de David Boston. Já pensou? Pode ser. Tomara. Ó, a escolha do Chiefs tá aí. Os valores da troca, não saiu ainda não? Galera, prepara o GIF, porque o Kansas City Chiefs vai selecionar agora o Cassius Howell e não percam a reação do Fernando Chimude. Tô com o Danilão na sala de espera aqui, mas a gente tem mais pergunta aí pro Dal Canale, senão também vou liberar ele para ele não tomar a noite do cara toda aí, gente. Acabando Tava a bateria com a bateria também. já Logo no fim cai aí. já. Pô, tá com 3% aí. Aí, ó. Então, meu irmão, muito obrigado a participação, Tiagão. Casa sempre de portas abertas para te participar. Temos mais amanhã, depois de amanhã, tá convidado para voltar quando possível e se possível, né? Tranquilo, se estiver disponível, eu dou um alô aí. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu aí. Obrigado. Abraço, galera. Tamo junto. Go Bills. Boa noite. Go Bills. Deixa eu receber aqui o nosso querido Danilo Batista aqui. Danilão, que tá comentando o jogo lá no Game Pass na DAZN. Boa noite, Danilo. Muito bem-vindo, cara. Finalmente deu certo. Já há alguns anos, né, cara? Verdade. Ano passado, verdade. mandasse o vídeo pra gente aí. E ano retrasado, tava vendo também com os amigos. Enfim, não bateu, mas hoje estamos juntos aí. E essa escolha do Steelers, cara? Contente? Como é que tá? Salve, Fernando, Rafael, Léo, boa noite para vocês, boa noite para a galera na audiência. É assim, em Black Yellow Brasil, a gente tem criado o hábito de viajar para ver o draft junto, né? Então fica meio difícil a gente entrar em live enquanto tá fora de casa e tal. Mas, cara, a escolha do Steelers tá um clima de velório absoluto. Assim. Caraca, porque você tem um draft em casa, certo? É em Pittsburgh. Sim. E quando você seleciona um cara que na escolha imediatamente anterior era o preferido da turma, era o Makai Lemon, e você assistiu o Eagles trocando para cima para ir atrás dele. Sim. A escolha dos Steelers fica um cara que há 4 anos atrás não jogava futebol americano como um jogador de primeira rodada. Maxi Henachel foi a escolha dos Steelers, tackle Arizona State. Ele era jogador de futebol, bola redonda mesmo, na Nigéria. Sim. Quando ele mudou para os Estados Unidos, ele foi jogar basquete, participou de umas provas de atletismo, e só na universidade, em JUCO ainda, 2 anos de JUCO, é que ele começou a jogar futebol americano. O teu GM tá falando que a tua escolha de primeira rodada ainda é um cara que está aprendendo o esporte, ainda está se desenvolvendo, é muito difícil, cara. Tem notícia chegando aqui que o Ian Rappaport fala que na hora que o Eagles deu o trade-up, o Steelers estava em contato com o Makai Lemon, sabe, para ser a escolha dele. Caraca. Só vai piorando a situação. E aí, Sim. O Eagles confirma a parada. Então, os Steelers têm 8 minutos. Em 8 minutos não conseguiram trade down. Foram com o suposto primeiro da board, que estava muito abaixo. Sim. É um clima de bastante decepção, assim. Fica a ideia agora de que ou Broderick Jones, que tem notícia de que ele teve uma lesão no pescoço na última temporada e que ainda não recuperou, ou a lesão é mais séria do que se esperava e ele vai ter problemas para retornar, ou o Steelers vai começar a mexer na linha ofensiva e aí o negócio vai ficando mais sério. E são 4 anos de Omar Khan, General Manager, 4 escolhas de trincheira.
Sim. 3 offensive tackles agora e um defensive tackle. Que a gente sabe da importância, mas como tu falou, né, cara? Primeira rodada, escolha ali, 21ª em casa, pô, já não é as escolhas que mais animam a galera, né? E aí, pô, essa questão do Lemon de chegar tão perto, né, cara? E aí o Eagles dá o balão, né, cara? Exatamente. Parece muito, lembra a gente aqui certamente do dia que o Chiefs trocou para frente dos Bills, draftou o McDuffie, né, cara? A gente precisando de cornerback, e aí vem o Rich no Kaiir Elam. O Pittsburgh, pelo visto, ainda seguiu o seu board, enfim, mas tá tão perto de um cara que ia ficar, né, ia ser bem legal ali para a torcida, é duro. Galera, perguntas aí pro Danilo. Danilo, assim, na hora que eu vi aqui, o Pittsburgh era um dos que eu poderia pegar o Micah Lemon, né? Eu falei assim, pô, Pittsburgh. Você imagina um ataque com o Pittman de um lado, o Grandalhão do outro e o Micah Lemon no slot. Nossa senhora. A cama tava armada pro Rodgers ou pro wide receiver novato que vai vir esse ano que vem, né? Quarterback. É isso, a festa aqui estava armada também, porque eles eram um jogador que a gente previa que ia precisar trocar para cima para ir atrás, e de repente ele tá muito perto, disposto. Não, nem passava que ele ia estar disponível, cara. Nem passava. E aí chega na 20, ele ainda tá lá, e você assistiu o outro time ir lá e roubar na sua frente. De um projetão. Complicado. Né? E aí Só vai num projetão de linha ofensiva, é difícil. O Peter Woods saiu pro defensive tackle pro Kansas City Chiefs. Peter Woods de Clemson. Isso, né? E a escolha do Jets já foi feita, só não foi anunciada ainda. Já saiu lá, só no aguardo do commissioner. Rafa, tem alguma pergunta ali? Ou posso liberar o Danilo? Também não posso tomar muito tempo do homem. Uma pergunta muito rápida. Boa noite, Danilo. Boa noite. Boa noite, tudo certo? É óbvio que a prioridade era o Mekhi Lemon, era o wide receiver. Não tendo um wide receiver do nível que a escolha merecia, né, de primeira rodada, a segunda opção era tackle ou não? Tackle pegou todo mundo de surpresa. Tá, ser um offensive lineman não era uma surpresa. O Steelers está circundando muito essa escolha de OL. O principal, claro, era o Vega Ioane, né? Mas ele já saiu muito antes aqui da escolha dos Steelers. Ainda a gente avaliava possível. O Omar Cooper Jr. estava disponível na nossa escolha lá na 21, mas, de novo, o grande problema de ser o Iheanacho é ser um cara de desenvolvimento. Tá ligado? Isso é o que pesa tudo nessa história. Não foi a posição, foi o prospecto. E porque, assim, alguém vai ter que mudar de lugar, né? Ou o Broderick Jones está lesionado o suficiente para ele não jogar num curto prazo, ou entre Broderick Jones e o Troy Faltano, que foram 2 escolhas de primeira rodada também, alguém vai ter que virar um guard. Ou Renato já vai ficar sendo reserva por um bom tempo, que não é o que você espera de uma escolha de primeira rodada. A expectativa agora para os Steelers é que tem mais 11 escolhas, 4 escolhas agora de dia 2. Vamos ver se eles se mexem, porque fazer 12 escolhas no mesmo draft é jogador demais, até. Sabe? Não é o Miami Dolphins que está realmente precisando de quantos jogadores eles puderem. O Steelers pode pegar jogadores mais pontuais, então é possível que eles troquem para cima e busquem do ano que vem. Esse dia 2 tem muito de wide receiver aí do nível do Omar Cooper Jr. O melhor valor, né? É a escolha do Jets, acabou de ser anunciado aqui. Aí, ó, Omar Cooper Jr. pro Jets agora. Né, mas eu vinha falando, dia 2 é o melhor valor desse draft, vai estar nesse dia 2. Então o Steelers vai ter bastante munição para tentar garantir os seus caras, vamos dizer assim, nesse segundo dia, né? A ideia ainda mais, Fernando, num ano em que as escolhas estão baratas. Dallas pagou 2/5 para subir, o Eagles pagou 1/4, 1/6. Então você pode pegar escolhas do dia 3 e ter um posicionamento melhor no dia 2. Arrumar mais uma escolha de terceira rodada, por exemplo, ou de segunda. Sim. Dá para mexer bastante e a gente espera que o Steelers se mova para cima para ver se tira um pouquinho desse gosto amargo.
Show de bola. Danilão, obrigado, cara, a tua participação. Muito feliz de ter dado certo. Para quem não sabe, o Danilo foi o primeiro a me abrir as portas lá no Fumble da Net, ainda na época do podcast lá, do Billscast lá no Fumble da Net, né? E fazia um trabalho excepcional lá, continua fazendo ali no Black Yellow, né? E também agora no Game Pass ali, na DAZN, comentando, cara, parabéns por toda a tua sequência e tudo que fez pelo FA aqui no Brasil, né, cara? Show de bola poder contar contigo hoje aqui. E as portas do canal sempre abertas, obviamente. Espero poder sempre contar aí com as tuas opiniões sobre Steelers. Sempre enriquece muito o conteúdo aqui no canal, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Finalmente deu certo. Que bom. Prazer estar aqui com você, gente. Valeu, Danilo. Tamo junto. Abração, Danilo. Valeu, Danilo. Valeu. Boa noite. Vamos lá, então, né, cara? Agora é a nossa Será que escolha. agora vai? Não é. Troca. Tennessee Trocar Titans. Os Bills desceram mais... Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Pode estar todo mundo pé da vida e tal. Cara, eu tô rindo à toa aqui. Pra mim, o Bini, ele tá dando um masterclass aqui hoje. Eu estou feliz. Ó, só para constar, aquela troca com o Patriots, a gente ganhou uma escolha no início da 4ª rodada, a escolha 125. Tá até difícil pra gente... A gente já tinha 2 ou 3 de quinta, agora já tem várias de quarta. Cara, o que eu falei pro Danilo aqui, de controlar esse dia 2 e de subir pelos seus caras no dia 2, que é onde está o valor. Gente, esses jogadores que estão saindo agora, desde o Malachi Lawrence ali, que saiu na primeira pro Cowboys, tem muita gente saindo aí que, cara, você pega o cara na segunda, na terceira, é mais ou menos o mesmo valor, cara, sabe? Tem a mesma chance de dar certo do que esse cara saindo na primeira rodada. O Bini fazendo essas descidas, ele tá acumulando escolhas, ele vai poder pegar essas escolhas lá de trás e para subir na hora certa por caras que ele acredita que possam contribuir bastante. Vai dar para trazer bastante peça para a defesa nova do Leonard, né? Vai dar para trazer um wide receiver, por exemplo, falei do Chris Brazzell de Tennessee. Cara, na segunda rodada o Brazzell é um cara com um potencial muito interessante. Então, assim, só não quero que seja o Boston, né? Mas ainda assim eu espero para ver. De qualquer forma, eu acho que está sendo bem feito o trabalho do Brandon Beane aqui. Tá? O Marcel concordou comigo. Eu sei que tem gente que está ansioso aqui, né? E o próprio o Rafa Azevedo aqui tá falando 3 trade downs, ô louco. Primeira vez que eu vejo isso na primeira rodada. E aí que tá. É o tipo da coisa que se a gente faz no mock draft, você tá maluco, pô. Você tá abusando da ferramenta, pô. Não é assim. Todo mundo vai oferecer só para ti a troca. E o Bini tá conseguindo fazer, cara. Então, para mim, tá valendo e tá legal isso aqui. Vamos ver quem que eles vão escolher, de fato. Mas o dia de amanhã promete. E aí você vai ter que estar com a gente aqui no canal do Fernando Chimude, segundo dia de draft. Eu não sei aonde vai ter, aonde não vai ter, mas aqui vai ter os 3 dias, né, cara? Aqui vão ter os 3 dias. Então, você tá mais do que convidado para continuar a acompanhar o draft com a gente nos 3 dias. E vamos lá, a escolha do Titans já vai ser anunciada, galera. Tô loucaço, tô errado, tá alguém pé da vida com o Bini aqui, como é que estamos? Não, eu tô feliz da vida. Para mim, é óbvio que eu adoraria pegar o Mekhi Lemon, pegar lá o Tiedemann, pegar um cara que é um talento de primeira rodada na escolha 26. Agora, as probabilidades disso acontecer, a gente já sabia que eram pequenas. O restante da galera é muito nivelada. Você pegar um cara agora na 26 e pegar na 45, o cara que você vai pegar na 45, se bobear, tem mais chance de dar certo. Então, para mim, esse é o cenário ideal. Você descer, acumular escolhas, e aí amanhã, quando tiver segunda e terceira rodada, você sobe e o Kendrick Falk... O Titans fez a boa, uma das boas, e levou o Kendrick Falk. Né? Titans leva o Falk, então já fez uma das boas para nós aqui. E aí vai vir a escolha do Seattle Seahawks. E em breve eu vou mandar lá o link já pro pessoal, pra galera do Seahawks entrar e participar com a gente. Mas aí, né, para finalizar Só para concluir. Opa. Vai lá. Só para concluir, que eu estava falando de amanhã. Então, amanhã, não percam a live, que deve ser muito melhor do que a de hoje, porque amanhã nós vamos ter a terceira escolha,
Pelo que eu vi aqui, a gente tem a terceira escolha amanhã, que era do Tennessee, que é a escolha 35, se eu não estou enganado. Vou até conferir aqui para ver. 35. A gente tem a escolha 35 na segunda rodada. A gente tem a escolha 69, para quem é fã de 69. Temos a escolha 69. Aliás... Live do Vrabel. Não. Temos a escolha 66. 66? É. O Bills deve ter trocado que ele trocou, então. A gente deu a 69. A gente... foi feito um troca-troca aqui no 69. A troca da troca. Troca-troca no 69. A gente... Na troca com os Titans, a gente passou para eles a 69 e ficou com a 66. Então, a gente tem a terceira escolha da segunda rodada, que é a escolha 35, e a gente tem a segunda escolha a gente tem a terceira escolha da segunda rodada e a gente tem a segunda escolha da terceira rodada. Além disso, a gente ganhou várias escolhas aí de quarta, quinta rodada nessas trocas que podem ser utilizadas para a gente voltar para a terceira rodada, ali no final da terceira rodada, e sair com 3 jogadores amanhã. Eu acho muito difícil a gente não sair amanhã com 3 jogadores, e para mim, esse é o cenário ideal dentro da realidade dessa turma que a gente tem de 2026, que é uma turma razoável, né? Muito pouco assim, grande talento de altíssimo nível, quase ninguém. Então, já que é razoável, vamos se encher de escolha ali na segunda e terceira rodada, que aí é a tática mais inteligente. Foi o que o Brandon Beane fez, então eu estou satisfeitíssimo. Minha nota é 10 para o Brandon Beane hoje. É isso. Normalmente eu sou a favor de você garantir o melhor cara possível, trocando para cima e ter menos escolha e mais qualidade. Mas nessa classe, onde a gente tem muita gente boa, mas pouca gente excepcional, você ter mais dardos para jogar nos melhores dias, ou no melhor dia, nas melhores rodadas, amanhã, segunda e terceira, melhor, mais chance de você até achar ouro aí onde você não espera. E eu que tenho o Cassius Howell como um dos meus favoritos, o cara tá caindo. Eu tava feliz da vida se desse um trade down e pegasse o Malaki Lawrence. O Malaki Lawrence saiu, mas o Howell tá disponível. Imagina um trade down e pegar o Cassius Howell. Aí, cara, eu saio dando cambalhota aí, quebrando mesa, enfim. Quebrando mesa não, quebrar mesa é só pro Super Bowl, né? Tá aí a promessa, não vou prometer coisa que eu não vou fazer. Mas é isso aí, tá? Atualizamos, então, o Renan concorda aqui, da 20 a 40 é tudo uma coisa só, é mais ou menos por aí, né? E pessoal concordando com o bom trabalho do Bini. E amanhã, gente, o pessoal tá perguntando o horário. Amanhã, segunda rodada, começa às 20 horas, nosso horário, é isso, né? 8 horas, Então, às 19h50, a gente já tá entrando ao vivo aqui para começar a live do segundo dia. Não percam, esperamos por vocês. Lembrando que hoje ainda tem sorteio. Toda a galera que se tornou membro do canal hoje, pessoal que fez Pix de R$15 no fernandochimude@hotmail.com, pessoal que já era membro, né, e está fazendo a transição, ou está fazendo a transição, ganha mais chance de ganhar. Né? Tem 3 chances na roleta. Agora, quem não fez a transição ainda, está lá no grupo do WhatsApp, tem pelo menos uma chance de ganhar. Hall da Fama que agora é Gold, né? O colaborador Gold tem 5 chances de ganhar. Vai ter a roleta aqui para você ganhar o seu produto FS Shirts. Então não vai embora, acompanha a live até o final aí. E o Seahawks está fazendo a escolha e eu vou trazer ele aqui para reagir ao vivo, né, cara? Fala, Rafa. Vai nessa, né? A escolha do Seattle, para quem acha aí que, será que a gente vai conseguir realmente subir para a terceira rodada, pegar 2 escolhas de terceira rodada? Eu estava dando uma olhada aqui. A gente tem a primeira escolha da quarta rodada, mais 2 escolhas lá no fim da quarta rodada também, 2 escolhas na quinta. Então, podem vir amanhã com bastante expectativa, porque eu não vejo como a gente vai sair amanhã sem 3 jogadores. Devemos ter pelo menos 3 jogadores amanhã. Show de bola, Rafa. Rafa, qualquer coisa me fala aí do... Não, pessoal, amanhã eu estou aqui com vocês, 8 horas da noite.
mas agora eu tenho que ir. Tamo abraço junto. aí Obrigado, Rafa. pra Tamo todos. junto. Go Bills! Gol Bills, vamos lá. Rafa vai nessa aqui, volta amanhã, assim como bastante gente aí aqui da live, né? Mas tem coisa ainda, gente. Deixa eu trazer aqui ele. Léo, muito boa noite, muito bem-vindo, meu irmão. Vamos reagir ao vivo a essa escolha do Seahawks aí, ó. Você achou que não ia escolher, estão escolhendo, homem. Boa noite, cara. Boa noite, Tô preocupado. Já me mandaram um spoiler Pô, aqui, você tá me com assustando Lombardi, bastante. né, em casa, pô. Você não tem preocupação, cara. Esse Eu cara é acho que olho não vou grande, gostar. hein, Léo? Pô, os cara com Lombardi debaixo do braço, tô preocupado. Ainda Mas tô, não é pode por isso escolher que você vai o... fazer uma besteira. Saiu a escolha? O cara tá gritando Ainda aqui, não. eu não tô muito reconhecendo, não. Não, tá dando um treco no homem aqui, mas vamos lá, não. Foi só pra animar a galera mesmo. Nossa. Saiu Para aí? mim é um desastre. Pior cenário. Detesto isso. Eu tava achando o draft uma Nossa, maravilha Jadarian até agora, Price, porque- Notre Dame, running back, cara. Nossa senhora. Caraca. Assim. Jesus. Tá, ele era o backup do horrível. Love? É um bom retornador. Exatamente. É isso? Ele, Um baita retornador. assim, eu acho jogador bom, tá? O Alexandre não gosta dele. Eu gosto do jogador, tá? Eu acho que o Jadarian Price é de longe o segundo melhor running back da classe. Eu acho que existe um gap real entre ele e os outros jogadores. Mas, cara, Tanto lugar pra ele jogar no college, ele foi ficar lá na reserva do Love. então ele não teve muita oportunidade, né? Então você já tem essa... Sim, a produção dele é baixa, né? Você já tem esse problema. Agora, um time que tem poucas escolhas no draft. Tudo bem, Seattle também não tem muitas necessidades, né? Mas um time que tem poucas escolhas no draft, se dá o luxo de gastar a primeira escolha a escolha da primeira rodada com running back, eu detesto. Eu ia criticar, né? Eu estava feliz porque ia brincar assim, falar que os mulambos continuam mulambo, né? Com os Cardinals gastando a escolha de terceiro round no running back, né? E eu penso exatamente isso, cara. Um time que tem várias necessidades, um time ruim, vai e pega uma escolha, uma pick 3, gasta no running back, eu acho horrível, né? Uma posição que não muda a vida do time na prática. Aí Seattle faz um movimento, tudo bem, né? Seattle tá no lado oposto dos Cardinals, né? Não tem muitas falhas no elenco, running back era uma necessidade, mas, cara, gastar a escolha de primeiro round, podendo, sei lá, tentar um movimento para descer, enfim. Tinha muita gente falando, muita gente com acesso ao time falando que existia a chance real de Seattle draftar o Jadarian Price no primeiro round, mas a gente não queria acreditar muito, né? Mas eu não gosto. Eu detesto a escolha. Eu preferiria um corner, sei lá, um edge, até um safety, mas o que eu queria de verdade é que o time descesse para acumular mais escolhas. Então, achei bem, bem ruim. Principalmente pensando que, poxa, você tem aí o Charbonnet voltando de lesão, que já foi uma escolha alta, né? Então você fica de novo com capital de draft. Não, o Schneider tem essa fissura. Achei que ele tinha perdido isso, mas ele tem essa fissura por gastar capital de draft com running backs, mas eu detesto, cara. Eu entendo, é um draft pobre de talento, não tem muitas opções de running back no draft, mas não, eu detestei. Na verdade, o que ajuda é que, para mim, a escolha dos Cardinals foi horrível, a escolha dos Rams também foi horrorosa. Os companheiros de divisão ali, os rivais, fizeram. Não fizeram a coisa ficar difícil para os Seahawks, vamos dizer assim.
Cara, para mim os Cardinals tiveram uma péssima escolha, né? Que não ajuda a melhorar muita coisa do time, né? Para mim a pior combinação que existe é essa: você tem um time ruim com um running back muito bom, não adianta nada, né? É igual você tinha ano passado os Raiders, né? Com várias falhas no elenco, uma linha ofensiva horrível, você vai lá e joga o Weston Gent lá, não adianta, cara, não melhora o ataque do time. Os Cardinals é a mesma coisa. Vai pegar um time, de novo, com uma linha ofensiva ruim, um time que não tem quarterback, você vai e joga lá um running back. E pior, né? Você selecionando aí na escolha número 3, ele tem um salário garantido alto, então nem barato ele é, né? O salário garantido da escolha número 3 é de 52 milhões. Sim. Então, se você for dividir aí por 4, né, dá mais ou menos o salário que o Kenneth Walker pegou lá no Kansas City Chiefs, um salário muito alto para running back. Então, muito ruim, né? E já os Rams, né, ao invés de fortalecerem o time já é excelente, né? Ao invés de fortalecer o time para buscar o Super Bowl esse ano, draftam um cara que basicamente quase ninguém considerava um talento de primeira rodada para a posição de quarterback, né? Para um possível trabalhar o cara para o futuro, para quando o Stafford se aposentar, enfim, ruim também, mas eu detestei essa escolha desse ano, não gostei. Acho que quem se deu melhor nisso daí foi São Francisco, Que não escolheu. que acumulou várias escolhas, fazendo trade down aí para a escolha número 33, acho que foi quem se deu melhor. O Cassius Howell aqui para vocês ia ser legal, hein, cara? Ainda bem que não foi. Excelente. Você descer para o início do segundo round, tem vários cornerbacks ainda que são excelentes. Enfim. Tá caindo bastante, né? Como é que é o nome do menino ali que tá machucado? McCoy. Cici. German McCoy. O McCoy. O Cici não tá... Não, o McCoy que tá caindo, tava machucado. Vou charar minhas anotações aqui do Price. Ele tem o mesmo número de jogos como titular do que você tem na NFL, do que o Fernando tem. 0. Ele tem 41 jogos na carreira. Ele só teve 15 toques em um deles, dos 41 jogos na carreira. Mas ele é um bom recebedor. Ele tem 15 recepções na carreira. Mas ele é um cara que o corpo dele é perfeito, pouco usado. Não, ele tem um Aquiles em 2022 rompido. Quer dizer, e você tem ainda o Jonathan Coleman, que você poderia pegar na terceira rodada, que é um cara mais interessante para fazer uma dupla com o Charbonnet, que é um cara mais de jogo de passe. Tem um cara de Nebraska, que recebe pra caramba passe, um bom running back passador, que recebe passe. Então, assim, realmente essa escolha aí é um cara que, na primeira rodada ainda, né? Eu realmente não gosto. Eu gosto do jogador. Apesar de ele ter tido uma produção muito baixa, né? Então ele fica sempre essa dúvida, né? De como que isso vai se materializar na NFL. Mas eu gosto do jogador, mas, cara, no round 1, sei lá, você poderia ir atrás do Mike Washington Jr. no round 3. Não sou muito fã do Coleman, mas ok. Cara, para mim, eu só não queria running back no primeiro round. Eu acho que dificilmente se paga isso. Com o Charbonnet no time, acho desnecessário demais. Para mim, é mais uma daquelas escolhas meio... Né, o Schneider volta a fazer escolhas meio não ortodoxas, né? Escolhas meio... que ele tinha se afastado dessas escolhas estranhas dele, né? O Seahawks puxava os linebackers na primeira rodada, do nada, né? Não, pô, igual o Rashad Penny. O Rashad Penny no primeiro round. Clássica. Então, assim, achei que ele tinha parado com essas coisas, mas para mim é mais uma delas. Eu detestei. Eu não gostei, cara. Para mim, sei lá, se fosse dar o ranking que o pessoal gosta de dar aí de A a F, sei lá, para mim não é F porque eu acho o jogador bom, eu gosto de jogador, mas para mim seria, sei lá, um D, na melhor das hipóteses. Para escolha. Show de bola, Léo. Cara, eu vou deixar vocês trocando ideia aqui sobre esse primeiro round, para a gente fechar aqui a primeira noite aqui do primeiro round, enquanto eu organizo o sorteio aqui. Galera que se inscreveu, que se tornou membro no canal hoje,
está concorrendo a um produto FS Shirts, uma camiseta personalizada aí, ou um copo personalizado também, térmico, né, ou uma caneca. E eu vou organizar agora o sorteio aqui. Enquanto isso, queria que vocês fizessem um panorama geral dessa primeira rodada e algumas surpresas, né? Também, galera tá chegando no fim da live aqui, tem a galera chegando, caí de paraquedas aqui. Animes Opening mandou aqui e tá triste com o Bini, mas, cara, como eu vou te falar, o Bini jogou xadrez hoje, cara. Teve gente que jogou dama e o Bini hoje jogou xadrez. O tipo desse draft aí, com o nível de qualidade dos jogadores, o valor sendo a maioria com nota segunda rodada, terceira rodada, você ficar trocando sua escolha de pouquinho em pouquinho para baixo e acumulando escolha, para amanhã, que é onde os jogadores de fato têm valor. Jogador de segunda rodada vai ser na segunda rodada, jogador de terceira rodada vai ser na terceira rodada. Você tem munição para subir e draftar os jogadores que você quer. Pô, eu estaria feliz da vida aqui com o Cassius Howell na 1.26. Cara, ele não saiu ainda. Daqui a pouco esses trade downs aqui sai com o Cassius Howell na segunda e mais um monte de dardo para jogar na segunda aí, para trazer mais jogadores. A gente sabe que a defesa está mudando de esquema. O Leonard precisa de jogadores que sejam fit, não propriamente para esse primeiro ano já, onde ele vai tentar fazer com que a defesa jogue o melhor possível o quanto antes, obviamente, mas para, no seu devido tempo, esses jogadores irem entrando e assumindo papéis que façam mais sentido na defesa do Leonard com esses jogadores, estilo de jogadores, e aí eu vou muito para a posição principalmente de edge, que a gente não tem muito fit ali para os edges, que seria numa defesa 3-4, como é a do Leonard, linebackers, enfim, até no grupo de safeties a gente precisa de reforço, precisa de depth de cornerback. Então, cara, não dá para ficar chateado com o que o Bini fez hoje, não. Seria muito pior subir por um cara que você odiasse, subir por alguém que você não gosta aí, gastar escolhas e ainda fazer uma seleção ruim, tá? Eu acho que para amanhã promete bastante e amanhã a gente vai estar aqui ao vivo a partir das 7h50, 19h50 da noite, ao vivo com o segundo dia, com toda a cobertura aqui no canal do Fernando Chimude. Léos, né? Por favor, toca o barco um pouquinho aqui, dando esse review da primeira rodada aí para a galera que tá terminando aqui a live com a gente, nos acompanha esse tempo todo, para organizar o sorteio aqui, que tem bastante gente que vai participar, né? E eu já retomo aqui então para fazer o sorteio e encerrar esse primeiro dia de live. E você que está chegando agora e não está participando do sorteio, cara, Pix aqui, tá passando aqui embaixo, fernandochimude@hotmail.com, o Pix de R$15 é uma chance de ganhar. Se inscreveu no canal como membro, né? Se tornou membro do canal, dependendo do nível lá, você tem mais chances de ganhar. Seu nome vai estar mais vezes na roleta ou menos, tá? Então, ainda dá tempo, enquanto eu estou preparando aqui. Beleza, galera? Eu vou jogar na tela aqui para vocês as escolhas aqui. Deixa eu jogar o top 11 aqui e qualquer coisa eu vou descendo depois para vocês poderem continuar os comentários aí. Deixa eu jogar na tela para vocês aí. E aí, observações finais aí, revendo toda essa primeira rodada, galera. Manda bala aí. Assim, caminhando pela board aqui da primeira rodada, salta aos olhos aqui de cara a escolha que você comentou, né, Xará? O Jeremiah Love para Arizona, né? O Arizona não está aonde Jeremiah Love de nada, né? E eles têm lá eles têm o James Conner, que tá certo, vive lesão, mas é um cara que eu gosto. Contrataram o Tyler Algier, que é um cara que todo mundo na liga via ele como um bom titular, mas que estava ali na sombra do Bijan lá. Pô, aí você pega o Jeremiah Love numa terceira rodada, com tanto jogador bom na board aí, para mim foi uma das piores escolhas do draft, desse início então aí. Depois, da minha opinião, Léo, todo mundo foi fazendo mais ou menos o que estava sendo falado, o que estava sendo esperado. O Jordan Tyson saiu ali, o Spencer Fano. Depois dessa página aí, eu acho que todo mundo foi fazendo o que se esperava da galera mesmo. Assim, eu fiquei bem chocado com a escolha dos Cardinals, porque para mim o Arvel Reese era uma escolha bem óbvia.
na posição número 3. Porque, para mim, o Arvel Reese era possivelmente ou a escolha número 2 ou 3. Ele não ia cair disso, né? Então, quando ele sobrou na 3, para mim, era uma escolha muito óbvia para um time que teve um pass rush pífio, né? Ano passado, o pass rush dos Cardinals foi patético, né? Então, você tem um jogador, né, com potencial atlético gigantesco, né, na posição de edge, considerado ou o melhor ou o segundo melhor edge do draft, caindo na posição 3, para mim era uma escolha muito óbvia, né? Já tinha alguns rumores, né, de que os Cardinals poderiam pegar o Jeremiah Love na 3, mas, cara, a gente não levou isso muito a sério, porque parecia meio absurdo. Mas, enfim, para mim foi uma surpresa, e aí o Arvel Reese acabou caindo no colo dos Giants, que acho que nem esperava que o Arvel Reese estivesse disponível ali. Para mim, acho que os Giants estavam prontos para draftar o Sonny Styles. Então, acabou que o Sonny Styles acaba sobrando, né? Depois para os Commanders, né? Os Commanders, né? Então, os Commanders acabaram se dando muito bem nessa história também. Então, essa para mim foi uma... Agora, a maior surpresa do draft para mim, acho que foi realmente a escolha Ty Simpson. Dos Rams. Achei que os Rams foi um choque para todo mundo. Eu acho que ninguém esperava que os Rams fossem draftar um quarterback na posição número 13, né? Assim, Ty Simpson na número 13 para os Rams, acho que não existia nenhum mock no universo que colocou isso daí, cara. Então, essa foi um choque, né? Muita gente achava que o Ty Simpson fosse sobrar, né? Até o final do primeiro round. Muita gente achava até que os Cardinals poderiam subir do segundo round pro final do primeiro round, até com o Seahawks, para poder draftar o Ty Simpson, alguma coisa assim. Então, esse daí, para mim, foi o maior choque do draft. Assim. Os Rams vieram para fazer bagunça mesmo, na hora que draftaram o Ty Simpson na 13ª. Esse, para mim, foi o maior choque, assim, sem dúvida. Eu também, assim, essa sucessão do Stafford é uma coisa que vem sendo falada na liga, né? Ainda mais ano passado, que ele teve um problema sério nas costas e tal. Mas realmente ali, quando chegou na 13 ali, Makai Lemon à disposição, né? Que foi muito ligado ao Rams. Aí eu até cheguei a falar, deixaram acontecer isso de novo lá. Deixaram um wide receiver desse pro Rams. E aí vem essa surpresa aí, eu não sei se o contrato do Stafford esse ano, não sei se travou alguma coisa lá, se o Stafford tá dando pinta de que vai aposentar. Não, eu acho, né? que não. Assim, eu acho que é basicamente certo que o Stafford jogue pelo menos mais um ano e fala em renovar o contrato. Eu acho que eles estão querendo fazer algo parecido com o que os Packers fizeram com o Jordan Love e preparar a sucessão. A surpresa é escolher justo um draft tão fraco, né, de quarterback, né? Escolher justo o Ty Simpson. Você escolhe o Ty Simpson na escolha número 13, né? Que assim é muito acima do que qualquer um projetava para o Ty Simpson sair, né? Assim, muito cedo, num draft muito raso de quarterbacks, né? Para poder fazer. Então, assim, não sei, de repente o Sean McVay viu ali o quarterback do futuro do cara. Então, beleza, né? Se ele enxerga dessa forma, se ele tem certeza, tudo bem, vale qualquer coisa para você buscar o seu quarterback, né? Mas foi um choque. Assim, só não dá para cravar que é um desastre porque a gente acredita no Sean McVay, né? Uma franquia boa, né? A gente acredita que o cara não vai fazer uma besteira, mas se o Shanahan já fez besteira com o quarterback, né? Com o Trey Lance, o Sean McVay também pode fazer. Então, não sei, é uma escolha bem esquisita. Bem esquisita mesmo. Aí, depois né? O Kelly Banks também foi uma certa surpresa, né? Ele tem um problema de lesão aí, eu gosto do jogador. É um defensive tackle para mim tem um teto muito alto, aquele estilo de perna magra e muito corpulento. A gente deu muita sorte esse ano como a gente draftou no passado. Então, assim, o Eagles também fazendo um trade-up aí para pegar o Makai Lemon na 20. Esse trade-up aí,
é engraçado, né? Porque foi com Cowboys, né? Cara, não dá para entender os Cowboys. Como é que os Cowboys deixam os Eagles subirem para poder pegar o Makai Lemos? Eu acho que a gente não os caras sabe, não aprendem, né, pô? A gente não sabe o termo da provável troca do A.J. Brown, mas provavelmente o Eagles deve ganhar bastante coisa aí e pode não sentir a perda do A.J. Brown, né? Se o Makai Lemos der certo. A situação do A.J. Brown nos Eagles eu estava meio que insustentável, né? Então o cara ia sair. Então os Eagles tinham que ir atrás de um wide receiver mesmo. Agora, os Cowboys deixarem os Eagles subirem para poder pegar o wide receiver que eles querem no primeiro round aqui. Sempre complicado essa troca em divisão, né, cara? Pô, você faz o negócio para você levar nas costas. E não é a primeira vez, cara. Os Eagles são bons nesse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo que parece que os times não aprendem, né? Eles fazem o simples, isso, né? O Cardinals, se fizesse o simples, ia com o Avery Reeves lá, igual você falou. O Eagles faz o simples. O Pittsburgh também, o nosso colega Danilo aí estava reclamando da escolha, porque o Makai Lemos, né? Esquisitíssima a escolha dos Steelers. Os caras em casa, draftar um skill player que todo mundo queria, que caiu na board aí, deixaram o Eagles entrar na frente e draftaram um cara atlético, um projetão aí, que até 4 anos atrás, 5 anos atrás, não sabia que era futebol americano. Numa escolha 21, draft em casa. Então, assim, também achei meio esquisito isso aí. Esquisito, muito esquisito. Assim, tô até vendo aqui, eu ainda não superei a escolha do Seahawks, cara. Porque eu tô vendo assim... Tá abalado, hein? Tô abalado, porque eu tô vendo aqui vários cornerbacks, né, que eu queria, sobrando ainda, né? Então você tinha, que eu acho que encaixa muito bem no time. Terrell tem a cara dos Seahawks, né? Evan Terrell tem a cara dos Seahawks. Evan Terrell, DeAngelo Ponce, Brandon Cisse, vários jogadores se encaixavam, ou seja, para mim estava muito ideal do time fazer um trade down na certeza de que um desses jogadores iria sobrar ainda. O perdeu secundária, não perdeu? Perdeu bastante secundária, não perdeu? O Rick Woolen, né, saiu na Free Agents, né? Então, assim, eu acho que os Seahawks com certeza vão sair desse draft com um cornerback. Né? E acho que eles conseguem um bom valor de cornerback no segundo round ou no terceiro. Até não acho isso um problema, não. Acho que é uma classe até que tem profundidade na posição. O que eu questiono é isso, assim, você não, sei lá, de repente eles não receberam nenhuma oferta muito interessante para descer também, mas eu acho estranho, porque todos os outros times receberam, né? E teve um reporte também do Pelicero que disse que Seattle já tinha recebido proposta para poder descer. Então eu acredito mais na paixão mesmo do Schneider pelo Jadarian Price e... É igual o Alexandre falou aqui no grupo, é quase que Rashad Penny 2.0. Tomara que não. Tomara que não seja o Rashad. Assim, naquele draft, acho que foi pior, porque era um draft que Seattle tinha... O draft do Rashad Penny, Seattle tinha várias necessidades, né? E gastar o round 1 com o Rashad Penny foi um absurdo. E era um draft também que tinha uma profundidade enorme, né, de running backs. Esse foi o draft que tinha... saiu o Sonny Michel logo depois, que também foi escolha esquisitíssima dos Patriots. Mas o Nick Chubb saiu, acho que no segundo round. Acho que foi no segundo round, o Nick Chubb saiu no segundo round. Então, assim, foi o draft de vários running backs muito bons. Então, assim, tinha profundidade, não precisava disso. Esse draft, Seattle ainda tem a desculpa de, era o cara que a gente queria e abaixo do... Classe é ruim, né? Classe é ruim. O degrau era muito grande, né? Mas, cara, enfim, não gostei. Fora isso, eu acho que essas foram as maiores surpresas, né? Fora isso, não... Deixa eu ver aqui. Podemos dizer que a NFC West protagonizou as surpresas do draft. Foi, cara. Assim,
Até o São Francisco descer era uma coisa que ninguém estava projetando muito também, não. Eu, pelo menos, não vi muito falar na possibilidade do São Francisco. É que vocês estão com pouca escolha também, né? Para movimentar muito, né? Estão com 4 escolhas só, né? Então, mas é por isso que a gente estava na John Schneider deu uma declaração, né? Fala assim: olha, não é segredo para ninguém que a gente vai descer, que a gente quer descer. Então, o Schneider anunciou, é uma coisa rara, né? É difícil um general manager anunciar dessa forma. Talvez ele tenha anunciado isso também para poder gerar uma cortina de fumaça e ninguém acreditar que ele fosse escolher a 32ª, sei lá. Mas é exatamente por Seattle ter tão poucas escolhas, né? Só ter 4 escolhas no draft, que a gente estava na expectativa de que eles fossem descer. E para mim, encaixava direitinho essa. Assim, nessa opção, eu falei assim, cara, sobraram vários corners muito bons, né? Que se encaixam no time. Então, o time pode se dar o luxo de descer para o início do segundo round e ainda conseguir um cornerback muito bom e conseguir acumular as escolhas que o time não tem, né? Principalmente, de repente, acumular escolhas ali de 4º e 5º round, que são as mais interessantes. Mas, enfim, já foi-se. Estou dando uma passada aqui pelas escolhas. Eu acho que, realmente, essas aqui, acho que são as que a gente já comentou, acho que foram as maiores surpresas para mim, cara. Um jogador que eu não esperava de sair também tão alto, justamente por causa do risco de lesão, é o Jordan Tyson, mas eu gosto do jogador, acho um wide receiver extremamente talentoso. Acho que tem potencial para ser o melhor wide receiver do draft. O maior teto para mim, né? O cara é extremamente talentoso, né? Tem problema gigantesco, né? A lista de lesões dele é assustadora, mas ele caiu no lugar certo, né? Caiu em New Orleans, acho que é um lugar ideal para ele se funcionar, mas eu não esperava que ele fosse sair tão cedo. Não mais, cara, não vejo muitas grandes surpresas, não. Qual que é o seu time? Você é torcedor dos Bills também? Você é torcedor dos Bills também? Então você está feliz? A gente acumulou bastante escolhas agora, né? A gente temos aqui o início da 2ª, início da 3ª, início da 4ª e uma pancada depois de escolha. Quer dizer, a gente não só acumulou escolhas numa prateleira ali de talentos que eles se pagam, né? Porque a partir da 20ª ali era muito parecida a prateleira dos talentos. E a gente podendo ter armas, ter escolhas lá de trás que a gente pode usar para movimentar dentro da 2ª ou da 3ª rodada, da 4ª, se a gente for ali detectando um prospecto que a gente gosta. Então, assim, tem 2 talentos aí que eu gosto muito ainda, que é o Caden McDonald, que é o novo técnico que a gente precisa para melhorar nosso jogo corrido, e um edge de 3-4 aí, que é o Cassius Howard, um velocista ali pela lateral ali. Essa mudança de esquema aí a gente não tem muito no nosso elenco ainda. Eles estão na board ainda. Então, assim, fiquei chateado porque, igual várias vezes o Brandon Beane fez isso, a gente poderia atacar, como o Eagles fez, né? A gente poderia atacar um pouco um trade-up para pegar um wide receiver top. Faz uns 3 anos que o Beane não ataca. E a gente não atacou de novo, né? O McCallum ficou próximo. O safety, que eu gosto muito, o Dylan Tillman, ficou próximo, também não quis atacar. O Casey Concepcion, a gente teve entrevistas e tal, foi draftado na 24 pelo Browns. Beane também não... Quer dizer, não deve ter se apaixonado por nenhum desses prospectos. Né? Mas eu acho também que os wide receivers saíram um pouco mais cedo, né, do que eu esperava. Muita gente achava que o Concepcion, por exemplo, poderia sobrar até o final do primeiro round, né? Então, eu acho que os wide receivers saíram mais cedo um pouco mesmo do que o pessoal estava... O Omar Cooper, eu acho que saiu tarde. O Omar Cooper estava sobrando ali ainda, né? Os Jets subiram para poder pegar. Os Jets foram outro draft que eu achei bem curioso, né? Assim, eu não gosto dessa... É similar a essas escolhas de running back. Eu não gosto do general manager que tem filosofia de fortalecer o time com skill player.
Para mim, você não fortalece o time muito ruim, muito fraco, com várias deficiências, você não fortalece ele com skill player, né? Com wide receiver, com tight end, com running back. Para mim, você tem que fortalecer as linhas, linha ofensiva e linha defensiva. Então, você pega lá os Jets, que não tem nem quarterback. Você joga lá o Mark Cooper lá, e você joga também o tight end, como é que é o nome dele mesmo? Sadiq. Quem não Sadiq? Pô, você gasta 2 escolhas de primeiro round com 2 skill players ali. Para mim, quando pegou o Sadiq, já foi uma... O Sadiq nos Jets, para mim, foi outra surpresa. Eu não esperava que ele fosse sair tão cedo, muito menos dos Jets. Eu falei, tá bom, né? Porque os Jets gastaram uma escolha alta com o Mason Taylor, né, no draft passado. Aí joga o Sadiq lá, falando, beleza, vai usar o cara como wide receiver grande, né? Porque o Sadiq não bloqueia, não sabe bloquear. Então vai usar ele literalmente como um wide receiver grande. Ok. Depois drafta outro wide receiver. Sei lá, achei um draft esquisito. Eu só posso imaginar que eles estão falando assim, ó, esse ano aqui com o Dino Smith, nós vamos ser escolha top 5 de novo ano que vem. Aí o nosso quarterback vai estar com as armas todas já. Mas é esquisito isso, cara. Eles não estão se posicionando para isso, porque eles contrataram vários veteranos, incluindo o Geno Smith. Então eu acho que não. Eu acho que eles estão montando um time meio de tabela. Montando um time. A única explicação para mim é salvar o emprego do técnico mesmo. Que está sendo bastante criticado, né? E que se com certeza se o time ficasse nas últimas posições, acho que a chance do técnico rodar era muito grande. Então você faz esse movimento, mas é um movimento que não ajuda o futuro do time, né? Eu não gostei. Mas enfim, você falou, se o cara já espera que os Jets façam esse tipo de coisa. Se o cara quer ajudar o quarterback, mas eu acho que eles deram uma sacaneada nos Bills, né? Porque de repente o Cooper para os Bills seria uma boa. Cooper é um cara que eu não gostava. Mas se os Bills quiserem, desculpa, né? Voltando nada, já se metendo, né? Oh, falta de educação, é inacreditável. Mas vamos lá. É muito querido da se Bills o Bills quisesse muito o Cooper, eles tiveram toda a chance do mundo para pegar ele, né, cara? Para mim, eu continuo a bater nessa tecla. O Léo acha que talvez não. O Rafa veio ali com outra indicação que talvez quisesse subir. Eu acho que o Bills nunca considerou subir por ninguém aí, tá? E assim, primeiro plano, Casey Concepcion, se cair a gente pega. Foi o cara que eles trouxeram para encontro lá, visita top 30, encontraram no Combine, enfim. Não caiu, beleza, mas também não é aquela coisa, queremos ele a qualquer custo, porque dava para subir por ele. Esse é meu ponto. Não é isso, queremos ele, tem que ser ele. Não. Na 26. Eles não se apaixonaram por isso, né? Não, para subir não. Mas igual na 26. Até porque. Até porque. Ou desesperaram porque saíram os wide receivers, né? E aí falou: não, vai ter que ser esse aqui que é quase um wide receiver grande. Mas de qualquer forma, quando. Se o Casey chegar na 26, vale a pena. Se ele não chegar, aí eu ainda imaginava, de repente, o McDonald. De repente, um trade down e o Miller mais tarde, o Miller está disponível. O Miller é outro que foi em visitas, enfim. E os Bills sempre escolhem esses jogadores que visitaram no top 30, que encontraram com o cara no Combine, e etc. Então, assim, desceram. O Miller continua disponível. O Cassius Howell e a posição de Edge é uma posição que eles não levaram a sério nessa questão de visitas, mas está ali disponível. Tem o wide receiver disponível, até perguntaram aqui no chat, eu vou passar pelo chat, tá? O Denzel Boston aqui, ó. Não seria uma boa para os Bills? A gente tem muito gatilho de Keon Coleman, mas, cara, é injusto com o jogador, porque um ali não deu certo. E outra, não é que não deu certo 100%, ainda não andou assim, mas assim, o Léo deve lembrar bem, talvez a melhor partida do Keon Coleman na NFL foi exatamente contra o Seattle Seahawks. Que ele fez umas graças para cima do Mas eu acho que é um Coleman muito ruim, cara. Não, tudo bem, não tem problema. Não tem assim, problema. Porque assim, porque tem jogador, né, que às vezes. E eu tinha o Keon Coleman em uns 2 times de fantasy, né? Então eu acompanhava ele de perto, assim.
Tem jogador que às vezes você olha e você fala, não, poxa, dá para desenvolver a situação que não é ideal. O Keon Coleman tinha toda a situação do mundo. Ah, não, sem dúvida. E o cara Só que aí o cara que dorme na reunião, o cara que dorme e chega atrasado na reunião, o cara não tá se ajudando. Mas o meu ponto, Léo, é que tu não pode pegar o Denzel Boston e falar ele não vai dar certo porque o Keon Coleman não deu certo. Tem wide receivers grandes nesse perfil que dão certo, cara. Então, esse é meu ponto com o Denzel Boston. Né? Agora, assim, não correu o 40-yard dash, não fez um monte de coisa aí que tá custando para ele, provavelmente, ou não, se ele fosse performar mal, né? Mas eu teria paciência já para odiar a escolha do Boston. Dá um gatilhozinho de Keon Coleman? Dá, mas, pô, Keon Coleman tem muita questão extra-campo aí, né? E o Rodrigues está disponível. Rodrigues não CB, linebacker, né? Keon Coleman foi desse mesmo esquema. Os Bills desceram, trocaram com o Chiefs. O Chiefs draftou o Xavier Worthy e desceram para penúltima, última. E aí o Panthers trocou com o Panthers. O Panthers pegou o Leggett e aí escolheu o Coleman na primeira escolha da segunda rodada. Eu lembro que o Coleman, na época, foi considerado um reach bem alto dos Bills, né? Assim, acho que ninguém esperava que ele fosse sair. Mais ou menos, assim, né? É que o AD, eu queria o AD Mitchell muito, né? E o AD Mitchell tava ali, mas começou aquele papo lá da diabetes dele, etc. Não ficar ligado o tempo todo e tal. E, enfim, mas deram dois trade downs antes de pegar ele. E agora, de novo, tá dando esses trade downs. E o Denzel Boston, ainda, né, respondendo aqui o Renato, o Léo já falou, o pessoal do Cover One lá buscou várias trends lá de tamanho, enfim, quantas vezes encontra com o cara e tudo mais, e os caras cravaram que o Boston ia ser a escolha. Por enquanto, pode ser, né? Ainda mais com esse monte de escolha que estão acumulando para draftar muita gente para defesa. Mas os Bills vão poder subir exatamente por quem eles querem com essa munição que eles têm. É bem provável que eles possam fazer isso. Então isso me agrada, né, com relação ao que eles fizeram. Tá? E, bom, eu já finalizei a questão do sorteio aqui, tá armado. Né? E eu tenho gente aí que certamente está esperando só pelo sorteio, então é sacanagem eu ficar segurando aqui. Mas eu queria passar rapidamente pelo chat aqui e responder a galera antes da gente encerrar, né? Mas Léos, né? Se vocês têm mais algum ponto aí que eu cortei me metendo aí, me perdoe e conclui, por favor, antes, ou então a gente vai responder a galera do chat antes de fechar aí. Não, mete bronca no chat aí, Fernando. Pode ir em frente. Vamos lá? Então tá, ó, o Lauro, que tá aqui, o Lauro que se tornou colaborador hoje, você que ainda não é colaborador, pô, tá aberto agora o grupo de membros do canal ali, para você se inscrever com vários tiers, né? E a galera que se inscreveu aí já até agora já fechou o sorteio para hoje, né? Mas pode se inscrever ainda, que aí eu ponho no sorteio de amanhã, certo? Amanhã vai ter sorteio também, tá? E o Lauro tá falando, fiquei decepcionado, mas anima depois uma defesa nova, pô. Pô, curioso para amanhã. Nossa, que leitura maravilhosa que eu fiz agora. Fiquei decepcionado, mas animado. Depois, uma defesa nova. Pô, curioso por amanhã. Não, certamente que o maior número de escolhas dos Bills vão ser defesa. No ataque é um wide receiver e um jogador de interior de linha ofensiva ou até um tackle, porque a gente perdeu o Van Der Mark ali, né, que era um cara que era um swing tackle ali, jogava nos dois lados, enfim. Os Bills podem draftar alguém para desenvolver ali como tackle também mais para o fim do draft. O resultado dessa descida foi a aquisição de uma terceira e uma quarta. Tínhamos 7 antes do começo e agora temos 9. E não vão fazer as 9, vão combinar escolhas para subir. Pô, pegou uma terceira, pegou uma quarta, tá no começo da segunda. É o começo da terceira, é a primeira da quarta. São 2 ou 3 escolhas de quinta rodada, quer dizer... Tem bastante munição para subir. O Animes que chegou no fim vai estar aqui. Show de bola. Tem mais 2 dias, meu irmão. Vai lá, Léo. A gente não só pegou mais escolhas, mas como se posicionou melhor também, né? Exatamente. Então, ainda está na terceira, ainda está na quarta, mas, pô, está na primeira escolha. Quer dizer, é outra pegada, né? Os grandes vencedores dessa primeira rodada foram os Bucks. Caiu no colo deles o monstro Ruben Bain Jr. Sem dúvida, o Bucks e o Eagles, eu acho que mais uma vez fez o que sempre faz, não parece ser nada espetacular, mas ninguém faz e eles fazem, né? E vão lá e pegam um valor que está caindo.
E eu estava Vai lá. comentando isso, assim, e quem deixou os Eagles fazerem isso foram justos os Cowboys, né? Não é muito inteligente, né? Pois é. Os caras não Pois é. aprendem, né, pô? Exato. O Edu comentou a mesma coisa aí na participação dele. O Marcos está falando aqui, ó. Pior escolha para mim foi o Caleb Banks. Baita risco desnecessário do Vikings. Gostaram muito do cara para fazer essa escolha ali, né? E provavelmente estão mais tranquilos do que nós a respeito da lesão, enfim. E o grande move foi do Eagles, né? Os Steelers já estavam ligando pro Lemon na 20. Pô, o Steelers acabou sendo o grande... Não dá para dizer que foi o grande perdedor, beleza. O cara pode até virar um projeto interessante, um baita jogador, se desenvolver, tem capacidade atlética para isso. Mas o Danilo explicou muito bem. Foi broxante pro torcedor do Steelers com o draft lá em Pittsburgh. O Lemon já ligando pro cara, velho. Ô, tamo te draftando aí. Não tão, não. Não tão, não. Vocês acham que estão. Quem tá, não tá. Quem não tá mesmo. Né? Mas imagina o torcedor dos Rams, cara. Imagina como que foi pro torcedor dos Rams assistir o time draftar o Ty Simpson na 13ª. E o Rams eu acho tá que ali, de longe o torcedor dos Rams Seahawks. foi o que saiu pior, cara. Eu também não gosto, a não ser que o cara Seu seja muito time apaixonado, né, pelos a um Simpsons. degrauzinho de vencer o Super Bowl. E vai e pega um projeto de quarterback do futuro com um reach enorme na 13ª escolha do draft. Um time que raramente tem a oportunidade de selecionar na 13ª escolha. É bem complicado. Bem complicado. Vamos ver, o Ruggeri aqui falou, e aí, pessoal, se não descermos em quem vocês apostam na nossa escolha? Quer apostar aí, Léo? Desejo ou tentar acertar? Tentar acertar. Tentar acertar, cara, infelizmente, eu acho que o Denzel Boston é uma opção. É um favorito agora, né? E K-Mac, o Miller, pra mim, eu tô esquecendo outro. o nome do cara, velho. Christian Miller. Christian Miller, o defensive tackle de Geórgia. São os dois favoritos para mim. E eu tenho os dois nomes que eu prefiro, que é o K-Mac, o nose tackle lá de McDonald's, gosto também. E o Cassius Howell, né? Howell. O Howell é o meu predileto. Se a classe não tá legal para garantir uma boa escolha na primeira e segunda, imagina na quarta e quinta. Será que vale se encher de jogador meia boca? O raciocínio é que não faz diferença entre a 26 e a 35. É esse o raciocínio mais para esse caminho aí, Ruggeri. Não é questão que não tem jogador bom para o início e aí não tem jogador bom para a metade. É que você põe as notas dos jogadores e esses jogadores são bons jogadores. Por exemplo, o Cassius Howell, o tape dele é excepcional, produção ótima em ótima conferência, time em college bom, só que o cara tem uns bracinhos curtos e isso faz o cara cair. Né? Léo, quem mais? Eu fiquei sem fone, eu vou ter que pegar outro fone aqui. Deixa eu só comentar essa questão que o cara colocou, que ela é interessante, né? Que há uma classe fraca, então no quarto e quinto round deve ser horrível. Mas, na verdade, é uma classe que ela é fraca no primeiro round, principalmente ali depois das escolhas top 10, né? Mas os analistas consideram que a melhor parte dessa classe está justamente entre o terceiro e o quinto round. Então, é no terceiro e quinto round que você consegue bastante valor nesse draft. Tá muito próximo, né? Os jogadores, por isso que o Bini aceitou descer, Rogério. Então, assim, não acumulou escolhas, né? Coisa que o São Francisco, o Seattle também estava querendo. E a prateleira ali estão muito próximas às escolhas, então você pode ter vários talentos ali que o cara tem na board no mesmo nível, você pode se movimentar ali mais barato também por causa disso. Então, essa aí foi a razão que o Bini fez o trade down e a gente pediu para esse trade down, né? Ainda tem muito jogador bom para sair ali ainda. Fernando? Tá ouvindo, Fernando? Você tá mudo. Acabou a bateria?
Tudo ainda? Agora foi. Foi? Acabou a bateria do fone e aí não deu para colocar o outro junto com o microfone. Tive que mudar o microfone aqui. A qualidade do áudio vai cair um pouquinho aí nesse fim de live. Mas assim, né, cara? Então, assim, só terminando o raciocínio ali, os jogadores que estão aí agora são jogadores que têm alguma coisa que fez eles cair, mas não é que são maus jogadores. Por isso são jogadores de segunda e de terceira rodada e não de primeira. Que Aqueles você fala, linebackers, todo entram entra no par agora, aqueles linebackers, Jack Goldway, né? Jacob Sim, Rodrigues, são tudo caras que CJ podem dar Allen. muito certo e tem um preço muito bom na segunda rodada. E se derem errado, também não pagou tão caro. Se ele saísse na primeira, talvez fosse muito caro, né? Para pagar por esses caras. Então o valor aqui vale a pena, tá? Eu vou passar rapidão aqui, porque tem que fazer o sorteio para a galera, né? Que tá tarde também. O pessoal perguntou do Denzel Boston, já falei. Era o wide receiver, o trade down e revamp da defesa. O Rodrigues a gente gosta muito, né? Eu tenho minhas questões ao lado do Bernard, não seria every down ele e Bernard. Bernard também não está muito garantia de nada, infelizmente, pela questão física principalmente. Mas o Rodrigues, para mim, é um que vai ser tem tudo para ser uma estrela na NFL. E por que tá ali? Porque o pessoal questiona tamanho, ele é um fit melhor para um 4-3, ainda que se você põe um tamper ao lado dele, vai ajudar muito, né? E linebacker, o Rui colocou CB ali, provavelmente se enganou no teclado. O Rafael Azevedo vendo os cálculos aqui, demos mole na trade com o Patriots, dava para ter tirado mais deles, o Bini deixou os caras saírem no lucro. Só que assim, ia ter que escolher, né? Ia escolher quem ali. Qualquer coisa que ele pegou acaba sendo lucro se eles realmente não têm um alvo muito claro ali, né? Mesmo sem internet, o Leandro tá nos dados e deu bom. Bora pro sorteio, é isso aí, vamos pro sorteio. O Leandro tá no sorteio aí, a galera que tá no sorteio, já vou fazer os últimos comentários aqui. O Panthers, com Lemon e Tiedemann a bordo, pegaram o Freeling. Pois é. Tackle, né? Tava muito claro que eles queriam tackle e foram de tackle. Dá para fazer mock com os resultados de hoje? Boa pergunta, Bruno. Eu acho que vai ter que fazer a primeira rodada manualmente lá. E aí depois liberar para a máquina fazer o restante. Tem que tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei se nenhuma ferramenta vai atualizar a tempo para fazer desse jeito aí não, tá? Quero agradecer toda a galera que participou aí no chat, todos os novos membros do canal, os antigos colaboradores, pô, só tenho a agradecer a todos que sempre colaboraram aqui no canal e continuam colaborando, sustentam o canal. Agradecer a participação do Léo Carneiro, do Léo Santos, que veio aqui hoje falar de Seahawks. E vamos para o sorteio. Aqui o sorteio é estilo Silvio Santos, o Léos, né? O Léo Carneiro já está acostumado. Tá? Deixa eu jogar na tela aqui a nossa ferramenta. Um oferecimento da FS Shirts, né? Então, mais uma vez, vai sortear um produto FS Shirts. Eu estou vestindo a minha camisa FS Shirts aqui, o Léo também tá com a dele lá, né? E o Léo Santos ainda não foi presenteado, mas teremos que presentear, obviamente. Afinal de contas, está fazendo um trabalho legal lá com o Pod Rocks, que volta em breve, né, Léo? Teve férias aí, mas semana que vem estamos de volta. Analisando a escolha do Jordan Price. Vamos ver se o resto do draft salva um pouquinho, cara. Mas, cara, eu vou ver o quanto eu consigo absorver o golpe. Eu vou absorvendo aos poucos. Por enquanto, o golpe tá recente. Ó, o Rafael que é o CJ Allen ainda tá ali, cara. Né? Pode ser a escolha. O Avion Terrell já não gostaria, que eu não quero CB. Já draftamos CB ano passado. Mas, assim, draftamos CB todo dia. Mas o Rafael ali, ele sim, o Terrell jogava de nick, ele é valente ali no box, né? O Terrell joga de... o Avion Terrell pode jogar de níquel? Pode. Níquel, né? Aí já é um pouco, muda um pouco a resenha, né? É um playmaker, faz muita jogada na bola, fumble. E o CJ Allen, assim, eu não gostava dele na 26, mas nessas escolhas do Bills aí agora, pra mim, tá valendo. Não é o que ele quer também, mas ele tá pontuando aí, é válido, né? E eu sou fã do irmão dele. Sim, o que eu acho que vai fazer, faz sentido. Bom, vamos lá, vamos para o sorteio. É produto FS Shirts, né? A gente faz aí personalizado, como o torcedor quer de qualquer franquia aí. Então, você que ainda não adquiriu seu produto FS Shirts, segue lá
no Instagram, @FS_shirts, e faz seu orçamento. Os membros do canal já está incluso aí, tem desconto, né? Desconto progressivo aí, né, de acordo com cada assinatura, então fica ligado ali no tier, né, para ter desconto, tá? E aí você pode adquirir seu produto e vamos sortear ou uma camiseta, ou um copo, né, ou uma caneca aí. Então vamos lá, aqui é roleta do Silvio Santos, né? A gente teve que liberar até umas propagandas aqui do lado aqui para fazer de graça, usar a roleta, tá tudo certo. Vamos embora. Então vou aqui, ó, coloquei os nomes de todos os colaboradores. O esquema é aquele que eu falei, colaborador GOAT agora, né? Que era o Hall da Fama. Tem o nome 5 vezes. Colaborador MVP, que se inscreveu hoje, tem o nome 3 vezes. Galera também que fez a transição e já era lá QB da franquia, agora MVP já no YouTube 3 vezes. O colaborador camisa 1 tem o nome 1 vez, né? O pessoal que está lá no grupo, que não fez a transição ainda, mas também está certinho em dia, tem o nome 1 vez, tá? E eu acho, e quem fez Pix, a cada Pix de R$15, mais uma vez o nome foi colocado, então por isso que tem nomes repetidos aqui, é de acordo com a colaboração. Tá? E vamos para o sorteio então, vamos lá, rodar a roleta, vou clicar nela aqui, vamos ver quem que é o grande vencedor do nosso sorteio da live do primeiro dia de draft aqui no canal Fernando Chimude. Leandro Reis aí, o Leandro Reis, colaborador, que fez também 2 Pix hoje para ter mais chances. Então, o Leandro ganhou aí o sorteio e vai ter seu produto FS Shirts, uma camiseta ou um copo ou uma caneca, ele da sua escolha, né? Vai ser personalizado, vai ser feito da maneira que ele preferir. Vou entrar em contato lá e vou estar combinando aí para o envio. Então, muito obrigado a todos que participaram aí do sorteio. Amanhã a gente faz outro sorteio, né? E aí a gente dá sequência aí com o dia 2. E tem muita coisa para vir aí, muita coisa boa, principalmente para a torcida, para Bills Mafia, né? Que tá hoje só assistiu a gente trocar e sair, né? Mesma coisa do ano passado, tá sendo todo ano. Amanhã a tendência é que o dia vai ser movimentado, se prepara. Se amanhã não for, se amanhã der trade down de novo e tal, aí tá de sacanagem. Aí a gente fica pé da vida com o Bini. Mas hoje, até aqui, o Bini tem se saído bem no meu modo de ver. Então, paciência, tranquilidade, Bills Mafia, que vai dar bom. E você que tá vendo aí outro momento, acompanhou, deixa sua opinião sobre o seu time, o que ele fez, né? Você viu aí a opinião do Léo sobre o Seahawks, né? O Danilo falou do Steelers aqui, o Edu falou do Patriots. Galera, os convidados aí, amanhã tem mais. A gente volta a partir das 19h50 com o segundo dia de draft aqui no canal do Fernando Chimude. Todos vocês estão convidados. E vai ter dia 3 também. Aqui são os 3 dias de cobertura. A gente vai até acabar a bateria do fone, pegar outro fone, outro microfone. A gente está junto aí, cobrindo o draft. Valeu, obrigado, Léo. Obrigado, Léos. Né? Uma ótima noite a todos aí. Um grande abraço. Até amanhã, na sequência aí desse NFL Draft da NFL 2026 aí. Um abração, até mais. Valeu, pessoal. Falou, Xará. Valeu.